Mário Kempis. E lá também nós vamos contar a história da estreia do Tricolor nessa Libertadores da América 2025. Tajeres e São Paulo com Rogério Assis, Alexandre Pretzel, Nina Gagliotti, Bruno Migliozzi. E eu volto no intervalo do jogo, no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, para contar a história desse jogo do Timão na Sul-Americana, do jogo do São Paulo na Libertadores e muito mais. Claro, nós vamos rasgar a madrugada da quinta-feira aí, com muita coisa importante para todos vocês que estão com a gente aqui na Bandeirantes. Sigam conosco e o Rogério Assis vem na sequência. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol! Rede Bandeirantes de Rádio. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tá ligado em motopeças? É na Cata, meu irmão. É pastilha, suspensão e kit relação. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é segurança, é porque é. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é confiança, meu irmão, é porque é. Mais qualidade e resistência em duas rodas é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é na Cata. Paz no trânsito começa por você. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Rogério Assis. Boa noite a você que ouve futebol com todo o time da maior rede de rádios do Brasil, o time da Rádio Bandeirantes.
Bandeirantes, que segue mostrando para você uma equipe brasileira em campo por mais um torneio internacional. Há pouco, Ulisses Costa mostrou a derrota do Corinthians em casa pela Sul-Americana. Agora é hora da Libertadores. A primeira rodada na fase de grupos, com o São Paulo jogando em Córdoba, na Argentina, no estádio Mário Kempes. Que jogador foi Mário Kempes? Lendário, um ídolo do futebol argentino. Tem Tajeres e São Paulo, 9h30, hora de Brasília. São Paulo está vivendo um momento estranho, hein? Cobrança em cima do Zubeldia. Olha o Dorival Júnior aí na área, entregando o currículo. É problema. Zubeldia está vivendo uma fase ruim. Começa mal o Campeonato Brasileiro, empatou em casa com o Sport. Caiu na semifinal do Campeonato Paulista. Tajeres e São Paulo tem bola rolando. 9h30 na Bandeirantes. Todos os detalhes para você, todos os destaques. Vamos ao do São Paulo pro jogo na Argentina. Alô, Nina Gagliotti. Fala, Canhão, boa noite para você, para todos os ouvintes da Bandeirantes. Oscar está de volta à equipe do São Paulo, recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda. Será titular da equipe hoje, mas uma curiosidade, os dois artilheiros do São Paulo no ano, André Silva, que tem 5 gols, e Luciano com 4, os dois começam a partida de hoje no banco de reservas. E o adversário do São Paulo, Tajeres, como chega, Nina Gagliotti? O Tajeres, nos últimos 8 jogos, 7 empates e 1 derrota, a fase não é das melhores. E para o jogo de hoje tem ainda um desfalque importante. Juan Rodrigues, zagueirão de 31 anos, titular absoluto dessa equipe, não joga, está lesionado. Quem vem para o jogo é Santiago Fernandes, ele que é um menino da base do Tajeres, com 20 anos de idade, vai para a partida. 9h09 da noite, 9h30, o São Paulo em campo contra o Tajeres na Libertadores. O destaque da opinião da Bandeirantes pro São Paulo, que volta a jogar uma Copa Libertadores, da Libertadores. O São Paulo quer o 4º título. Alexandre Pretzel, e bota a pressão em cima do Zubeldia, não é, Pretzel? Grande abraço, hein, Canhão? Exatamente, um abraço para você, para Nina, Miliose e toda a nossa equipe técnica. É um jogo chato. O que é um jogo chato? É um jogo onde São Paulo, certo, não é favorito. O São Paulo, no ano passado, pegou o Tajeres em Córdoba, na estreia também perdeu. Na época, o Zubeldia já tinha realmente chegado, né? Quando ele assumiu o comando técnico da equipe. E aí o time do São Paulo acabou fazendo uma primeira fase apenas razoável. Essa que foi a realidade. O que aconteceu? O São Paulo, nesse momento, não dá muita confiança ao seu torcedor. Existe, né? O torcedor tá meio cabreiro. O empate contra o Sport teve vaias. O Zubeldia agora tem a sombra do Dorival Júnior, que é uma ameaça, ameaça entre aspas, né? Só no mercado para qualquer treinador que esteja empregado. Então, o que o São Paulo tem que fazer? Tem que ganhar, começar ganhando, né? Pô, mas isso é lógico, Prédio, isso é um grande clube, sim, mas vai jogar fora na Argentina, Libertadores da América. A gente tá vendo os brasileiros aí com dificuldades. O Corinthians acaba de perder, o Vasco estava ganhando de 3-1, tomou um empate do Melgar, que é um time de 3º escalão. Então as coisas não andam fáceis não para os times brasileiros, mesmo com mais investimentos. Então, São Paulo com a escalação: 3 zagueiros, Ferreira ao lado do Caleri, a volta do Oscar e o Luciano no banco de reservas. É um time ofensivo? Provavelmente sim, no papel pode ser ofensivo, mas vai pegar um Tajeres que a crise técnica do Tajeres, ela não é compatível aos jogadores que o Medina tem. O time é bom, tô vendo a escalação aqui, tem bons jogadores no time do Tajeres, que também vive uma crise técnica, treinado pelo pior técnico da história do Internacional, Alexander Medina, que hoje treina o Tajeres de Córdoba, Canhão. Noite de futebol e você ouve a Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil, com todos os detalhes. Vamos ao destaque do Corinthians, que acabou de jogar. Alô, Luiz Fabiani. Fala, Canhão, boa noite pra você, pra todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. E hoje o Corinthians pôs fim a uma série enorme de invencibilidade jogando na Neoquímica Arena. O Timão não era derrotado na Zona Leste de São Paulo desde o dia 20 de agosto de 2024, quando caiu para o Bragantino 2-1 e acabou vencendo aquela partida nos pênaltis. Hoje mesmo o placar 2-1 para o Huracan, muita festa dos argentinos e o Timão se complicando na luta por uma vaga na próxima fase da Sul-Americana.
agora o destaque do Santos com Bruno Migliozzi. Que teve novidade nos treinamentos, Canhão. Neymar voltou a participar de atividade no gramado. Um avanço na recuperação, mas que não dá indícios de que o jogador volte a jogar tão cedo. Para o próximo jogo contra o Bahia no final de semana, domingo, Vila Belmiro, Neymar não estará na equipe do técnico Pedro Caixinha. No Palmeiras, o principal destaque qual é, Gustavo Soler? Tudo bom, Canhão? Tudo bom. Um grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Para o jogo de amanhã, na estreia da Libertadores, o Palmeiras não poderá contar com o meio-campista Rafael Veiga. Com trauma na lombar, o camisa 23 não viajou para Lima, no Peru. Com isso, Felipe Anderson deve ser o seu substituto. Nesta quarta-feira, a FIFA fez uma vistoria no gramado do Allianz Parque e aprovou o campo palmeirense para jogos nacionais e internacionais. Jornalismo Bandeirantes, Luiz Henrique Lô. Oi, Rogério, boa noite para você e para todos que nos acompanham. O governo brasileiro diz lamentar a decisão dos Estados Unidos de impor tarifas de 10% às exportações brasileiras para o país. Em nota divulgada após o anúncio do presidente americano Donald Trump, o Ministério das Relações Exteriores disse que a medida viola os compromissos do governo norte-americano com a Organização Mundial do Comércio. O comunicado reforça que o Brasil buscará defender, em consulta com o setor privado, os interesses dos produtores nacionais e não descarta recorrer à OMC para assegurar a reciprocidade do comércio bilateral entre os países. A nota do Itamaraty também enfatiza a aprovação agora à noite na Câmara do projeto de lei que permite aplicar a reciprocidade econômica, ou seja, autoriza a retaliação a quem impuser barreiras comerciais aos produtos brasileiros. É com você, Rogério. Tajeres e São Paulo, Libertadores, a primeira rodada na fase de grupos, com bola rolando em Córdoba, Argentina, para Tajeres e São Paulo. Tajeres e São Paulo, Copa Libertadores. Vamos ao destaque do plantão da Bandeirantes. Todas as outras informações. Alô, Bruno Migliozzi. Vamos lá, Canhão, com jogos encerrados de brasileiros na Copa Sul-Americana. O Corinthians começa mal, perde na Neoquímica Arena 2-1 para a equipe do Huracan. O Vasco abriu 3-1 e tomou o empate no Peru. Melgar 3, Vasco também 3. Agora às 9h30 o Grêmio pega o Esportivo Luquenho e o Vitória recebe a Universidade Católica do Equador na primeira partida da história do Vitória em competições continentais. Copa Libertadores com 2 jogos encerrados. Olha o Bulo-Bulo, venceu o Olímpia, placar de 3-2. Vélez Sarsfield bateu o Peñarol por 2-1. Agora às 9h30 tem Botafogo visitando a Universidade de Chile e o River Plate pegando o Universitário no Peru para fechar às 11 horas da noite. Nacional da Colômbia e Nacional do Uruguai é o último confronto dessa noite de Copa Libertadores, também Copa Sul-Americana. Mais um detalhe importante, final do Campeonato Pernambucano, Sport e Retrô decidem a taça também às 9h30, Canhão. Tajeres e São Paulo, é noite de Libertadores na maior rede de rádios do Brasil, com todo o nosso time técnico em campo. Mesa de som, Michel Lopes. Central técnica com Beto Rebeque, Caiame Martins. Mesa de som, Michel Lopes e Adriano Oliveira. Nas imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alexandre Marques. No digital, Guilherme Maciel. Quinto sinal marcando 9h15 da noite, hora de Brasília. 15 minutos para começar. Tajeres e São Paulo, muito mais dos times, em especial do Tricolor. Alô, Nina Gagliotti. O São Paulo vem para sua 23ª participação na Libertadores. Ele, que é tricampeão da competição, está entre os maiores do nosso país. O São Paulo não tem um bom retrospecto em estreias na Libertadores. São 22 hoje, a 23ª, e nesse retrospecto, 7 derrotas, 9 empates e apenas 6 vitórias. Falando um pouquinho também sobre o elenco do São Paulo essa semana, Rafael renovou o contrato até 2027, goleiro de 35 anos e ainda tem possibilidade de renovação por mais um ano para 2028. Tajeres e São Paulo, às 9h30 da noite. Mais do jogo, mais dos times, Nina? Vamos lá?
Fique à vontade, pode secar a água do arroz, como a gente fala lá em Votuporanga. Então bora lá, vamos secar a água do arroz, porque o jogo de hoje acontece num estádio que é pedra no sapato São Paulino, estádio Mário Kempes. O São Paulo tem apenas 8% de aproveitamento nesse estádio, nunca venceu em Córdoba, na Argentina, um empate e outras 3 derrotas. O Tajeres venceu o São Paulo na Libertadores no ano passado, em 2024, 2-1. E aí, na sequência, uma queda de treinador Thiago Carpini. 3 jogos depois. E aí, quem chega? Luiz Zubeldia para comandar a equipe do São Paulo, que vence na sequência, ainda na fase de grupos, por 2-0. Em 2019, na pré-Libertadores, o Tajeres também venceu o São Paulo, mas aí no jogo da volta, 0-0, e o São Paulo foi eliminado pela primeira vez nessa fase na sua história. Claro que essa queda na pré-Libertadores ocasionou também uma demissão, a de André Jardini. Hoje o treinador é multicampeão no México. Há também um outro jogo, mas que não envolve o Tajeres. O São Paulo jogou a final da Copa Sul-Americana de 2022 em Córdoba. E é claro, você vai se lembrar, foi derrotado pelo Independiente Del Valle por 2-0. Então hoje é um jogo de quebra de tabu para o São Paulo. E já que a gente vai falar de quebra de tabu, também podemos falar da seca de gols do Caleri fora de casa. Ele que tem 3 gols marcados este ano na temporada e não marca um golzinho fora de casa, Canhão, há 9 meses, desde 3 de julho de 2024. Então hoje, se Caleri quiser quebrar essa seca de gols, ele também pode se tornar o maior artilheiro do São Paulo na história da Libertadores. Ele que tem 14 gols, ao lado de Luiz Fabiano, Rogério Ceni e ele, Caleri. Nina Gagliotti com tudo do jogo. Oi, Pretzel. Deixa eu só fazer uma correção. Tajeres e São Paulo no ano passado, o Zubeldia não tinha chegado ainda. Tanto é que a gente fez o jogo. Barcelona de Guayaquil e São Paulo foi a estreia do Zubeldia na 3ª rodada. Então, Tajeres e São Paulo ainda era o Carpini na reta final da sua permanência no São Paulo em 2024. Carpini, digamos, em banho-maria, né? Ele foi devidamente, eu diria, era o Carpini? Carpini, a estreia. Tajeres e São Paulo foi a estreia no ano passado e o Tajeres ganhou do São Paulo. E aí encaminharam a saída do Carpini. O Carpini perdeu um jogo. 3 partidas depois ele é demitido. Ele perdeu aqui. Nós estávamos nesse jogo quando ele caiu. Acho que foi um jogo no Maracanã contra o Flamengo. E ele também vem bastante pressionado depois do Campeonato Paulista, né? Que tem uma derrota. Isso, no Paulista ele caiu pro Novo Horizontino, lembra? Em casa nos pênaltis. Sim. E aí ele perde pro Flamengo, se eu não estou enganado, e aí eu acho que nós fizemos esse jogo e aí ele sai. Coincidentemente, o Zubeldia chega hoje nessas mesmas condições. Pois é. Estreia ruim contra o Sport no Campeonato Brasileiro, eliminado na semifinal do Campeonato Paulista, o time não tem jogado bem. Será que sobra, por exemplo, hoje pro Zubeldia em caso de uma derrota em Córdoba? Eu não duvido. Será? Eu não duvido que a diretoria do São Paulo, essa diretoria, ela fica atrás da porta, meio que olhando meio de lado pro trabalho do treinador, assim, fica esperando o que vai acontecer, né? E aí, por exemplo, o Santos perdeu no domingo, certo? O que aconteceu? O presidente Marcelo Teixeira veio a público, pode até não concordar com o presidente do Santos, né? Mas ele veio e se posicionou. Não jogamos nada, o que a gente está treinando não está sendo executado, certo? Ele deu o recado, que é o que o presidente tem que fazer. Os nossos dirigentes hoje são muito silenciosos. Os do São Paulo, eles não falam, só falam na vitória. Quando vai perdendo e vai tendo uma sequência ruim, eles ficam todos atrás da porta de braços cruzados, esperando, as redes sociais, esperando o presidente da uniformizada lá, que apoia, que é braço direito deles, o Baby, se manifestar. O Baby já disse, né? Tem que tirar o Zubeldia, tem que trazer o Rogério Ceni, trazer o Dorival. Quer dizer, se o cara da uniformizada já falou, alguma coisa já foi dita para ele, porque ele tem parceria com a diretoria. Como ninguém da direção se manifesta, o Zubeldia hoje ele tá em processo de fritura. Se perder hoje, aí no fim de semana tem Galo e São Paulo. Se perder hoje e perder domingo pro Galo, eu acho que ele não resiste. Aí é perdível, o jogo é em BH, né? Claro que sim, acho que ele não resiste. O jogo é em BH, é um jogo perdível. É um jogo perdível. E outro, eu tava comentando com a Nina, mais uma vez ele muda o time. Ah, mas é revezamento pelo calendário. Não. Aí é que tá. Os times, o São Paulo teve 18 dias de treinos. 18. E aí, o que aconteceu contra o Sport?
errou o pênalti, tu tava lá, chutou uma bola no gol. Sim. Não jogou nada. O que ele fez? Contra o Sport, ele fez uma escalação. Agora ele mudou de novo. O jogador em uma fase fica olhando lá, o treinador tá inseguro. Não adianta. Por que não, de repente, manter o mesmo time que enfrentou o Sport? Dá um pouco mais de confiança pro time, né? Aí ele mexe de novo. Tá certo que deixar o Oscar no banco é meio complicado, até pelo que o Oscar custou. Já que foi, tem que colocar. Exatamente, né? Mas por que não o Luciano e deixar o Ferreira de fora? Ah, mas não vai ter velocidade de contra-ataque. Mas já não tem um tempão. Vai com 3 zagueiros de novo. Aí ele tira o Igor Vinícius e bota o Cedric. Tira o Wendel, põe no banco para botar o Enzo. Trocou os 2 alas. Começou com os 2 no banco no sábado e hoje ele tira e começa com os outros 2 no banco. Quer dizer, com todo respeito ao Zubeldia, também me parece um pouco perdido. Pode até ganhar hoje, mas pelas escolhas dele, ele está sendo incoerente. E aí os técnicos reclamam que não tem tempo para treinar. Pô, Canhão, tá todo mundo falando em preservar. Eu não aguento mais esse verbo. Vocês são testemunhas no Esporte e Debate aqui. Eu não gosto mais de debater isso. Porque os clubes aceitam tudo que é imposto em calendário. É verdade ou não é? Sim. Eles aceitam, eles querem jogar e jogar ok. Ah, mas não dá para sacrificar os jogadores. Como assim? O São Paulo ficou 18 dias sem um jogo, certo? Agora vai ter uma sequência de jogos como todos terão. Depois, para na data FIFA, dia 1º de junho, até o dia 10, ou seja, mais 10 dias, correto? Depois tem uma rodada no dia 12. O que acontece depois da rodada do dia 12? Para 40 dias o campeonato. 40 dias. Vai hibernar. E aí é o seguinte, o que eles querem? Poupar time, poupar jogador. Certo? Tiveram 18 dias para treinar. O São Paulo não tem uma jogada. Não tem uma jogada ensaiada, nada. Eu não acho que o Zubeldia é um mau técnico, mas ele está no mau momento. O Abel Ferreira está no mau momento. Vários treinadores não estão bem. E aí eles têm que ser cobrados. Como o Marcelo Teixeira cobrou o Pedro Caixinha. Dirigente está lá para isso também. Bom, vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas com o Dorival Júnior distribuindo o currículo. Sim. Não só o Dorival, hein? Tu tem o Tite. Ah, não vou trabalhar no Brasil, não sei, daqui a pouco muda de ideia. Se aparecer um convite legal, ele vai. Então assim, ó, tu tem Dorival, tu tem o Tite, tu tem o Mano Menezes, que nunca treinou São Paulo, certo? Mano Menezes. Tu tens o Renato, que o Renato em São Paulo acho difícil. Acho difícil algum time de São Paulo contratar o Renato. Mas o Fluminense acha, viu? Eu também acho, mas ele tá no mercado, concorda comigo? Daqui a pouco aparece aí alguém, não, traz o Renato, não sei. Então é o seguinte, ó, tu já tem 4 treinadores. São Paulo, Dorival, né? O que a gente nessa lista é o que aparece em primeiro. O Tite em 2003 ganhou. Tem uma história rápida para contar. Ele tava para sair do Grêmio para vir pro São Paulo. Tava tudo encaminhado. E aí o que aconteceu? Na hora de fechar, o Tite quis trazer o restante da comissão técnica dele. Uma época que o São Paulo tinha comissão técnica fixa, lembra? E aí o São Paulo não aceitou. E ali meio que azedou a relação com os chamados cardeais e caras que estavam há um tempão na época. O presidente Marcelo Portugal Gouveia, o Juvenal Juventus, que depois virou presidente. Tanto é que o Tite nunca treinou São Paulo, casualmente, e foi se destacar no Corinthians. Mas não tem nada a ver isso, né? O Tite é um treinador de grande mercado, né? Eu não descartaria, por exemplo, o Tite um dia treinando São Paulo. Times agora vindo pro campo no estádio Mário Kempes em Córdoba. Vamos escalar na Bandeirantes. Os 2 times na Rádio Bandeirantes. Eu começo pelo São Paulo. O tricolor para encarar o Tadieres. Nina Gagliotti. O tricolor, o bem amado. O tricampeão da Libertadores, também tricampeão mundial, definido e escalado pelo técnico Luiz Zubeldia, com 23 Rafael no gol, 6 Cedric Soares, Arboleda tem a 5, 28 Alan Franco, 32 Ferrarese, 13 Enzo Dias, esta linha defensiva do São Paulo. No meio de campo, 16 Luiz Gustavo, 25 Alisson, 8 Oscar. No ataque, 11 Ferreirinha, 9 Caleri. E na reserva do São Paulo, Jandrei, Igor Vinícius, Luciano, André Silva e Wendel, Bobadilha, Juan, Sabino, Rian Francisco, Marcos Antônio, Lucas Ferreira e Alves. Agora o time argentino, Tadieres. Já estão firmes, 11 leones de Talleres son las fieras. O Talleres vem a campo para sua estreia na Libertadores com 22, Guido Herrera no gol, 29, Benavides, 44, Santiago Fernandes, 28, Juan Portillo, 15, Riveiros, 27, Portilha, Ortegoza veste a camisa número 30, no meio de campo 10, Bota, no ataque 19, Galarza, 77, Rick Lima
O camisa número 7 é o Nahuel Bustos. Este é o time de Alexander Medina. E na reserva, Nina? Javier Buray, o Soares, Navarro, o Augusto Schotti, Palácios, Portilho, Albarracin, De Pietri, Girotti, Mosqueira, Reimosso e Tagarrona. Arbitragem de Tadieres e São Paulo. O dono do apito é Felipe Gonzalez, árbitro chileno de 45 anos. Com ele, Cláudio Urrita e Leslie Vasquez. Os dois também são chilenos. O VAR, o árbitro de vídeo, também, Benjamin Saravia. Opinião na Bandeirantes para Tadieres e São Paulo. Começa a Libertadores 2025 para o São Paulo. Alexandre Pretzel. Estou esperando pelo menos São Paulo mais atento, né? Mais dinâmico, com toque de bola mais rápido do meio para frente, né? É isso que eu espero. O jogo contra o Sport foi muito ruim, né? O Sport estava voltando da Série B. O Sport é um grande clube do Nordeste, né? Mas é um time que acabou dando trabalho para o São Paulo. O São Paulo não mostrou nenhuma criatividade, nenhuma jogada ensaiada, absolutamente nada. Um time muito afobado, um time que teve pouca passagem de bola pelo meio de campo. Aliás, isso tem acontecido muito nos times brasileiros, né? Com exceção do Flamengo, eu tenho visto as equipes jogarem muito pelos lados, né? É só bola pelo lado e cruzamento na área. Bola pelo lado e cruzamento na área. Briga pela segunda bola. E o São Paulo entrou também. Entrou nesse jogo robotizado. Espero que hoje, pelo menos, haja, quem sabe, né, uma dinâmica melhor do meio para frente. O Oscar é bom jogador, óbvio, mas pelo que ele custou até agora, é uma decepção. Pelo que ele custou e pelo que ele não vem jogando, é uma decepção. Pô, Prédio, mas o São Paulo não é banco, não, mas a gente tem que analisar isso, porque ele chegou como grande nome e até agora nada. Ele opta pelo Ferreira, deixa o Luciano no banco, 3 zagueiros, a entrada do Cédric e do Enzo Dias. Os 2 alas foram reservas contra o Sport, agora eles viram titulares. O Igor Vinícius e o Wendel, eles vão para o banco, o Luciano também, quer dizer, é um revezamento, Marcos Antônio também no banco, é um revezamento numa crise técnica. Será que vale? Numa crise técnica é melhor tu definir uma formação e apostar nos jogadores, dar confiança para um chamado time titular. O Zubeldia me parece inseguro, mas espero que o São Paulo consiga fazer uma grande noite e tenha uma boa estreia. Aliás, só para lembrar, Libertadores e Sul-Americana, quando saiu o sorteio, nós dissemos aqui na Rádio Bandeirantes, os brasileiros são favoritos, e são mesmo. O Flamengo é muito favorito na Libertadores. Na Sul-Americana, provavelmente o brasileiro vence. Mas os jogos inaugurais e as primeiras rodadas não estão mostrando isso. Então eu espero um jogo difícil, apesar do Tadieres viver um mau momento na realidade argentina, hoje treinado pelo Alexander Medina, meu caro Rogério Assis. Vamos para o jogo então. Felipe Gonzalez, árbitro chileno, chamando a atenção dos times que agora trocam de lado. O capitão do Tadieres é o goleiro Herrera. Automaticamente ele escolhe alguém da linha para conversar com o árbitro. Valendo aquela nova determinação que só o capitão pode conversar com o árbitro. Como está muito longe, é claro, dos lances, o goleiro, ele escolhe e determina um jogador de linha. E eu quero ver se na Libertadores vão marcar os 8 segundos do goleiro. Ah, duvido. Será? Tu acha que a Conmebol gosta de futebol? Hã? Acho que a Conmebol gosta de futebol. Conmebol gosta do que o futebol rende. Exatamente. É isso aí. Agora, jogadores no círculo central. Basta de racismo, discriminação e violência. Na teoria é bonito, maravilhoso, mas lamentavelmente a Conmebol não é exemplo para isso. Nada, né? Não acontece nada na prática, mas é legal. A mensagem é importante ser colocada em todos os jogos. A gente está vendo o Botafogo lá, ó, todos os jogos. No outro monitor também, a mesma coisa. O jogo do Grêmio também, quer dizer, em todos os jogos da Sul-Americana e da Libertadores, tem essa reunião dos atletas e a mensagem contra o racismo. 9h30 da noite, o quinto sinal da Bandeirantes acaba de marcar. Tudo pronto, acerta o relógio, a arbitragem com Felipe Gonzalez. Vai começar Tadieres e São Paulo. Vai começar a Copa Libertadores para o Tricolor. Tudo pronto, rolando a bola em Córdoba. Eu e você, ligados pela mesma emoção, no futebol, com todo o time da maior rede de rádios do Brasil, com todo o time da Bandeirantes. Atrás de cabeça, Caleri tenta a marcação por dentro aqui atrás, toca a marcação, meio campo com Tadieres, domina a bola com Portilha, domina, volta com o goleiro, começa na grande área, dá para Herrera, domina com tranquilidade, colocando com o pé, ele não pode pegar a bola, por isso conta esses 8 segundos, com o pé ele vai tocando,
Portilho domina pela meia esquerda, toca a jogada pela linha direita ainda para a Bota. Ortegoza passa, vira a jogada para Riveiros. Riveiros toca na entrada da grande área com Fernandes. Recua a bola com o goleiro. Vira o passe, Herrera. Tomou a pressão do Caleri. O goleiro tira, levanta para o ataque. Bola muito alta. De cabeça para o São Paulo na marcação. Ferrares prefere colocar o pé. Vai no meio. Domina. Rick dominou por baixo. Opa! Tomou pancada. Bateu Luiz Gustavo. Primeira falta do jogo. Nem com 1 minuto, Nina. Com menos de 1 minuto a primeira falta do jogo, mas ele acabou pegando ali com as travas da chuteira na parte de trás da perna do jogador argentino. Falta marcada, vem bola na área do São Paulo. Falta marcada pela meia esquerda, está no chão. Brasileiro, Rick Moraes. História interessante desse rapaz, né, Pretzel? Sim. Sim, ele foi base do Ceará e é surpreendente você ter brasileiro jogando na Argentina. Não é muito comum, né, Canhão? Não é muito comum. Eu me lembro do baiano, lateral direito, do Boca. E também não me lembro de tantos, não, brasileiros jogando em times argentinos. E Arley, né? E Arley no Boca também. E numa época boa. 2003. Depois ele fez um gol pelo Paysandu contra o Boca, né? E depois ele vai pro Boca. 1 minuto e meio, vai se levantando o Rick Moraes, sentindo o pé esquerdo. Enquanto isso, a arbitragem posiciona ali a bola para cobrança de falta para o Tadieres, do começo do jogo na Argentina. Bustos passou pelo São Paulo, né? Esteve... Era Rogério Ceni que era o técnico, é? Rogério Ceni, ele chegou com um cartaz gigantesco, ele era do grupo City, o Nahuel Bustos, né? Tinha passado pelo Manchester City rapidamente, aqui ele não tocou na bola. Ele fez 9 jogos com a camisa do São Paulo e marcou um gol. Pois é, só isso. E ele vem na cobrança da falta, hein? 2 minutos e meio. Nahuel Bustos, de frente para a bola, Rafael sobe o muro, Bustos bateu no meio do gol, aliás no meio da barreira, na marcação defesa, corta aqui atrás, volta na sobra com Riveiros, para a Bota, levanta a bola pela ponta, ela bate nas costas de Benavides, cai para o São Paulo, para Ferreira, chuta, bate em Benavides, Ferreira pega a sobra, já toca a Luiz Gustavo, tenta a marcação, opa, sofre a falta, e o jogador acabou tomando um tapa nas costas, é falta marcada, Nina Gagliotti. Uma falta para um lado, deu a falta para o outro. O árbitro do jogo, o chileno Felipe Gonzalez, vai controlando a partida. A falta já cobrada pelo São Paulo. 2 minutos e 50 de jogo. Primeiro tempo para 0-0 por enquanto. De volta essa bola para o São Paulo. Na esquerda, no fundo, forte demais. A bola para Ferreira. A serra da lateral com muita pressa. O Tadieres já sai jogando pelo meio do campo. Domina a bola Portilha. Portilha toca a bola. Oscar marca, tenta a jogada, começa na entrada da sua grande área. Domina e vem à frente o time argentino. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Coloca atrás com a Benavides, domina marcado, volta a bola com o Santiago Fernandes que toca para o goleiro, sai na meia direita aqui, sozinho o goleiro Herrera, toca a bola para a esquerda, para a Portilha, Alberto Riveiros levanta o braço, ele prefere devolver a bola pelo meio do campo ainda, Ortegoza domina a bola para a Bota, ele volta essa bola pela meia direita com o Ortegoza inverte, já prefere a passada, abertura feita na esquerda, tenta a bola bem à frente, o lateral esquerdo, passa pelo meio campo, ó, Portilha e o zagueiro no fundo, para o Ortegoza, bola muito forte, fica fácil para Rafael, domina e sai jogando com o pé aqui dentro da sua pequena área. 4 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha as suas encomendas na internet e até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 4 no primeiro tempo, na marcação, bola para a ponta para Ferreira, opa, tomou um tranco nas costas, pede a falta, vantagem, aplicada essa bola, tem o campo do São Paulo, para o Oscar jogar, preste atenção também para o Oscar, hein, em que condição volta o meia talentoso do São Paulo hoje, hein? Eu espero que volte bem, né, mas é um jogador que está devendo futebol, principalmente pela falta de intensidade, né, um jogador acadêmico, joga muito com a bola no pé, mas não colabora muito sem a bola, hoje precisa ser um jogador mais dinâmico. Eu me lembro que o Hulk ficou anos na China, e aí quando veio pro Atlético, também começou mal. E depois se transformou no que ele é hoje. Quem sabe o Oscar não repete, mas no momento não está convencendo. Com quase 5 do primeiro tempo, essa bola volta no meio campo do São Paulo. Arboleda, Luiz Gustavo para Arboleda de volta. Mais à direita, sai jogando com Ferrarese. Na ponta passa Cedric. Domina e volta aqui pelo meio, Ferrarese entregando por Arboleda. Adriano Oliveira na mesa de som com Beto Rebeck. Caiane Martins na central técnica marcando. Na Argentina, em Córdoba, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos do primeiro tempo.
Primeira rodada na fase de grupos da Copa Libertadores. Tadieres e São Paulo, 0-0, Miliose. Copa Sul-Americana, o Grêmio está estreando contra o Sportivo Luquenho e tem um gol sendo analisado, pode ser o primeiro. Não foi, segue 0-0 contra o Sportivo Luquenho. Vitória também está empatando sem gols contra a Universidade Católica do Equador. O Ferreira tenta jogar, bate a marcação, corta a defesa com Riveiros, ela volta para o São Paulo, na direita Cédric, para cruzar pro gol, travado na marcação, Riveiros bate no próprio Cédric, reclama querendo uma falta, não foi nada, é só tiro de meta pro Tadieres, agora Nina Gagliotti. Só tiro de meta, ele ainda virou ali pro assistente, abriu os braços, ficou encarando, nada marcou, tiro de meta pro time argentino bater. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 6 primeiro tempo e o começo do jogo. 0-0, Alexandre Pretzel. Começou já com 2 faltas cometidas pelo São Paulo e uma pelo Tadieres. São Paulo marcando bastante em cima. O Tadieres teve uma bola parada, mas o chute foi ruim. Começa um jogo picotado, né? Um jogo realmente um pouco travado dos dois times. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! Com quase 7 primeiro tempo, essa bola volta na marcação com o time argentino, Tadieres. Santiago Fernandes levanta a bola para Benavides, que toca para o ataque. Levanta na ponta muito forte, a bola não chega no meio para Noel Bustos. Corta a defesa do São Paulo, já sai jogando Luiz Gustavo. Domina, dá Ferrarese, ela aponta a Cédric. Sai da falta, Ferrarese vai, coloca o pé, toma. Sobra a volta no meio para a equipe argentina. Com pressa, tenta jogar da Portilha. Vira a bola para a direita, na direita, caído Benavides, hein? Vai colocar para fora o jogador do time do Tadieres? Não vai não. Segue o jogo, domina Rick, sai da jogada aqui na esquerda, aqui o atacante brasileiro, Rick Moraes do Minas, se levanta Benavides, toca na ponta, devolve atrás com o zagueiro para Fernandes, que devolve a bola mais atrás ainda. 7:30 o primeiro tempo, placar de 0-0, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é Nakata. Ortegoza para trás, domina o zagueiro, entrega do meio, vira jogada para Santiago Fernandes, entrega a bola para a meia direita, ainda recebe de volta para Bota faz o giro, domina papel da canhota, gira, tenta jogar, perde a frente, desarmado o São Paulo, toma a frente, vem na jogada com Caleri, ele pelo meio campo, o Caleri recebe de volta, entrega pela meia direita ainda, Alisson se projeta na esquerda, aberto o Enzo Dias, vai tentar cruzar para a grande área, Enzo prefere o passe no fundo, dá para Ferreira atrás, devolve a bola para o próprio Enzo mais pela meia direita, Alisson fecha com Luiz Gustavo, bola aberta, Luiz Gustavo, com 8 primeiro tempo, 0-0, vira o passe da ponta, Luiz Gustavo, linha de fundo, tenta a bola pro Enzo, vem Ferreira, dominou Ferreira, bateu pro gol, desviada, ela vai sem escanteio, saiu, escanteio pro São Paulo, na esquerda, Nina Gagliotti. O Riveiros estava ali cercando a marcação, a bola explode na perna e vai pra linha de fundo do campo, Oscar na bola, escanteio pro São Paulo. Escanteio, São Paulo vai com tudo pro ataque, tenta jogar do São Paulo, tenta o gol. 8:30 o primeiro tempo, escanteio tricolor para a grande área, Arboleda, Alan Franco aqui dentro, Ferrarese é grandão também, Arboleda, perto da bola para fazer a cobrança, todo mundo marcando todo mundo, levantou pro gol para Ferrarese de cabeça, Fernandes tira a bola, botou na sobra, bate mal na bola aqui atrás de primeira, toca muito mal na bola, Cédric, tentou ganhar o time do São Paulo, falta, na sequência um braço aperto em Ferreirinha, tomou um tapão, é falta e é pro São Paulo, Nina. E muita reclamação para cima do árbitro chileno, o Ferreirinha fica com a mão ali na região do rosto, olha pro árbitro, vê se vai subir um cartão. Mais nada, e olha que a falta foi feia, viu, Canhão? Pegou de fato no rosto do Ferreirinha, quem estava envolvido no lance era o Bota, e só um destaque sobre o Benavides, ele que estava caído agora há pouco, você bem destacou, ele segue com dor e está mancando no campo de jogo. 9 minutos e meio do primeiro tempo, é falta marcada para o time do São Paulo cobrar. Herreiro, goleiro encostado na trave direita, sobe o muro, faz um sinalzinho, quero mais um, quero mais dois. Posiciona a barreira, a arbitragem, passa o Chantilly, o Felipe Gonzalez, posiciona a barreira, a bola também. 2 jogadores no muro, Oscar perto da bola para bater de pé direito. Enzo Dias para bater de pé esquerdo, é da meia esquerda. Com quase 10, Oscar levanta pro Arboleda, corta a defesa, Riveiros bate para fora, a bola sai da grande área, volta com o São Paulo aqui atrás com o Cédric, do que domina já vira e volta no meio campo, entrega pro Alisson, volta o goleiro Rafael, pede a bola, ele vira e volta, se a bola entrega mais atrás com o goleiro Rafael, domina e joga na entrada da grande área, em Córdoba, na Argentina, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos do primeiro tempo. Libertadores, a primeira rodada na fase de grupos por enquanto. Tadieres e São Paulo, tá
0-0, Miliose. 0-0 também entre Universidade de Chile e Botafogo. Estão jogando pela Copa Libertadores. O River Plate também empata sem gols contra o Universitário no Peru. 10 minutos e meio, o primeiro tempo é na Bandeirantes que você se liga. Por enquanto 0-0, Pretzel para Tadieres e São Paulo na Argentina, Pretzel. Jogo mais de estudos, né? Eu fiz essa referência de um pouco picotado, travado, porque não se desenvolve, né? Os times trocam 3, 4 passes e aí tem falta. Ou tem lance parado ou tem cobrança de escanteio. Tava vendo ali o nome de Ardiles, né? Em homenagem a Oswaldo Ardiles, está com 72 anos e começou no Instituto de Córdoba e foi campeão do mundo com Mário Kempis em 1978. Jogava demais o Ardiles, né? Muito. 11 minutos do primeiro tempo. Essa bola no campo do Tadieres. Vira marcado o Ortegoza. Toca na esquerda. Bota à frente esse passe para Riverso que domina. Já passa pelo meio campo. Bustos perto pelo meio. Prefere devolver a bola pela minha direita. Ainda fazendo proteção. Já toca pela minha direita. Bota na direita com o Benavides no fundo. Cruzou para a grande área. Tirou. Aqui atrás Enzo Dias. Afasta e bota para fora. Essa bola tem pressa. Vem Benavides para fazer a cobrança de arremesso lateral. 11,5 primeiro tempo. Já arremessa. Toca atrás, o zagueiro está bem à frente, o Santiago Fernandes. Toca pela meia direita, devolve o passe na meia direita para Portilho. Portilho ladinho para Santiago, entrega na meia para Rick. Dá a primeira finta, escapa da falta, vira pela meia direita ainda. Tenta jogar para Portilho, Portilho devolve essa bola. Toca de volta, se faz pelo meio campo ainda na tabela para Rick de primeira. Na bola com Bustos na grande área. Recuou para o goleiro Rafael. Alan Franco toca à frente, um bicuda na ponta. Benavides vai de cabeça, ganha o zagueiro. Toca pela ponta, 2 a marcado, tenta a primeira finta. Na jogada pela meia direita, outra finta, meia-lua, vem Benavides. Vai no fundo para bater pro gol, chuta, a bola vai desviada, toca no Alan Franco, tá em jogo ainda, vira pela ponta, tenta a defesa, trava. Ela com pressa para fazer cobrança Benavides, mas é mais atrás. Tá mostrando ali a assistente, a dona Leslie Vasquez. Lateral ataque do Tadieres. 12 primeiro tempo. Lateral já foi cobrado, bola para a minha direita. Ortegoza para Portilha. Portilha para a jogada para o lado esquerdo ainda. Domínio colombiano para o Riveiros. Paraguaio. Outra finta. Rick na esquerda lançado. Tenta driblar. Ganhou da proteção. Alisson. Domínio. Parece esse Rick é ensaboado, hein, pai? É bem Ele origem, vai para cima. Bem hein? origem brasileira. O único jogador de drible até agora. Do lado do Tadieres. Do São Paulo Ferreira. Foi pouco acionado até o momento. 12 minutos e meio, primeiro tempo, placar de 0-0. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra, dá tudo certo. Domina Portilha pelo meio campo, joga a bola atrás com o zagueiro, vira para Santiago Fernandes que toca na esquerda ainda. Tem aberto nesse lado o Portilho, tem novidade, domina, passa pelo meio campo, vai tentar atacar, na ponta levanta o braço, Riveiros, vai ter que devolver, a bola marca em cima dele, Caleri volta na proteção, devolve a bola para Portilha, no comando para Naruel, Bustos, de cabeça, Arboleda corta, ela volta aqui atrás, Luiz Gustavo ajeitando o peito e dá um balão, toca no comando, essa bola bem aberta na ponta, opa! Ortegoza não estava olhando para a bola, disputou com o Caleri, que a cadeira de arbitragem não pega a falta. Caleri está de pé, parece que não teve mesmo falta, hein, Nina Gagliotti? Nada marcado, o juiz só olhou pra ele, fez 2 gestos com a mão, segue o jogo, bola com Tadieres. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é Nakata. 13h30, primeiro tempo, seguimos com o placar de 0-0. Alexandre Pretzel comenta na Bandeirantes. E o jogo Pretzel? Tudo muito igual, né? Pelo que a gente tem visto no futebol sul-americano. São Paulo bem fechado, Tadieres sem muita criatividade, muita bola lateral e tentativa de cruzamento na área. Agora foi o Herrera, bola para o goleiro Guido Herrera, uma ligação direta na tentativa do Galarça, que jogou no Vasco da Gama. Jogou não, passou pelo Vasco da Gama. Vestiu a camisa do Vasco um dia. Ative o efeito Estrela, acesse o site e abra já sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. 14 primeiro tempo, Libertadores, primeira rodada. Fase de grupos, essa bola volta na marcação com a defesa argentina. Bola na esquerda para Riveiros. Liberdade com o lateral atacando, vai devolver a bola. O São Paulo marca no meio campo. Isoladão, Caleri fica um pouco mais à frente. 14h30, primeiro tempo, 0-0. Recuperação, bola no meio campo com o zagueiro. Domina o time do Tadieres para Fernandes. Tá livre, abre o passe na meia esquerda com o outro zagueiro de Portilha. Devolve a Riveiros, que entrega de volta para Portilho. Tem no meio campo. Isoladão pedindo à frente, marcado o Portilho. 15 para as 10 da noite, marcando o quinto sinal da Bandeirantes. Para trás, a bola para o goleiro. Pretzel chamou fora do ar aqui. E é bem isso mesmo, né? Recuada a bola para o Herrera. São Paulo marca, só tem o Caleri e o Oscar. Só o Caleri. Mas eles não conseguem jogar. Exatamente. E o Tadieres vai sair com ligação direta. Não tem passagem de bola. E aí, ó, divide o Arboleda, briga pela segunda bola. E ganha. E assim o jogo se desenha. Em Córdoba, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos é o primeiro tempo.
Placar da Copa Libertadores na primeira rodada na fase de grupos. Tadieres de São Paulo 0-0, Bruno Miliozzi. Jogos encerrados, Canhão na Copa Sul-Americana. O Corinthians perdeu para o Huracan mais cedo. Placar de 2-1 na Neoquímica Arena para a equipe argentina. O Vasco empatou com o Melgar no Peru por 3-3. Alisson chegou, bateu, vem o Ferrarese. O Ferrarese foi quem pegou. Teve bola, teve pé, ele pegou e pegou legal, né, Nina Gagliotti? Pegou mesmo, né? Exatamente. Na sequência, o árbitro deu uma falta para o São Paulo cobrar, a falta sofrida pelo Alisson. Pelo menos foi isso que ele gesticulou. Agora entrando em campo a equipe médica para ver o estado do jogador argentino. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. O brasileiro Rick Moraes é o cara que está caçado. Sim. De novo em cima dele. Exatamente, porque ele pega a bola e ele vai para cima. O São Paulo já sentiu que a jogada, o foco da jogada ofensiva é para o Rick. E aí o único jogador tem uma certa habilidade, né? O Nahuel Bustos está jogando como falso 9, por enquanto falso mesmo. Então, essa é a questão. São 16 minutos até agora e o jogo, por enquanto, não se desenha. É um jogo tecnicamente, olha, bem comum. E o detalhe é que é a segunda chegada aqui no Rick, na mesma canela, à esquerda. Sem dúvida. Será que alguém sabe de alguma coisa que aquela canela de repente está... Ferrarese. Pegada do Ferrarese agora foi daquelas, hein? O Ferrarese, que eu acho que é um zagueiro subestimado, viu? Acho que ele é um bom zagueiro, viu? Bom zagueiro. De vez em quando ele faz a função de lateral direito aqui, ó, e o Cédric vira um atacante pela direita. Pelo menos essa é a ideia do Zuberville. Oscar no fundo na esquerda, toca ao lado, Enzo Dias com o Oscar de volta pelo meio campo, vira o passe, toca Luiz Gustavo, abre a passada, meia direita com o Arboleda, 17, primeiro tempo 0-0, toca na meia direita, recebe marcação, vai voltar já, sobreviveu, Rick Moraes, domínio de volta o São Paulo, vem com o Luiz Gustavo, abre a passada pela ponta esquerda ainda, Oscar fecha aqui, tá marcado, vai ter que devolver, domina, entrega a bola para trás ainda. Do que domina, devolve a bola, sai jogando o Luiz Gustavo na direita, bela abertura. Cédric aqui tentou dominar, a bola quicou. Ele botou o pezão, pegou na canela e foi pra fora, Nina. Na hora que ele abriu o compasso para tentar dominar e entrar pela linha de fundo, cruzar, talvez para trás, seria uma possível chance de gol pro São Paulo. Nada feito, tiro de meta já cobrado. 18, primeiro tempo, essa bola pelo comando, forte o passe para Bustos, volta marcando Alan Franco, Rafael domina o goleiro do São Paulo, pé esquerdo, Micudo no ataque, levanta essa bola, dá pra ponta para Ferreirinha, ela bate na cabeça dele, bate em Benavides, volta pelo meio aqui atrás com bota, recua, sai jogando com os seus zagueiros, o time argentino agora, 18, primeiro tempo, 0-0, você ligado na maior rede de rádios do Brasil, Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Volta aqui a defesa aqui atrás, o Tadieres domina com o Portilho atrás com o Thiago Fernandes, toca do goleiro Herrera, pé esquerdo, levanta o goleiro Guido Herrera, toca na ponta, muito alta a bola para marcação de Rick. Ferrarese vai na primeira, dá uma puxeta e bota essa bola no meio campo, presentão para o adversário, Bota, tentou tomar, rebote, bateu a defesa, toca no próprio Bota, Luiz Gustavo de cabeça, dois em cima, gira a briga pela posse de bola ainda pelo meio campo do São Paulo, Cédric toma a jogada, vira pelo comando, para Caleri, gira bem, na primeira bola sai da falta, na segunda ainda sai também, gira, toma a terceira, aí não dá, Nina, tomou a terceira, é falta, Nina. Falta para o São Paulo cobrar no campo de defesa, Ferrarese já saiu jogando com o Arboleda no campo de defesa. 19 no primeiro tempo, 0-0, São Paulo com pressa, joga essa bola para a esquerda para Ferreirinha, Oscar fecha ao seu lado, levanta a cabeça, devolve ela pela ponta ainda para o Enzo Dias mais atrás ainda, o Oscar se projeta, Caleri passa no comando, bola aberta com o Oscar entrega essa bola para a esquerda, Enzo Dias com Ferreira, cruzou para a grande área a bola, tá livre, Caleri para trás, ajeitou o Alisson, bateu prensada, a bola vai na ponta, vai chegar Ferrarese, levantou pro gol de cabeça, corta a defesa com Ribeiros, sobra a volta no meio campo ainda com Rick Martin, tentou defesa de cabeça sobre a marcação para fazer a falta o Arboleda. Toma o zagueiro, mas está voltando no impedimento, é isso, Nina? Exatamente, ele que subiu para disputar a bola com o zagueiro do Tadieres. Na hora que estava voltando, ia tentar roubar essa bola. Posição de impedimento, segue 0-0 em Córdoba. Um jogo tecnicamente fraquíssimo. A gente vai chegar a 20 do primeiro tempo, teve a parada para o atendimento do Rick. Mas bola mesmo que a gente estava esperando. São Paulo é o time resguardado, está tentando jogar no erro do Tadieres. Novamente muita ligação direta e bolas pelas laterais. Meio de campo também não funciona. Nenhuma finalização do jogo. Zero. Adriano Oliveira na mesa com Beto Rebeque, Caiane Martins na central técnica marcando. Na Argentina, em Córdoba, a bola rola, o relógio não para.
21º tempo. Na Libertadores, a primeira rodada na fase de grupos. Por enquanto, o Tadieres de São Paulo. 0-0, Bruno Miliozzi. E tem gol do Grêmio. Na Copa Sul-Americana, o tricolor abriu o placar contra o Esportivo Luquenho. De pênalti, Arezzo faz 1-0. E o Rick Moraes disputou com o Alisson, pisão no jogador do São Paulo. Nina. Ele devolveu a pegada que ele recebeu agora há pouco, viu, Canhão? Deixou o pé, as travas da chuteira no tornozelo do Alisson, que roda no gramado, gira no gramado com muitas dores, vai se levantando devagar. Mas não sei não, viu? Acho que poderia ter um cartão amarelo nessa jogada. Poderia mesmo. Lance para VAR não, mas o amarelo sem dúvida. Uma chegada um pouco mais firme do Rick Moraes, o brasileiro, hein? Botou o pezão e por cima, em cima do Alisson. 21, primeiro tempo e o jogo. Pretzel 0-0 para Tadieres e São Paulo. São Paulo chega de vez em quando, só de vez em quando. Não, se terminar 0-0, o Beldia vai sair satisfeito. É um ponto fora de casa. Claro que é cedo ainda. Pô, mas tem 21 do primeiro tempo, sim, mas eu esperava um jogo melhor. O São Paulo mais ativo, né? Resguardado, cauteloso até demais. Esperava ver o São Paulo incisivo, né? Para cima do Tadieres, que está em crise técnica e mostra claramente por quê. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Oscar domina meu campo. E o Oscar Pretzel, por enquanto, um pouco tímido. O Oscar está longe até da grande área. Não, a bola passando pouco por ele também, né? O time do São Paulo forçando demais a bola pelos lados. O Caleri até não está aparecendo bem. Olha o que acontece. O Ferrarese vira lateral direito e o Cedric abre lá na ponta. Então os três zagueiros é mais o papel. O Ferrarese conversando com o português aqui, ó. Então é isso que o São Paulo está tentando. E vem de volta o São Paulo na esquerda com o Oscar. Dá na grande área. Caleri pede, o goleiro saiu. Caleri cabeceou. Tá sem ângulo. Busca a bola lá do esquerdo para adiantar demais. Por baixo a bola vem na marcação. Tentando o zagueiro Fernandes. Caleri deixa o pé. Comete a falta em Santiago Fernandes. Ele atinge a canela do zagueiro adversário. Foi violenta essa pancada do Cadeira, mas ele nem vê o Santiago chegando. Pelo jeitão não tem cartão para o centroavante do São Paulo, não. Nina. Por enquanto não subiu o cartão. Ele que recebeu um lançamento, conseguiu ganhar de cabeça a bola do goleiro. E na hora que viu o gol livre, tentou trazer a bola para o centro da área e não conseguiu. Ela indo em direção à linha de fundo, acaba perdendo o domínio dela. E aí sim, vai com tudo na canela do jogador do Tadieres, que fica com dores deitado no gramado, mas a princípio sem cartão amarelo pro Caleri. Olha, a arbitragem interpreta que ele vai na bola, né? Por isso que o jogador chega um pouquinho antes, ele pega o pé do jogador do Tadieres. Eu daria o amarelo. Aqui no Brasil seria amarelo direto, né? Sem hesitar. Nos jogos da Conmebol não é bem assim. Esse árbitro, ele não é um árbitro que dá muitos cartões. Ele tem uma média de 3 cartões amarelos por partida na Libertadores. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas, internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 23,5, primeiro tempo, essa bola para o São Paulo para tentar jogar Ferreira. E a bola sai com pressa, já remessa Benavides, toca para a bota para trás ainda. Ribeiro já fechado aqui, ele devolve a bola com o zagueiro. Santiago Fernandes enfia no comando, bola muito alta, forte demais. É do Rafael que sai com o pé, domina primeiro com o pé, com o peito e joga. O goleiro do São Paulo está sozinho. Libertadores e Sul-Americana ao vivo, com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! Abraçando você com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial nas imagens, com Alexandre Marques, com Guilherme Maciel no digital. Para frente, a bola para frente, a bola. Caleri vem na marcação, defesa. Enzo Dias botou o cabeção, tomou na ponta Ferreira, domina Ferreira, o Oscar encostou. Ferreira driblou, dá para o Oscar na ponta. Enzo Dias parece impedido, vai tentar cruzar, tá na banheira, não tá não. Segue a bola, Enzo de novo na primeira para Ferreira, dele para o Oscar. Gira, tomou porrada sem bola, Ferreirinha. Oscar girou para lá, para cá, sai do bota, levanta na direita a bola com o Cedric, bota no peito. Riveiros tira, toca à frente, ela volta para o São Paulo, para o Arboleda. Levanta a bola pela ponta, Cedric. Vem Henrique, bate com o braço, opa! Botou, deu um tapão, bateu com pressa Cedric, dá para Ferrarese, para Cedric, vai no ponto, para cruzar, girou o português para o pé direito, para o esquerdo, toca de volta a bola para Ferrarese, de volta era para o Cedric, devolve atrás ainda, vira a bola com o Arboleda, quase 25, o primeiro tempo 0-0 na Argentina, em Córdoba. Oscar devolve a bola com o zagueiro Alan Franco, domina e volta o São Paulo a jogar na sua defesa, próximos dos 25, sai jogando aqui atrás da São Paulo, Luiz Gustavo entrega para trás com o Oscar, Oscar devolve a bola, Luiz Gustavo mais atrás ele com o Alan Franco. No estádio Mário Kempes, em Córdoba, a bola rola, o relógio não para. 25, primeiro tempo.
Libertadores, primeira rodada na fase de grupos, 0-0. Tadieres e São Paulo, Miriose. Na Libertadores, o River Plate abre o placar contra o Universitário, vence por 1-0. Botafogo está empatando ainda por 0-0 contra Laú no Chile. 25,5, primeiro tempo. Alexandre Pretzel tá 0-0. Que hora vai começar o jogo, Pretzel? A impressão que dá é a seguinte: se o árbitro chamasse os dois técnicos, dá para terminar assim, um ponto para cada um na estreia, ninguém perde. Tá ótimo. Essa é a impressão que dá. Jogo tecnicamente sofrível até agora. Sofrível. Falta marcada pela meia direita, o São Paulo vem com pressa para jogar. 26, primeiro tempo, por enquanto 0-0. No intervalo você tem Ricardo Capriotti. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. E é o Rick de novo, pelo jeito pegaram ele, hein? É o tornozelo esquerdo, daquele que já bateram 2 vezes, Nina. E tá com cara que o Alexander Medina vai mexer nesse time, porque o De Pietri, camisa número 11, tá prontinho para entrar. E como ele é atacante, a chance de ser no lugar do Rick é gigantesca. Jogou no Bahia, né, o De Pietri. Jogou no Bahia. Vai sair o Rick, né? Tomou tanta pancada que vai sair. Você lembra do Rick angolano, centroavante que jogou no Vitória, na década de 80, né? O cara fazia gol todo domingo. O De Pietri em campo, então. É isso, Nina, na vaga do Rick Moraes, que saiu machucado. Exatamente, confirmando a alteração. Camisa número 11, De Pietri, entrando no lugar do camisa 77. Rick, o brasileiro, saindo de campo, que joga no time argentino, no caso, né? Na Argentina, não. Também, né? Pode acontecer. O De Pietri já chegou arrumando confusão. Ele e Ferrarese na bola, ele dá um empurrão no Ferrarese. Ele dá um empurrão e toma amarelo, o De Pietri. O cara entrou, não pegou na bola, parece o Ferrarese encostou. Parece que tomou amarelo, hein? Parece. Já daqui a pouco confirmar. Parece que tomou. Ele empurra o Ferrarese. Ele e o Ferrarese trocam ali supapos. Acho que o Ferrarese deu um beliscão nele. A impressão é essa. E aí o Ferrarese se enfesou. Ah lá, olha, tem a marca da unha nas costas do De Pietri. Ou ele trouxe de casa ou foi de agora. Se ele trouxe de casa... É de fato um vergão ali que tem nas costas dele. Tem uma gíria aqui no Brasil que a gente fala que o cara tá com unha grande, né? Quando ele tá por cima, né? Ele acha que ele é melhor que todo mundo, né? Tá com unha grande. Pô, bota a unha essa do Ferrarese, hein? E subiu o amarelo, Canhão. A unhada. 11 segundos em campo, o De Pietri amarelado. Ele não havia pego na bola, ele tava completamente longe da bola, que tava do outro lado. Vem cá, que jogo ruim, hein? Nossa Senhora. O árbitro tem que dar desconto esse jogo, hein? Acréscimo. O São Paulo gasta uma fortuna para ter um elenco desse. Não tem uma jogada, não tem nada. E o Tadieres é isso aí mesmo. O seu treinador que é fraco, o Alexander Medina. E o time não tem muita criatividade também. Vamos ver se sai alguma jogada. Pô, Pretzel, e o jogo ruim, o relógio não anda. São 28h30 ainda. Parece que começou há 4 horas esse jogo. O apito final vai começar meia-noite, que o jogo vai levar 2 horas. Né? Mamma mia. Pra ponta, Portilho, pra ganhar com Tadieres, força e toma, levanta a bola pra Benavides, na direita pra cruzar pro gol, marcado pra trás esse passe, fecha com ele, domina sozinho, Ortigosa, girou, tomou o tranco, sai do Ferreirinha, driblou de novo, vai no ponto pra cruzar pro gol, outro drible, Carrinho por baixo, escanteio, Enzo Dias colocou o pezão no Carrinho, escanteio, Tadieres na direita, Nina. Carrinho perfeito do Enzo Dias, vale o destaque, a bola sai em linha de fundo, vem bola na área do Rafael. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. 29 minutos do primeiro tempo, tem escanteio para cobrar. O Tadieres, os zagueiros vão para a área. Portilho, Fernandes aqui dentro então. Autorizada a cobrança para Fernandes. Rafael de soco, tira a bola da grande área. Volta na sobra aqui atrás de frente. Bateu Portilho pro gol, vai desviada. Rafael defendeu. Canhão do Portilho, da entrada da grande área, tem um pezinho no meio do caminho. Rafael defendeu sem soltar, Nina Gagliotti. Aos 30 minutos de jogo, Canhão, a primeira finalização em direção ao gol. E essa finalização foi do time argentino, mas sem muito perigo. O Rafael fez a defesa e já saiu jogando com a equipe do São Paulo. 10 da noite em ponto, quinto sinal da Bandeirantes, marca hora de Brasília. Com quase 30, primeiro tempo, seguimos com o placar de 0-0, bola com São Paulo com o Oscar. Oscar toca do ladinho, pede Ferreirinha devolve a bola pro Oscar de volta. Na ponta direita, Cédric levanta o braço, pede ao lado o Alisson, prefere girar, o Oscar domina e volta a bola com o Luiz Gustavo. Em Córdoba, na Argentina, a bola rola, o relógio não para. 30, agora meia hora do primeiro tempo.
Libertadores, a primeira rodada. Tajeres e São Paulo. Tá 0-0 pro Domiliose. E o Grêmio acaba de sofrer um empate. O Sportivo Luquenho faz 1-1 jogo no Paraguai. Além disso, o Vitória está empatando com a Universidade Católica em Salvador pela Copa Sul-Americana. Lateral ataque do São Paulo, Enzo Dias para cobrar aqui do lado esquerdo. Ative o efeito Estrela. Acesse o site e abra já sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Arboleda para trás, Alan Franco domina a perna canhota, um bicudo na ponta muito alta para Caleri, forte demais, ela fica pro goleiro, domina Herrera e joga sozinho dentro da sua grande área. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 31 primeiro tempo, essa bola volta com Riveiros na ponta, tocará para fora direto pela linha lateral, arremesso para o São Paulo jogar. 32 primeiro tempo, Alexandre Pretzel, vou perguntar de novo, que hora vai começar o jogo, Pretzel? Não tem nada, viu, e não é antipatia nossa, pô, o Pretzel não sabe, não vai analisar o jogo, eu tô analisando, o problema é analisar o quê? Aí é que tá o detalhe, teve um chute agora, finalmente o chute do Portilha e o goleiro Rafael defendeu, que foi a primeira finalização aos 30 minutos do primeiro tempo, até os 30 não aconteceu nada. Os dois times cheios de medo para jogar e com os dois goleiros fazendo ligações diretas. Os dois. Bola nos dois goleiros e tome bico para frente. Então é o seguinte, é muito pouco para o que a gente esperava do São Paulo. São Paulo poderia ser um pouco mais incisivo, né? Ah, mas empatar fora na estreia da Libertadores é bom. Jogando essa bolinha aí, quem joga pelo empate tem chance de perder jogando desse jeito. E contra um adversário que não apresentou nada, ou seja, dá para ganhar um jogo. Tá claramente a campanha desse time na Liga Argentina é fraca, é um dos piores. Então tá mostrando, nos últimos 8 jogos, o Tajeres empatou 5 jogos em 0-0. Tem uma dificuldade tremenda de fazer gol, cara. E o São Paulo não ataca esse time. 32 minutos, primeiro tempo, seguimos com 0-0 na Argentina. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Arboleda para a direita, essa bola vira com Cédric, belo passe para a direita, vai fechar Ferrarese, do fundo para tentar cruzar, volta, Riveiros primeiro, na grande área entrega a bola com o goleiro Herrera, domina no pé para jogar sozinho. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser Cio, a mais premiada do Brasil. Se é Cio, pode confiar. Pro comando a bola, Bustos, vai, Alan Franco chegou agarrado, vantagem pro São Paulo, Alisson pega a sombra, meu campo tem na ponta esquerda, Bertão Ferreira, bota pra ele, posição legal, vai no fundo pra tentar buscar, fechou por aqui, tentou a jogada, dominou, Oscar como se fosse um ponta, tocou pra trás a bola, devolveu, dá pro Enzo Dias, cruza pro gol, desviada, a bola vai pra fora. Enzo Dias domina a bola, simplesmente levanta a cabeça, enfia um bicudo em cima do zagueiro. Essa bola vai pela linha lateral, ele compressa, já cobra. Dá pro Alisson que toca na meia direita, vira para o Luiz Gustavo. De volta a bola pro Enzo Dias, lado esquerdo. Corta pro pé direito, não é o bom, devolve no canhoto e toca para trás de volta. Toca Luiz Gustavo no meio campo, devolve a bola para Alan Franco. 33,5 primeiro tempo, tá sofrível o jogo. Tajeres e São Paulo empatando em 0-0 e o São Paulo aperta na direita. Oscar fecha aqui com Cédric. Cédric tira a marcação, bate atrás com Caleri. Caleri volta a bola para Cédric. Mais atrás com Ferrarese, mais atrás ainda com Arboleda. Tem Alan Franco, domina e joga o São Paulo. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha suas encomendas, internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Próximos dos 34, São Paulo joga com a Arboleda na direita, devolve, ela para Ferrari, vai voltar para o goleiro, quase que volta para o goleiro. Toca do ladinho, devolve a bola com o Alan Franco de novo, joga o time do São Paulo. Chamou a atenção que os zagueiros agora ficaram olhando para os atacantes, mas e aí? Hein? Vocês não vão se mexer? O Arboleda fez esse sinal para os caras da frente, vamos ver agora, olha o Ferreira. Ferreirinha na canhota, belo giro, tentou uma caneta, ganhou, vai na guilheira para cruzar para o gol, travado, vem Fernandes. O pé mandando para fora para escanteio, uma boa jogada do Ferreirinha. Jogada bonita, simplesinha. Escanteio São Paulo, Nina. O zagueiro de 20 anos conseguiu colocar essa bola para escanteio. Vem São Paulo atacando o time argentino. 34 minutos e meio do primeiro tempo. Escanteio, Oscar põe no chão e já cobra na grande área. A bola Luiz Gustavo pro Oscar. Levantou pro gol. Ela vai para fora. Rápido demais, não deu tempo de chegar o Arboleda. Lamenta o Oscar também, Nina. Na jogada ensaiada na cobrança de escanteio, era uma tentativa de triangulação, a equipe do São Paulo fazia, mas no cruzamento do Oscar foi muito forte e saiu pela linha de fundo. O São Paulo que ainda não chutou uma bolinha sequer no gol, lembrando que os dois artilheiros do São Paulo no ano, o André Silva com 5 gols e o Luciano com 4,
estão sentados no banco de reservas. Beto Rebeque, Caiame Martins na central técnica, Adriano Oliveira, mesa de som marcando. Na Argentina, a bola rola, o relógio não para. 35 do primeiro tempo. No estádio Mário Kempis em Córdoba, Libertadores. Tadieres de São Paulo tá 0-0, Bruno Miliozzi. Mais cedo pela Libertadores, o Vélez Sarsfield bateu o Peñarol, placar de 2-1. No momento, o Botafogo tá empatando com a Laú no Chile por 0-0, Canhão. Ferreirinha dá o primeiro come, sai do Benavides, inverte na direita ao Cedric, fechando com o Alisson por aqui. É pro Alisson, bota no pé direito, tenta o corte, da ponta, fecha pela meia, já recua, enfia por dentro. O Luiz Gustavo tem na meia direita, abertão pelo comando Caleri, já puxa a primeira marcação para Ferreira, toca por meio. Alisson tentou, Caleri levanta, defesa aqui atrás, corta na marcação Portilho, de cabeça ganha na bola Ferrarese, na primeira bola prensada, recuada de bico, tira a defesa com o zagueiro Fernandes, toca à frente a bola para chegar na Royal Bustos, cabeceia Arboleda, toca na ponta, sobra a volta cedo do São Paulo ainda. Alisson domina na meia direita de primeiro esse passe. Ferrarese, Alisson na travada, ganha, vem Luiz Gustavo. De primeiro enfia na ponta esquerda esse passe. Tenta o passe na ponta, bem que na marcação com Alan Franco. Enzo Dias virou essa bola para Ferreira na área. Dominou, Oscar do lado pediu, ganhou na marcação. Oscar levantou para Caleri para fazer o gol, escorou. É gol! Na primeira boa jogada do tricolor na esquerda, com Oscar e Ferreirinha, cruzamento na segunda trave, a defesa fica olhando, o goleiro não sai, Caleri dentro da pequena área, põe o pé escorando e mandando para dentro, para fazer o gol do São Paulo. Caleri, toca do Caleri que é gol! Pro São Paulo, Tadieres 0, Caleri, o artilheiro, estava precisando chegar uma bola, chegou, tricolor 1-0, Herrera não tem jeito, tá feito, gol do São Paulo, Nina Gagliotti. Há 9 meses sem marcar um gol fora de casa, fora do Morumbi, Caleri sai da seca e se torna o maior artilheiro do São Paulo na história da Libertadores com 15 gols, passando Luiz Fabiano e Rogério Ceni, ele que se coloca com letras garrafais na história do São Paulo, mas acho que o Oscar no lance está impedido, Canhão. Pelo menos imagem mostrada, é o que parece muito. Aqui na imagem. Vai ser anulado o gol. Vai ser anulado. Eu achei que, Nina, quando tu me perguntou, achei que era o Caleri que está ali, não que o Oscar. Tu viu muito bem, Nina. Nina fora do ar falou, não estava impedido. Eu achei que tu estava me perguntando do Caleri, porque a imagem não estava aberta, né? O Caleri, ele vem de trás, mas o Oscar na hora que ele recebe do Ferreira, ele está impedido. Ele vai volta ser anulado, um pouquinho, ele dá um passinho para trás e na hora que ele faz perna isso, esquerda, né? Naquela ele acaba ficando passada, em situação quando de vem o toque do Ferreira, ele está revendo, na verdade, também um possível pênalti no Ferreira, né? Tá. Mas eu acho que não foi nada. Não tem um deslocamento do Ortigosa na camisa do Ferreirinha, a checagem é sobre o gol, né? Mas o lance no Ferreira é antes do lance de impedimento. Sim. Então, se for pênalti, será dado. Vai no VAR. Ele vai vir no VAR para checar o pênalti. Esse foi pênalti. Não, impedimento. Ué, por que ele sinalou que viria no monitor? Acho que ele não precisava sinalizar o VAR, ele só sinalizou que o VAR o avisou, né? Mas eles não precisam fazer. Esse sinal é de quem vai pro monitor. Vai pro VAR, ele não foi, ele só sinalizou. Me avisaram no VAR que estava impedido, foi isso, né? Estava à frente o Oscar e estava muito à frente. 39, primeiro tempo, mas ainda bem, o Pretzel saiu um lance legal com o gol do São Paulo. Opa, quem sabe tenhamos futebol, Pretzel 0-0. Exatamente, o Caleri precisava desse gol. São Paulo não tinha feito nada, pessoal, e não é exagero, a gente não está pegando o pé de ninguém, o jogo está fraco tecnicamente. E esse lance, o Oscar não olhou pro Caleri, o Oscar baixou a cabeça e cruzou a bola na área. E o Riveiros e o Herrera falharam, o goleiro e o lateral do time do Tadieres. E o Caleri, com oportunismo, fez o gol. Uma pena que o Oscar estava impedido. Arboleda de bico, alivia, toca no meio campo, sobe da marcação, tira Benavides, a bola volta, de bico, alivia aqui atrás do Alisson, dá na ponta, para Ferreira, é rápido, tentou driblar, usou o braço, depois agarrou o adversário, ele comete a falta, Nina Gagliotti, e fica no chão, o próprio Ferreira, ele bateu e está no chão, Nina. Exatamente, ele ficou ali sentindo o lance, é um time que comete muitas faltas desse time argentino, e o time do São Paulo vai sofrendo com essa catimba argentina em Córdoba. Libertadores e Sul-Americana ao vivo, com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! Vamos pro toque da Bandeirantes, marcando no Mário Kempis em Córdoba. A bola rola, o relógio não para. 40.
40 minutos do primeiro tempo. Fase de grupos, a primeira rodada, 0-0 para Tadieres e São Paulo. Bruno Miliozzi. Outros brasileiros jogando pela Copa Sul-Americana. O Grêmio está empatando com o Sportivo Luquenho no Paraguai, 1-1. Vitória está zerado no placar contra a Universidade Católica em Salvador. Eu e você ligados pela mesma emoção na Bandeirantes. Bola para a ponta, nem Caleri distribui, jogada para fora. Toca a Caleri na canela do adversário, não bateu no próprio pé do Caleri. 40 minutos e meio. Alexandre Pretzel, quem sabe tenhamos futebol. Por enquanto nada de jogo, 0-0 Pretzel. O melhor lance foi o gol anulado do São Paulo. É isso que a gente tem que dizer. Foi o melhor lance do primeiro tempo. Tadieres não fez nada, teve um chute no gol rasteiro, fraco para a defesa do Rafael e só. O time do Tadieres mostra porque está mal no Campeonato Argentino, porque não consegue fazer gols, porque só empata ou perde. E o São Paulo, pouquíssima criatividade, pouquíssima. 41, Arboleda pela direita para chutar, bate trançada na bola com em cima, ele chegando aqui na ponta Bustos. É lateral, defesa do São Paulo, joga segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é Nakata. Ricardo Capriotti vem em instantes para comandar o intervalo pela Bandeirantes. Ferrarese e Alisson cabeceia para trás, ela vem na marcação com Bustos, perdeu na primeira bola. Riveiros ganha, toca para Portilha mais atrás ainda. Volta o zagueiro Fernandes na grande área com o goleiro. Domina Herrera, pressão de Caleri. Herrera demora para bater na bola. Enfia pela meia. Belo giro. Vai jogando pela meia direita. Domina Portilha. Toca na ponta. Pela meia direita com o Ortegoza. Ortegoza marcado pelo Boscar. Toca a bola para a meia direita. Agora abre na esquerda. Tá sozinho. Abertão na proteção com o zagueiro Portilho. No que domina rápido. Já dá o primeiro come. Enfia na ponta esquerda. Para Ribeiros. Uma finta. Primeira jogada. Enfia pela ponta o passe. Ortegoza cruzou para fora. Chega batendo mal de canela. Colocando longe do gol. Linha de fundo. Nina. Coitada da bola, esse lance foi feio pela linha lateral do campo, ele tentava cruzar, acabou pegando de bico, a bola foi direto para fora, mais um tiro de meta para o Rafael cobrar. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é Nakata. 42:30, vai acabar o primeiro tempo em instantes, por enquanto 0-0. Tomara não venha com acréscimos o Felipe Gonzalez, Pretzel, só faltar, hein? Não, ele vai dar porque teve o lance do gol, né? Do lado. Ainda nós tivemos aquelas faltas cometidas no Rick com a entrada do De Pietri, né? Então ele ficou parado ali uns 3 minutos. Eu acho que ele vai dar os 3, viu, cara? Na direita, Caleri para ganhar, bateu pro gol, Ortigosa em cima dele, travou. Sai da área, Caleri para ganhar, um escanteio pro São Paulo pela direita, Nina. E conseguiu puxar uma jogada com um pouco mais de velocidade, que é algo que o São Paulo não fez nesse primeiro tempo. Vem Oscar na bola colocar, vem Oscar pra bola colocar o escanteio para o São Paulo bater. 43 minutos do primeiro tempo para a grande área. Cédric, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco. Oscar, escanteio, São Paulo, pé direito na ponta direita. Levantou pro gol. Cadeira, cabeceia, Luiz Gustavo no alto. Pega o goleiro Herrera. E tá no chão o Caleri. Quando ele sobe de cabeça, tem uma trombada no meio da grande área com o Fernandes. Levanta Herrera de cabeça, Alan Franco tira essa bola e levanta na ponta para Enzo Dias. Tá sozinho no final, agora não tá mais não, tenta a fita. Opa! Tomou um tapão, é falta marcada, mais uma. Você tem a contagem nas faltas aí, Pretzel? Essa é a 45ª? 8-4 pro Tadieres. 8-4, só isso. É que o jogo ficou muito parado, né? Parece que tem muitas faltas, mas na realidade ficou parado mais por cera, por jogador no chão, por divididas, né? 44, já a plaquinha vai subir na mão da Dione Rissos, que é a quarta árbitra. Tem Arboleda para trás, faz a inversão, vira o passe para Alan Franco, o zagueiro tricolor domina a bola, marcado por Bustos, enfia pela meia direita para Luiz Gustavo, dele para o Enzo Dias, na ponta pede Oscar, pede Ferreirinha, devolve a bola o Enzo, toca Alan Franco, pede no gol Rafael, levanta Alan Franco na fogueira, tocou na bola, quase que essa bola pela ponta esquerda, Galarza, sobra a volta para o São Paulo, para Ferrarese, no comando, para Cadeira e Calcanhar, tentou no meio, Oscar, a bola vem na marcação, bateu com o braço, o Oscar, a arbitragem, não viu, Oscar toca muito mal, tenta Galarza, sobra na esquerda, com De Pietri, recebe de volta para Galarza, tomou pressão do Oscar, devolve, bota a bola com o zagueiro, Fernandes começa atrás e entrega com o goleiro. 10:15 da noite, o quinto sinal da Bandeirantes está marcando. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Herrera para Santiago, toca a bola para a meia direita, na jogada pela ponta, vem fechando bem aberto, bota, domina, tem Santiago de volta, vem com Benavides, vira pelo meio do campo ainda, na jogada ele devolve a bola o Ortigosa, sai pela meia direita, Santiago Fernandes vira a bola para a ponta direita. 45. Mais 2.
Deu só 2, né? Eu acho que ele deu 2 pelo que tu dissesse, viu, Rogério? Não tá dando pra apitar esse jogo. O jogo tá tão ruim que eu só vou dar 2. Ele tá vendo o jogo. Vamos acabar logo nesse primeiro tempo aqui. Vem Luiz Gustavo, dá na meia pro Enzo Dias, tomou pressão. Oscar com ele, tomou toque por baixo, falta marcada em cima do Oscar. Ainda tímida a atuação de Oscar. Não fosse o lance do gol, que foi anulado muito bem, tá sumido no jogo. Se terminasse agora, a nota dele seria 3. Nota do primeiro tempo do Oscar, 3. 45-30, iremos a 47. Falta marcada no Oscar, se levanta, reclama que queria cartão, nada de falta, aliás, nada de cartão. Falta cobrada com pressa para Cédric. Cédric atrás recua, Ferrarese, mais atrás para o Arboleda. Bustos em cima, vem Alan Franco, domina a Arboleda. Dá para o Alan Franco, toca a bola para o Enzo Dias. Na esquerda para escapar na velocidade. Com quase, agora 46. Enzo na ponta, limpou o primeiro marcador. Devolve atrás ainda, Luiz Gustavo, mais atrás ainda. Alan Franco fecha, devolve a bola. Rafael domina com o pé para jogar. Quem sabe Zubeldia não volta com alteração, né, Pretzel? Pelo menos uma. Volta com o Luciano, tira um zagueiro. O Tadieres praticamente não ataca. Não quer tirar o Ferrarese, que não faz um mau jogo. Tira o Arboleda. Deixa o Alan Franco, que é o melhor zagueiro de São Paulo. E o Cédric, hein? Nossa, eu não dou sorte de ver o português jogar. Pra mim não tem nada o Cédric. 30 segundos para acabar o primeiro tempo. Essa bola volta com o São Paulo aqui atrás. Luiz Gustavo toca a bola para o Oscar, que lança, ele volta esse passe na esquerda ainda. Ferreirinha aqui. Enzo Dias passa. Ferreira driblou, ganhou na área, limpou mais um para bater pro gol, para cruzar, tocou para trás. Fraca a bola pro zagueiro. Santiago Domida levanta a bola para o ataque. Toca pelo meio, rebate o Arboleda. Ferrarese vai no carrinho, toma o rebote, vai no meio para Portilho. Toca na canhota, Bertão de primeira, toca na ponta esse passe. Tenta a bota vira com De Pietri, devolve a bola. Galazza por aqui ainda. Na canhota, linha de fundo. Ortigosa cruzou, bate no Arboleda, vai sair pela linha lateral. Vai acabar o primeiro tempo. Atro olhou pro relógio. Felipe Gonçalves, não acaba não. Cobrando arremesso lateral, ataque do time argentino. Bota para trás de primeira, para Portilha. Um canhão. Bandeirantes, o canal do esporte. E esse deve ter sido o último lance do primeiro tempo, hein? Esse bicudo no meio da arquibancada é para acabar o primeiro tempo. Passamos de 47 e 30. Olha pro relógio, Felipe Gonçalves vai esperar apenas a reposição do Rafael. Não. Apitou agora. Termina o árbitro. Acaba o primeiro tempo em Córdoba. E São Paulo empatando em 0-0, intervalo. Bandeirantes, alô, Ricardo Capriotti. Fala, Canhão, você volta já para o segundo tempo. Daqui a pouquinho tem muito mais, os 45 minutos finais. E por enquanto 0 para o São Paulo, 0 também para o Tadieres. E aí, Nina Gagliotti, o clima, como é que é aí na saída dos dois times do campo de jogo, hein? Como é que tá o clima aí da boleirada, Nina? Os times estão saindo lentamente do campo de jogo. Quem tá nervoso mesmo é o técnico Luiz Zubeldia. Ficou para um lado e para o outro o jogo inteiro. Agora no último lance parecia que ia ele cobrar o lateral para o Tadieres. Detalhe Capri, que o São Paulo só finalizou uma vez no gol do Guido Herrera. E isso, claro, estou falando do gol que foi anulado por impedimento. Tirando esse lance, não teve mais nenhuma finalização do São Paulo no jogo. De fato, um jogo pobre nesse primeiro tempo. Lembrando que os artilheiros do São Paulo no ano, o André Silva com 5 gols e o Luciano com 4, estão sentados no banco de reservas, Capri. Você volta já, Nina, daqui a pouquinho para todo o segundo tempo aqui na Bandeirantes. Agora é hora de opinião, vamos ouvir o Alexandre Pretzel. O Pretzel vai explicar aqui para o torcedor são paulino. Pretzel, o que é que tá rolando aí com o São Paulo, com o Tricolor? Porque era para jogar Bom, o São Paulo já não tá jogando há um bom tempo, não é? Mas era para estar jogando um pouquinho mais, não é? Com o Zubeldia tentando melhorar, qualificar um pouco mais esse time. Tentou com o Oscar hoje aí, mas aparentemente não está sendo suficiente, não é, Pretzel? Muito fraco, Capri. Boa noite. Muito fraco. São 3 zagueiros. O Ferrarese vira lateral direito quando o São Paulo tem a bola. E aí o Cédric vira a ponta pela direita, mas não recebeu uma bola para fazer o apoio. Quer dizer, o português praticamente não tocou na bola. O Zubeldia mudou a formação do time. O time que enfrentou o Sport, ele tirou os 2 alas, tirou o Igor Vinícius e tirou o Wendel. E aí botou o Cédric e o Enzo Dias. Tirou também o Luciano e tirou o Marcos Antônio. E botou o Oscar e o Ferreira. Eu esperava um time mais ofensivo, a bola passando mais pelo meio. Não foi isso que aconteceu. Futebol sofrível. Até durante o primeiro tempo a gente ficou falando da baixa qualidade do jogo. A gente quer trazer o torcedor para o nosso lado, né? Fazer com que a galera sinta que tem um bom jogo pela frente. Mas não dá, não teve uma finalização no jogo.
A melhor coisa do São Paulo foi o gol anulado, que no primeiro momento me parecia gol legal, mas depois a imagem mostrou que o Oscar estava impedido quando ele recebe a bola do Ferreira. Ferreira, um parente sobre o Ferreira, o melhor jogador de São Paulo, o único cara que tentou pegar a bola e partir para cima dos limitados marcadores do time do Tadieres. Esse Tadieres aí ganhou do São Paulo no ano passado, quando o técnico era o Carpini ainda, também na estreia na Libertadores da América. É uma equipe que chegou nas oitavas da Libertadores e acabou caindo para o River Plate. Mas é um time fraco. O treinador Alexandre Medina é aquele mesmo que treinou o Inter, fraquíssimo. Então é o seguinte, não tem nenhuma jogada. Você tem jogadores conhecidos, o Galarça jogou no Vasco, passou, né? O Nahuel Bustos, um baita de um cartaz, não jogou nada no São Paulo. O Bota, que é um meia veterano já de anos, de vários times rodado, bom jogador, não está jogando nada, visivelmente na descendência. Então é o seguinte, ó, o que o São Paulo teria que fazer? Teria que se impor, mesmo com o jogo em Córdoba, e não consegue se impor. Não consegue, a bola não passa no meio. O Alisson não jogou absolutamente nada, o Luiz Gustavo muito menos. Então é o seguinte, ó, o que fazer, né? Aí as pessoas colocam a culpa no Caleri. Pô, o Caleri, a bola não chega nunca. A única que chegou ainda, mesmo que o gol tivesse sido anulado, ele fez o gol. Então é muito pouco para o que o São Paulo representa. Ah, mas o São Paulo tem um bom elenco, mais ou menos. E o treinador não se ajuda também. Por que não repetir a mesma formação que enfrentou o Sport, né? Pelo menos para dar confiança para os jogadores. Ah, mas o jogo foi 0-0. Sim, foi 0-0, mas o São Paulo precisa ter uma formatação, precisa ter um conjunto, precisa ter um jogo forte coletivamente. E não tem. Ah, mas está marcando, o empate fora de casa não é ruim. Se terminasse agora e o árbitro chegasse no intervalo, vocês fecham pelo empate? Eu acho que os dois treinadores fechariam pela baixa qualidade do jogo. Mas não dá para dizer realmente, quer dizer, não tem como não dizer que o São Paulo é uma decepção nesse primeiro tempo. Pode ganhar o jogo? Pode, mas tem que melhorar bastante, mas muito mesmo. O Zubeldia me parece que, assim como o Abel Ferreira, tirando os títulos que o Abel já ganhou, né, que a gente tem comentado que ele está saturado taticamente, o Zubeldia me parece que não tem mais ideias no elenco do São Paulo. Capri. Então, agora, ô Pretzel, você acredita que, como você falou aí, o elenco do São Paulo não é essa maravilha, não é? Um outro técnico pode fazer muito mais por esse elenco? Consegue extrair muito mais desse elenco? Olha, o treinador que seria o substituto ideal se o Zubeldia saísse, a gente não está fazendo apologia da troca do técnico, não é isso, mas o sistema é assim mesmo, né? Nós comentamos antes do jogo aqui, a diretoria do São Paulo é uma diretoria que fica atrás da porta só vendo as coisas acontecerem, né? Não se posiciona, não, o Zubeldia é o nosso técnico, está prestigiado, mas o futebol é muito pobre. Com essa bolinha aí, domingo contra o Galo, entendo o que eu vou dizer, o São Paulo perde o jogo em Belo Horizonte. Porque é um jogo em cima do outro, até a parada na data FIFA do início de junho. Então pode melhorar. Por que não tirar um zagueiro? Tentar ter um time mais ofensivo. Tira um zagueiro agora, coloca o Luciano. Tenta um jogo, ou coloca o Rio Francisco, ou até mesmo o Alves, que entrou contra o Sport e entrou bem. Tenta alguma coisa diferente. Aí ele... No jogo contra o Sport, o que ele fez? O Igor Vinícius fica mais, o Wendel ataca mais. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Hoje o Cédric ataca mais e o Enzo Dias fica mais. Só ficou o Enzo Dias, só marcando. Marcando o quê? Tadieres não ataca. E o Cédric não tocou na bola. Então tem algumas ideias assim que ele pode até pensar no papel e colocar para os jogadores. Mas na prática, o São Paulo não faz absolutamente nada. Uma atuação realmente muito fraca num jogo sofrível tecnicamente, Capri. Fraquinho. O jogo foi realmente ruim, né? Tem que melhorar muito aí. O São Paulo tem que evoluir bastante. Vamos ver, né? Se no segundo tempo melhora, se o Zubeldia consegue dar um choque nesse time aí e o São Paulo voltar mais disposto a conquistar 3 pontos e voltar de Córdoba com essa vitória. Muito bom, são 10 horas e 24 minutos, 10 e 24. Daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo, de 0 para o Tadieres, 0 para o São Paulo. O apito final hoje vai falar desse jogo do Tricolor, vai falar também da derrota do Corinthians para o Huracan na estreia da Copa Sul-Americana. Vai ter apito final na madrugada da quinta-feira. Mais o Intervalo Inteligente Bandeirantes volta daqui a pouquinho. Não saiam daí, a gente já volta e daqui a pouco tem os 45 minutos finais de 0 para o Tadieres, 0 para o São Paulo, por enquanto. Até já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu?
Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Se é Sil, pode confiar. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Tá ligado em motopeças? É na Cata, meu irmão. É pastilha, suspensão e kit relação. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é segurança, é porque é. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é confiança, meu irmão, é porque é. Mais qualidade e resistência em duas rodas é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é na Cata. Paz no trânsito começa por você. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. Futebol é com a Bandeirante. Futebol. 10h28, estamos com 9 de intervalo no Mário Kempis, em Córdoba. O Tajeres vai empatando com o São Paulo por 0-0. Daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo aqui na Bandeirantes. Agora é hora de ouvir o Bruno Migliozzi, que ele está de olho aí nessa quarta-feira importante de Libertadores, de Sul-Americana, de outras competições aí mundo afora. E tem as informações pra gente aqui. Conta tudo aí que tá rolando, hein, Migliozzi? Vamos lá! Vamos lá, Capri, atualizar a situação dos campeonatos continentais, porque na Libertadores o Botafogo também está em campo, empatando, assim como o São Paulo 0-0 contra a Universidade do Chile. Mais cedo o Vélez bateu o Peñarol, placar de 2-1. O River está vencendo o Universitário fora de casa por 1-0. Sul-Americana tem mais brasileiros. Corinthians perdeu por 2-1 para o Huracan e o Vasco empatou 3-3 contra o Melgar. Neste momento, intervalo de jogo para Esportivo Luquenho e Grêmio, 1-1 no placar. O Vitória também está jogando em Salvador pela primeira vez. O Vitória, numa competição continental, está 0-0 contra a Universidade Católica. Campeonato Pernambucano, Sport Retrô, jogo da final, tá 1-1. Sport venceu o jogo de ida e é o campeão estadual de Pernambuco por enquanto, Capri. Valeu! Tá aí o Bruno Migliozzi, que tá de olho aí, monitorando toda a movimentação do futebol neste meio de semana, nesta quarta-feira. Amanhã tem mais, né? Amanhã tem muito mais. Certamente aí a gente vai acompanhar
Tudo isso que rola na Libertadores e na Sul-Americana. Amanhã é a vez do Palmeiras estrear na Libertadores da América, transmissão Bandeirantes às 7 da noite. E amanhã também vai ter transmissão do Flamengo aqui, hein? Amanhã o Flamengo, que é candidatíssimo a título nessa edição da Libertadores da América, vai passar aqui pelo microfone da Bandeirantes. A estreia do Mengão é às 9h30 da noite. É futebol sempre da melhor qualidade para todos vocês por aqui. Bom, ô Pretzel, dando uma observada aí, olhando o banco de reservas do São Paulo, te chama a atenção alguma coisa aí que pode ser feita para eventualmente dar uma qualificada no time? A Nina falou aí no intervalo, né? Tem aí o Luciano, que é sempre um jogador muito importante, mas eu não abriria a mão do Luciano. Para mim, o Luciano, nesse time do São Paulo, nessa configuração, nesse elenco, para mim, o Luciano tem que ser titular, mas... Dá pra mudar alguma coisa com o que tem no banco aí, o Zubeldia? Eu dava uma chance pro Ryan Francisco aqui, né? Mas é Rian Francisco na realidade. Só que, mas é muito jovem, nós temos que botar pra jogar, cara. Bota pra jogar. O Alves, Matheus Alves é bom jogador, entrou contra o Sport, melhorou bastante, o Canhão tava lá no Morumbi. No segundo tempo ele deu uma dinâmica um pouco melhor do meio pra frente, né? O São Paulo tá um time muito previsível, tá todo mundo jogando muito igual. Tadieres e São Paulo, os dois estão jogando assim, ó. O Tadieres num 4-4-2, mas os dois zagueiros pegam a bola, aí eles ficam olhando. São Paulo tá marcando bem a saída de bola, eles não tem o que fazer, dão a bola pro goleiro, o goleiro chuta, faz a ligação direta na ponta esquerda, e aí há uma divisão de bola pelo alto e fica todo mundo lutando pela segunda bola. São Paulo venceu a maioria dessas bolas, certo? Depois o São Paulo faz a mesma coisa. Arboleda, Ferrarese e Alan Franco, né? Luiz Gustavo e Alisson não aparecem pro jogo. Teve um lance que foi constrangedor, que eles ficaram trocando bola atrás, aí o Arboleda olhou pra eles, e aí galera, lá pra frente, todo mundo parado. Né? O Cédric é ponta direita quando o São Paulo tem a bola. Não chegou uma vez na linha de fundo, não recebeu uma bola. Agora estão mostrando a movimentação do Oscar, né? Pra ver se ajudam ele, né? Porque o primeiro tempo dele foi sofrível. Então é o seguinte, ó, é pouco, é muito pouco. Esses times não treinam. São Paulo ficou 18 dias sem jogos, quando caiu pro Palmeiras na semifinal. Com pênalti inexistente, é verdade, no Campeonato Paulista, mas já passou. Já passou, o time não treina, certo? Então é muito pouco, tem que mudar. Tira um zagueiro, tira o Arboleda, que não está jogando muito bem, quer tirar o Alan Franco, o Ferrarese fez um bom primeiro tempo. Ao mesmo tempo o Cédric também não está legal, volta com o Igor Vinícius. Do meio para frente você tem o Luciano para deixar o time mais aberto, ou o Rio Francisco também, que é um menino realmente de talento, um jogador técnico, né? Então vamos ver, né? O Tadieres está mudando agora, já a gente confirma. Um deles, para te ajudar, é o Girotti, centroavante, no lugar do Nahuel Bustos, que não jogou nada. Só para ajudar a Nina aqui. Depois ela confirma a outra substituição. Então é isso, os dois times voltando, mas esperando, viu, Capri? Todos nós, que o São Paulo faça um segundo tempo melhor, Capri. Tomara mesmo. Vamos voltar para o segundo tempo então, mandando as boas energias aí para o time do Tricolor. Você, torcedor São Paulino, empurrando o time. Aqui a gente empurra também com ele, que está de volta, vai soltar a voz na melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. É com você, Rogério Assis. Pode vir! Vem, Canhão! Rolando o segundo tempo na Argentina. Você, ligados pela mesma emoção aqui na Bandeirantes, começando o segundo tempo de 0-0 para Tadieres e São Paulo. Sai jogando aqui no meio campo o time argentino, entrada na grande área, esse passe por dentro para Portilho. Portilho vai devolver a jogada, começa na entrada da grande área, ele tenta jogar de volta com o goleiro, recua, toca para o Herrera. Herrera devolve essa bola pela minha direita para Benavides, que toca de volta a bola para o goleiro Herrera, que vai jogar. Confirmando as mexidas do time argentino, por favor, Nina. Saindo camisa número 7, Nahuel Bustos para a entrada do 9, Girotti. E saiu também o camisa número 10, Bota para a entrada do 33, Reinusso. Duas mexidas, portanto, feitas no time da casa do São Paulo, nenhuma. Pretzel, você mexeria? Você disse já para o Capriotti que mexeria. Só que o Zubeldia vai esperar aqueles 15 minutinhos. Não, o pior que no Twitter aqui, nas redes sociais, eu escrevi que o primeiro tempo do São Paulo foi sofrível contra o fraquíssimo Tadieres. E tem torcedores que gostaram do primeiro tempo. Sabe por quê? Porque não é estadual, é Copa Libertadores. Time bem postado em campo. Mas é muito pouco, né? Aí não ganha do Alianza de Lima na quinta-feira que vem. Sabe o que acontece com esses torcedores aqui? Eles vão vaiar o time. Essa que é a realidade. Pois é.
1 minuto e meio, segundo tempo, seguimos com 0-0, essa bola volta na marcação com a defesa aqui atrás com o Tadieres, toca Ortegoza devolve a bola com o zagueiro, toca no meio para Portilho abre a passada entregando para Fernandes, domina e joga sozinho aqui pela meia esquerda, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é Nakata. Vai tocar Ortegoza, vai ter que devolveu bola para o zagueiro Portilho pela meia direita para Reynoso toca essa bola pela ponta, opa! Tem uma chegadinha, o Cedric chegou, deu uma tocadinha no Reynoso, foi lá, pediu desculpas, ele até tirou a chuteira do pé direito do jogador do Tadieres, tamanho pisão que deu Nina Gagliotti. Mas ele logo já vestiu de volta a chuteira, tudo certo com ele, foi mais aquela falta que a gente conhece bem no futebol, mas para dar uma parada no jogo. O que é bastante curioso de se dizer, né, Canhão? Porque não é um jogo lá muito movimentado. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é Nakata. Na esquerda, esse passe na ponta, forte demais. Seria para Ribeiros, acaba não pegando essa bola, sai pela linha lateral. Em arremesso para o São Paulo jogar. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra, dá tudo certo. Começando o segundo tempo, 3 minutos de bola rolando, por enquanto 0-0, esperamos um bom segundo tempo especial do São Paulo. Ferrarese arremessa, Alisson de peito para Ferrarese, um bicudo pela ponta de cabeça, Ribeiros tira, ela volta pelo comando para tentar pegar o Girotti, devolveu na meia direita ainda para Reynoso, 2 dribles, toca na ponta, Alisson marca, ele chuta, travou em cima dele Cedric, a bola volta na ponta esquerda ainda, corte da marcação feita pela meia direita, tentou a defesa aqui atrás da ponta com o Tadieres, outra vez ainda, tentou ganhar o Portilho, vira o passe para Benavides, que toca na ponta, a bola vai pela beirada do campo para tomar De Pietri, agora ele inverteu, vem aqui pela meia direita, De Pietri sai da marcação, sai do Enzo Dias, toca pelo comando, vira com o zagueiro, toca a bola para Portilho, segundo tempo começando com 0-0, Portilho para Ortegoza, forte o passe na ponta, vai chegar um Arboleda para chutar, chuta em cima da marcação e a bola vai para fora. Deu para perceber, Pretzel, com 4 minutos, que a postura do Tadieres é bem diferente agora, hein? É só ataque, hein? Exatamente, agora vai tentar pressionar mais o São Paulo. Os times argentinos estão respeitando demais os brasileiros, né? Depois de tudo que aconteceu nos últimos anos. Por exemplo, jornais argentinos estão publicando que o Huracan hoje fez história no clube, ganhando. Repercutiu muito na Argentina a vitória do Huracan sobre o Corinthians aqui no Brasil. Então, os argentinos respeitam muito os brasileiros, mas o empate foi... O primeiro tempo foi tão ruim que o Tadieres agora vai sair mais pro jogo. Cedric domina, vira esse passe pela ponta para tentar a jogada pela direita, faz o primeiro come, escapa da falta, gira por dentro, vai bem na marcação aqui atrás pela ponta Ferreira, toca pela esquerda, vem cadeira e fechando com o Luiz Gustavo, opa! Driblou, acabou puxando pelo baixo, arbitragem pelo braço, arbitragem para marcar a falta, ative o efeito Estrela, acesse o site e abra já a sua conta, Estrela Bet, simples e num instante. Enzo Dias para trás aqui, vai voltar o lateral do São Paulo para tocar com o Alan Franco. Tem pelo meio o Arboleda, ele prefere de volta o passe por dentro aqui. Na bola pro Enzo, tomou um tapão na cara, caiu, arbitragem não marca a falta. Ferreirinha, na esquerda esse passe no fundo, pro Oscar, 2 em cima. Ele prendeu para ganhar o escanteio, girou para grande área, a bola tira o zagueiro, mas muito mal. Alisson na sobra, colocou o pé, sobra a volta ainda. Sobrou, Cedric ajeitou, bateu no gol, no peito do goleiro. Pega Herrera! Ela bate no peito dele, depois Herrera pega no chute do Cedric. Nina! Num bate-rebate esquisito na entrada da grande área, a bola acaba sobrando para o Cedric, que finaliza sem muita potência. A bola fica até fácil para o goleiro Herrera, que ainda dá uma batida de roupa e faz a defesa em 2 tempos. É bola no campo de defesa do Tadieres. O Cedric virou atacante desde o primeiro tempo, ó. E a primeira conclusão dele, porque o Ferrarese vira lateral direito quando o São Paulo ataca. E vem de novo o Tadieres, Ribeiros na esquerda, 2 do São Paulo, encarou, vai tentar cruzar, ganhou na área, levantou para Girotti de cabeça da frente, rebate, bota a bola para fora da grande área para Ferrarese, é lateral ataque do Tadieres, na Argentina, em Córdoba, a bola rola, o relógio não para. 6 minutos do segundo tempo. Na Libertadores, a primeira rodada na fase de grupos, 0-0 para Tadieres e São Paulo, Bruno Migliozzi. Canhão, e mais tarde na Copa Libertadores tem Atlético Nacional da Colômbia e Nacional do Uruguai. O jogo para fechar a rodada às 11 horas da noite. Lembrando que amanhã tem Sporting Cristal e Palmeiras na Rádio Bandeirantes. O Alisson agarrou o Reynoso ali pelo braço. Falta marcada, Nina. E foi falta. Ele pegou por baixo, depois deu em cima com o braço, também no corpo
do jogador do Tajeres, mas pelo visto não subiu o cartão amarelo para o Alisson. Reynoso na falta para a grande área, bota o cabeção, Alan Franco tira, rebote, volta pela minha direita com o jogo, o time do Tajeres jogando, Ortegoza, cercado, marcado, tentou driblar, vai bem na primeira bola, insistiu, já vira a bola para a ponta direita ainda, para tentar cruzamento na grande área, é o Portilha, toca para trás, a bola com o De Pietri para trás, essa bola outra vez ainda com o Portilha pelo meio do campo, vira para Ribeiros, tem o lateral direito fechando com o lado, pega Benavides bota na ponta, recebe do Reynoso, carrinho por baixo, corta bem Alan Franco, a sobra do São Paulo, para Luiz Gustavo, demora para lançar, são 2 em cima, demorou até perder a bola, recuperação na ponta, ela saiu pela linha lateral, arremesso ou falta, essa lateral, é bola para o time argentino com pressa, já cobrou Benavides, dá na meia direita, vai chegar Reynoso, toca na meia direita ainda, botou o pezão Ortegoza, pede a falta, nada de falta, em cima da arbitragem, voltou com Ferreira para o São Paulo, 2 em cima, cortou pela ponta, vai tentar jogar, mas saiu com a bola pela linha lateral. 7 minutos e meio do segundo tempo, placar de 0-0 ainda. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Teve cartão para quem agora? Para Luiz Obeldia por reclamação. Chato, né? Porque ele devia reclamar dos jogadores, né? Ou da sua comissão técnica. Já que o São Paulo até agora não faz nada, né? A atuação do próprio Zubeldia é fraca. Para atacar outra vez Reynoso com o Tajeres para o Ortegoza, Riveiros levantou para Girotti de cabeça, tentou, sobe Rafael, dá um soco, a bola voltou na sobra, ajeitou Girotti na minha bicicleta para a grande área com o De Pietri, posição legal, mas a bola saiu, sorte do São Paulo, na banheira não tava, Nina. Não tava. E olha, parece que o campo tá pequeno para esse jogo, porque todos os lançamentos, e o jogo é basicamente isso, acabam saindo pela linha de fundo, o jogo sem muita criatividade. Tiro de meta para o Rafael bater, segue 0-0 em Córdoba. Pretzel, São Paulo que recuou, o Tajeres que está pressionando mais o São Paulo? Pressionando muito mais. O São Paulo viveu uma zona de conforto no primeiro tempo, né? Vamos ver se o Oscar entra no jogo. Olha o Tajeres lá, marcando no campo de São Paulo. Isso não aconteceu na primeira etapa. Para atacar essa bola para o Oscar, são 2 em cima, ele ganhou a bola, girou, vai ter que devolver, tocando atrás, ele volta com o Ferrarese, é do São Paulo, a bola pelo meio do campo agora, ative o efeito Estrela, acesse o site e abra já sua conta, Estrela Bet, simples e num instante. Alan Franco na esquerda, essa bola para o ataque, Enzo Dias pelo meio, puxou pela ponta, virou para Ferreirinha, tomou um tapão, conseguiu bater atrás outra vez a bola, Luiz Gustavo, vira o passe para o Alisson, enfia na meia direita, Oscar fecha aqui, domínio vem à frente, 9 agora segundo tempo, no fundo, Cédric cruzou pro gol, tentou cadeira de defesa, rebate, volta a bola aqui fora da grande área na marcação com o time ainda do Tajeres, da proteção com Deus, toca mal essa bola pela ponta, De Pietri conseguiu tocar para fora, arremesso lateral pro São Paulo, Ferreirinha chegou por aqui recebendo do Enzo, Ferreirinha fazendo inversão, na direita bela assistência para o outro lado ainda, dominou, Cédric limpou para a canhota, no fundo, Oscar bateu pro gol, desviado, escanteio, Tricolor ganha escanteio na direita, Nina Gagliotti. E ele acaba mais chutando em cima do jogador do Tajeres do que de fato cruzando para dentro da grande área, mas Oscar consegue mais um escanteio para a equipe do São Paulo, vai ele para a bola. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Ia bater o lateral, aliás, escanteio com pressa. São Paulo, a arbitragem não havia autorizado, não. 10 minutos do segundo tempo na Argentina. Escanteio para o São Paulo cobrar. Alan Franco vem para a grande área. Arboleda fecha aqui. Ferrarese grandão também. Todo mundo marcado. Oscar na cobrança. Levantou. Arboleda subiu. Cabeceou no canto. Defendeu o goleiro na sobra. De bicicleta. Ribeiros tirou. De cabeça, Arboleda, em cima da linha, o goleiro, e pareceu Galaza com ele, Nina, salvando, era gol do São Paulo. Uma defesa absurda que o goleiro Herrera tira de dentro do gol do Tajeres. Agora sim o São Paulo parece entrar no jogo e jogar com muito mais consistência. Oscar com a bola no meio de campo. Para a direita, Cédric no fundo, para o Oscar, se aproxima já o São Paulo, tenta agora o gol, já o São Paulo vai tentar, esse gol vai conseguir, quer ver? Vamos na ponta, bola com o Luiz Gustavo, na esquerda, para Ferreira, limpou, bateu pro gol, bate na cabeça da grande área, vem com Caleri, 2 em cima na quica, Oscar insiste, Cédric na sobra, vem com Oscar, perde a passada, Alisson disputa, mas perde Luiz Gustavo no contragolpe, Arboleda, um bico, bota essa bola para fora pela linha lateral, na Argentina, a bola rola, o relógio não para. 11 minutos e meio, segundo tempo.
Placar da Libertadores na primeira rodada, fase de grupos, Tajeres e São Paulo, 0-0, Bruno Milhozzi. Copa Sul-Americana, o Vitória sofreu o primeiro gol da Católica, 1-0 o jogo em Salvador. O Grêmio segue empatando com o Sportivo Luquenho, 1-1 no Paraguai. Alexandre Pretzel, São Paulo quase marcou com a Arboleda, Girotti e o goleiro Herrera, os dois salvaram. Herrera botou pra fora essa bola, defesão. São Paulo tá vivo no jogo, Pretzel. Bola aérea vale, né? Então é o seguinte, tem escanteio, o escanteio vira jogada de ataque, porque no mais não dá nada. Então tu cava o escanteio e cruza na área. Tá bom, o Arboleda cabeceando. Aliás, o Arboleda está bem no jogo. Riveiros na área de Pietri, levantou, tentou Girotti sobre a Arboleda cortando, bateu para fora Cédric, rebote, Reynoso, limpou para bater, tem que tirar até o árbitro, costurou, vem Ortigosa, levantou na grande área com Rafael. Por favor, Pretzel, você fechando o seu raciocínio. Que uma bola aérea é importante, né? Então o escanteio passa a ser uma jogada de ataque, porque como não há criatividade do meio para frente, quando você cava, você tem jogadores de bom cabeceio, como o Arboleda, como o Alan Franco, que é baixo, mas cabeceia bem, como o Ferrarese também, próprio Caleri, e aí você cruza na área e consegue criar alguma coisa. Melhor lance do São Paulo, cabeceio do Arboleda. O Milhozzi agora me passou um dado interessante, a gente estava conversando aqui. Nenhum brasileiro vencendo na quarta-feira, nem Libertadores, nem Sul-Americano. Grupo Souza, Libre Eficiência em Segurança e Serviços. Alan Franco marcado com o Girotti em cima, recua, dá para o goleiro Rafael na grande área. Pé esquerdo, toca na direita, vira essa bola para o Arboleda, bem abertão do outro lado para jogar completamente sozinho. Arboleda, um pouco mais tranquilo, domina essa bola, vai tentar atacar, tentou o passe da meia, já toca do lado, vira o passe por dentro na marcação. Domina a frente, tenta o Alisson, enfia na meia direita para Caleri, marcado. É de devolução, Cédric que vai, Caleri se enrosca, gira na marcação. Opa! Caleri usou o bração e acertou o Portilho aí que fica no chão, reclamando de falta e querendo cartão para o Caleri, Nina. Exatamente, eles são bons de fazer isso, tem a catimba do jogo e pelo visto esse 0-0 tá de bom tamanho para a equipe argentina, que escolhe, opta por seguir com muitas faltas na partida. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada no Brasil. Se é Sil, pode confiar. E o jogo Pretzel 0-0, Tajeres e São Paulo. Bola na ponta, Tajeres avançando mais, dando mais velocidade para o jogo. E o São Paulo se defendendo, até agora se defendendo bem. A única chance até agora, o cabeceio do Arboleda na cobrança de escanteio. 14 minutos do segundo tempo, seguimos com 0-0 da Argentina. Rafael domina, agora sim vai pegar com as mãos a partir de agora os 8 segundos, hein? Vai ter que repor em 8 segundos. Coloca no chão, vai ter que levantar essa bola, o goleiro do São Paulo, pé esquerdo, toca pelo comando, para Caleri, sobe de cabeça uma casquinha na direita, belo passe no fundo, Oscar fecha por aqui, do lado Cédric, Oscar domina, pro dentro o passe, tenta errado, a bola fica na marcação ainda, Cédric tenta o passe, mas erra a marcação pela meia direita com Portilho, Portilho toca na ponta essa bola com De Pietri, bate na marcação com ele para tentar tomar, evita que a bola saia, vem Alan Franco, domina, De Pietri chegou, Rafael saiu dele, pegou! Tá reclamando de recuo do Alan Franco, hein? Fiquei com a impressão de recuo intencional. O Rafael pegou com as mãos, hein, Nina? Estranho, hein? Ficou parecendo mesmo. De Pietri abre os braços, olha pro árbitro que não marcou nada não, viu, Canhão? Segue o jogo. Agora ele marcou uma falta pro São Paulo, mas nitidamente teve o recuo do Alan Franco pro goleiro. Eu também achei, a não ser que eles tenham interpretado que o De Pietri tocou na bola, mas isso não aconteceu. Foi do lado do goleiro que pode ter visto isso, né? A gente está revendo. Vamos ver. O De Pietri toca na bola. Tem isso também. O que salvou o São Paulo agora foi esse toque aí. Na Argentina, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio do primeiro tempo. Na Libertadores, o São Paulo estreando em 2025. Tajeres e São Paulo tá 0-0. Bruno Milhozzi. E tem gol no Chile. Diório marca 1-0 para a equipe da Laú contra o Botafogo. Tá estreando, perdendo também o Fogão na Copa Libertadores. Luiz Gustavo atrás pelo meio campo com São Paulo, vira entregando para o Arboleda, 0-0, resultado para o São Paulo interessante, levando em conta que está fora de casa, mas pela bola do adversário, é um jogo muito ganhável. Ferreirinha na canhota com dois em cima, chuta, arranca, insiste, vai usando o braço, protege, sai da falta, bate, apanha, recua, Enzo Dias na grande área, essa bola atravessada, vem de frente o Cédric, passa pela bola, o Oscar fechou também, Ferrarese vem com ele, gira a portuguesa, Cédric toca a bola para a direita, para o Alisson, para Ferrarese, para Cédric, na área bateu pro gol, passa por todo mundo, sai da lateral, faltou
bater em alguém, se bate em alguém do Tadieres, vai pro gol também. São Paulo perde mais uma chance, Nina. Mais uma chance e essa bola passou, pedindo, implorando para que alguém dentro da pequena área apenas a empurrasse para dentro do gol do Tadieres. Não aconteceu, cruzou a área inteirinha, canhão, e agora é lateral pro time argentino. A minha curiosidade, o Cedric reclamou que ninguém entrou na área, ele deu uma bomba para dentro da área. Nem o The Flash conseguiria chegar nessa bola aí. Mas não estavam longe os atacantes? Eu também achei. Ele olha para os caras e fica reclamando. Primeiro que o cruzamento não foi bom. E segundo que os jogadores estavam mais atrás. Quer dizer, bom, o Cedric eu já falei desde o primeiro tempo, né? E é bom repetir. Ele é lateral, mas está jogando como atacante. É isso mesmo. O Ferrarese é lateral direito. 17 minutos. Vai jogar de novo o time do Tadieres. Vai tocar o Ortegoza. Ortegoza para Reynoso. Brigou o Alisson. Falta. Eu vi há pouco numa imagem recuperada, Nina, acho que você e o Pretzel também, o Oscar olhando para o banco de um jeito como quem diz assim, não sei se estou aguentando, hein? Acho que deu pro Oscar, hein? Eu acho que é uma boa, viu, ele fazer isso. Até porque o jogo para ele está completamente fora. Fora, né? Ele tá, viu, muito mal, Oscar, muito mal. Riveiros, Tadieres, limpou Ferrarese na área, biquinho para trás, Arboleda de bico tira, toca essa bola para ponta o Oscar nela, o Oscar nem foi, ó. O Oscar diretamente já foi. Se a entrega não vai continuar no jogo. Ele vem de lesão, né? Mas aquele negócio, a gente falou antes do jogo, né? É impressionante como ele não tem intensidade. Pô, mas ele ficou muito tempo na China, sim. Então vem pra cá e tenta melhorar a parte física. Tenta ser um pouco mais intenso. Tenta, pelo menos. 18, segundo tempo na ponta, esse passe para fora de graça, no passe errado no Reynoso, lateral, é bola para o São Paulo jogar. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio, a mais premiada no Brasil, se é Cio, pode confiar. Em buscar no meio, Oscar um pouco mais tímido, recuado, tocando na ponta, vira a bola para a esquerda, Enzo Dias no fundo, já tocou para Ferreirinha, partiu, opa, tomou um tapão nas costas, é falta. O Girotti simplesmente montou em cima dele. E olha, o Girotti vai dar cartão pro árbitro, Nina. Pareceu, né? Só faltou tirar o cartão do bolso e apresentar o árbitro do jogo, mas, Canhão, a minha impressão é que é de falta e que poderia ter sido aplicado sim o amarelo para o jogador do Tadieres. Falta perigosa, lateral da área. Vem aí uma jogada para o São Paulo pôr essa bola na área do Tadieres. 19 minutos do segundo tempo. Chance para cobrança, o Oscar se apresenta, conversa alguma coisa com o Enzo Dias. E para a área vão os grandões do São Paulo, Arboleda e Ferrarese. Alan Franco é bom piloto, vai lá para dentro também. O goleiro já sobe o muro, colocando apenas 2 da barreira. 19 minutos do segundo tempo. Oscar na cobrança. Autorizado. O Oscar bateu mal demais. Tá cansado, colocou em pequena área a bola. Defesa corta, Alisson na sobra, limpou, devolveu na ponta, Alan Franco de cabeça para trás essa bola. Pro Enzo Dias, para devolver na carimba as costas do marcador. Costas não, bateu na barriga dele, ele estava de lado. Tá no chão o jogador do Tadieres. Ah, bateu de lado ali. Portilha, que raquetada que ele toma, Nina. É, a bola acabou pegando ali na lateral da barriga dele. De fato, parece tossir muito até ter ânsia de vômito. O tá jogador vivo do Tadieres. É, não, vivo tá com certeza. Ele deixa isso bem claro para todo mundo. Agora, até quando tenta cruzar, o São Paulo acaba tendo uma dificuldade ou outra, dessa vez carimbando o jogador do Tadieres. E agora é esperar essa troca quem vem para a vaga do Oscar. Você citou no intervalo com o Capariotti, são 20 agora primeiro tempo, várias opções para fazer o time ofensivo. Sim, e eu não duvido que ele coloque o Marcos Antônio, que sábado estava no Morumbi lá, ele colocou o Marcos Antônio de meia, né? Meia avançado. Eu não duvido que ele repita isso. Eu colocaria o Luciano. Eu ficaria com o Luciano, Calera e Ferreira. Essa alteração deve acontecer agora, inclusive. O Luciano já se prepara para entrar em campo. O Oscar está caído, deitado no campo de jogo. Vem o Luciano. Opa, mudança radical para deixar o time bem ofensivo. Vem o Luciano. Melhor do que Marcos Antônio, né? Claro. E o Luciano, pelo menos, ele chuta no gol. Pô, mas isso é óbvio, Prédio. Não, para alguns não. Os caras chegam na entrada da área e ficam só tocando bola. Poucos chutam. O Luciano chuta. Chuta de fora da área, arrisca. É fazedor de gols. E o Oscar, hein? Que fazem? Sentiu mais uma coisa ou só desgaste muscular? Isso a gente vai ficar sabendo depois. Mas, mais uma atuação muito fraca da estrela do São Paulo. A principal contratação para esse ano. Na Argentina, em Córdoba, a bola rola, o relógio não para. 21, segundo tempo.
Córdoba, Libertadores, Tadieres e São Paulo. Seguimos com 0-0, Bruno Miliozzi. Canhão, o Campeonato Pernambucano está na sua final. O Sport está empatando com o Retrô 1-1. Na ida venceu por 3-2. Então o Sport sendo campeão pernambucano. E o Oscar sai numa velocidade. O cara tá se arrastando, Nina Gagliotti. Saiu manquitolando camisa número 8, Oscar, para a entrada do 10, Luciano. Tava na pré-lista do Dorival Júnior, né? Pelo amor de Deus. Enzo Dias arremessa para trás aqui, dá até Luiz Gustavo que toca no meio campo para achar o Alisson. Na direita, Cedric que fecha, pelo meio Luciano domina. Aliás, pede a bola, mas não passam para ele não. Toca na ponta Luiz Gustavo, na esquerda para o Enzo para Ferreirinha. Tenta a meia-lua, adianta a bola marcada pelo Benavides, ganha Benavides, chuta, bola bate no Luciano. Ferreirinha, Luciano, cruzou pro gol, é pro goleiro Herrera. Chegou bem participativo o Luciano, Nina. É verdade, acaba até dando um pouco de sorte no lance, porque na hora que ele vai fazer o cruzamento, a bola explode no Fernandes e volta para ele. Mas na hora que põe mais uma vez a bola na grande área, aí ficou fácil pro goleiro Herrera pegar e sair jogando. Luciano pro Enzo Dias, tentou devolução, tenta, a defesa ganha de volta, Benavides para tomar a frente, para ganhar, para levantar na frente, um bicudão, toca pelo comando de cabeça, vem Luiz Gustavo, cabeceia muito mal, serve o adversário, volta de Pietra, ele ganha, bota pelo meio do campo ainda, Reynoso dispara pela meia direita, na ponta esquerda, Galazra com ele, Pretzel, e essas metidas no São Paulo, aliás, essa que agora mexe no posicionamento do time, a partir do meio, Pretzel. Luciano um pouco mais avançado, agora os dois volantes, Alisson e Luiz Gustavo, fazem um jogo muito comum, né? A bola não chega na frente, ela chega só por laterais. E aí facilita o posicionamento da defesa do Tadieres. Galazza pela ponta, vira jogada para Riveiros, dominou, bateu pro gol, desviado, escanteio. Um canhão tem um peso no meio do caminho, escanteio, Tadieres na esquerda, Nina. Mais um pro Tadieres bater e o destaque vai para a marcação do São Paulo, bastante passiva no lance. E aí quando vem para finalização, consegue interceptar a defesa, vem bola na área do Rafael. Escanteio, Reynoso na bola, levantou pro gol, tentou de cabeça, botou pra fora. Portilho subia, mas bateu mais de orelha, de ombro, Nina. Praticamente de cucuruto na bola, vai muito longe do gol. Tiro de meta pro São Paulo, segue 0-0 em Córdoba. 23,5 segundo tempo, pelo menos, Pretzel. Temos jogo no segundo tempo, Pretzel. Melhorou bastante, né? Até porque pior que o primeiro tempo era impossível. O Tadieres saiu mais pro jogo, avançou mais com as mudanças do Medina e o São Paulo tentando, é claro, uma escapada ou outra, mas ainda bem abaixo do que eu esperava, né? O jogo é fraco. A Braspraias é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspraias você acompanha suas encomendas internet até entrega totalmente rastreada. Braspraias, a sua transportadora de encomendas. Ferrarese tenta meio, a bola bate na marcação espirrada, fica para Galazza, Galazza enfia no meio, tentou tomar a frente, Reynoso, opa! Arboleda chega rasgando, Nina Gagliotti. Chega rasgando e sobe cartão amarelo para ele, número 5, Arboleda pendurado na partida. Eu acho que esse amarelo ele foi de indignação, viu? Porque ninguém segura a bola na frente do São Paulo, e aí estoura na defesa. E ele veio para bater no meio do campo. Exatamente, saiu indignado com os companheiros. Cobrada a falta com pressa na esquerda, ataque do Tadieres para tomar Girotti. Marca o Arboleda agora já penduradão. Tem que tomar cuidado do Arboleda, não é muito a dele de ficar ali segurando, alisando não, hein? Na esquerda jogada para o Tadieres, domina marcado o Reynoso, pede na ponta de Pietri. Tenta a tabela para Reynoso, de volta à linha de fundo, para cruzar para o gol. Bateu para trás, Riveiros toca a defesa, sobra, voltou. Reynoso bateu, tenta, Luiz Gustavo na prensada. Rebote, voltou no meio, bateu para o gol. Fora! Canhão da entrada da grande área. Benavides apareceu. Ela passa perto do gol. Quase o gol do Tadieres, Nina. E mais um chute de fora da área para conta da equipe argentina. E mais uma vez essa marcação dando um pouco de espaço que permite esses chutes de longa distância. Nenhum acertou o gol por enquanto. Na Argentina, em Córdoba, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos e meio do segundo tempo. No Mário Kempes, Tadieres e São Paulo, tá 0-0 Bruno Miliozzi. Canhão mais cedo, Copa Sul-Americana. O Corinthians perdeu pro Huracan, placar de 2-1, Neoquímica Arena. O Vasco arrancou um empate 3-3 contra o Melgar no Peru. YouTube
youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, com imagens Alexandre Marques, com Guilherme Maciel no digital. Recuperação, volta a marcação com o São Paulo para tomar Luiz Gustavo com o Luciano. Põe na cabeça, mas perde a bola para Reynoso. Reynoso toma dele, abre a bola para a linha direita ainda. 2 na mesma jogada. Tenta a finta, caiu nada de falta, sobra para o São Paulo ainda. Alan Franco dominou e tocou para fora a bola pela linha lateral. Em arremesso de graça para o Tadieres, cobrado com muita pressa. Vem aqui atrás de arremessa, Benavides, está pelo meio campo. Reynoso pediu ainda na ponta esquerda, lateral Riveiros. Com ele, olhou, bateu dali direto, isolou e tomou uma bronca do Girotti. O Riveiros era para botar na grande área. Nina Gagliotti. Essa foi a lá Bandeirantes, muito, mas muito longe do gol. Mais um tiro de meta pro São Paulo cobrar, mas o Tadieres tem ficado mais tempo com a bola. Esse já é o 4º chute de fora da área no segundo tempo. 11 da noite em ponto, marcando o 5º sinal da Bandeirantes. Hora de Brasil e São Paulo, vem com pressa, tiro de meta cobrado. Alisson na direita, enfia a bola para o Arboleda, marca o Girotti. Arboleda, um bicudo no ataque para correr, Caleri. Marcado, vem na marcação a defesa. Caleri, a bola vai na jogada, ele quica, tentou Carreiro, Caleri atrás, volta a defesa para tomar. Com o Ortegoça vira a bola para a meia direita. Com o Reynoso, pro Ortegoça pelo meio, vem Alan Franco. Ortegoça limpou, tocou na ponta na direita, faz bem a abertura desse lado. De Pietri fecha aqui, tentou, dominou. Em Benavides, ele bate pro gol, vai desviada. Enzo Dias põe o pezão, arremesso lateral do ataque do time argentino agora. 22 minutos e meio do segundo tempo, 0-0. Aliás, 22 e meio, no 27 e meio. Toca a defesa com o Girotti, para trás, para Reynoso. Drible curtinho, bico da grande área pela meia direita, dá no fundo com De Pietri, tenta pro gol, bate no Enzo, sai de novo a lateral do ataque. Tem muita pressa, o time argentino para cobrar o arremesso lateral. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Disney Plus. Assine já. Placar de 0-0, são 28 segundo tempo. São Paulo tenta roubar a bola, mas a marcação do time do Tadieres é implacável. Para tomá-la pela meia direita, Portilho toca do lado para Fernandes, que toca a bola para a meia direita, outra vez e passa para Portilha, marcado, sai com o Luciano em cima dele, toca na ponta ainda, recebe com o Benavides, volta para Portilha, pede no gol, Herrera vai ter que voltar para o goleiro, tá marcado, o Luciano fecha, ele prefere tocar na minha esquerda ainda na sua defesa, abertura feita para Portilho para Riveiros, chuta na ponta, a bola bate no pé do Ferrarese, tentou o ataque do lado esquerdo, Galaça no fundo para Girotti, brigou, Arboleda vai fibra na bola de marcação em cima dele, chegou para tomar, para ganhar para o São Paulo aos 28, toca na ponta, Ferrarese devolve a bola pela meia direita, recuando, Alisson pediu em Arboleda, na ponta ele volta a bola ainda pro Alisson, levanta para o ataque, enfia no meio, tá sozinho, ajeita no peito e joga completamente aberto o Luciano, do que domina, volta a bola para Alan Franco, e o jogo, o Alexandre Pretzel, 28 e 30 segundos, nossa senhora, Ferreirinha foi dominar, a bola bateu, foi pela linha lateral, 0-0 Pretzel. O Beldiano está satisfeito com o time, né? Porque ele só fez uma mudança. O Luciano entrou aos 20 do segundo tempo, praticamente não tocou na bola ainda. O Tadieres ataca, mas é um time esforçado, né? Faz um esforço gigantesco para trocar 3 passes para chegar na frente da área. Chutou uma bola contra o gol do Rafael, 2 na realidade, né? 2 bolas perigosas, mas e o São Paulo? O Beldiano está satisfeito com esse empate aí. Se bobear do jeito que tá, certo? Tá jogando pelo empate, toma um gol no final. Perde com um gol aleatório no final do jogo. 29 do segundo tempo, para puxar essa bola pela meia direita, o Ortegoça dominou na direita para a grande área, a bola tentou De Pietro de cabeça, Rafael na pequena área, é dele, Nina Gagliotti. Ai, mais uma vez, bola na área e o Rafael consegue fazer a defesa no momento que Cláudio Urrita sobe a sua bandeira, impedimento no ataque do Tadieres. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! 0-0, tá marcado o impedimento, vai cobrar aqui Rafael sem muita pressa, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é na Nakata. Zubeldia com a sua comissão técnica conversando, Milton Cruz está ali também. Acho que ele busca alguém já, pelo menos uma alteração. Enquanto isso, na Argentina, em Córdoba, a bola rola, o relógio não para. 30 do segundo tempo. Na Libertadores, a fase de grupos, na primeira rodada, Tadieres e São Paulo. 0-0, Miriose. Ganhou pela Sul-Americana, o Grêmio fez 2-1. O segundo contra o Sportivo Luquem, o Bright White foi para a rede. Vence o tricolor, o único brasileiro vencendo por enquanto. Rogério Assis.
Cédric pro São Paulo na direita, comeu primeira marcação, volta pro Alisson, marcado, olhou, tem 2 em cima, devolve atrás ainda Ferrarese, toca na direita, Cédric, olha pra área, pra cruzar, levantou pro gol, tira a marcação, Alisson na sobra, pé esquerdo, bateu no canto, gol! Da entrada da grande área, do rebote da marcação, ele traz a bola pro pé esquerdo e manda no canto. Herrera chega a tocar, não o suficiente para defender. Gol do tricolor, gol do São Paulo em Córdoba. Alisson, 1 pro tricolor, Tadieres 0. Herrera não tem jeito, tá feito. Alisson da entrada da grande área, gol do São Paulo, Nina Gagliotti. E numa bola rasteira, ele consegue colocar de perna esquerda no fundo do gol do Tadieres. O goleiro Guido Herrera ainda toca nela, ele chega a relar nela, mas não consegue evitar o gol. 1-0 para o São Paulo e o destaque vai para a comemoração. Ele que saiu correndo em direção ao banco de reservas, apontando para Luiz Ubeldia e deu um abraço caloroso no treinador, alguns metros dentro de campo, viu, Canhão? Ele corre para o Zubeldia e faz, batendo no peito, dizendo: é para você, é para você. Que bom que o Alisson fez isso, porque o jogo era sofrível, né? Um bonito gol do Alisson com a colaboração do goleiro Herrera. Fez isso o gol ou apoio para o Zubeldia? Apoio para o Zubeldia, né? Claro, né? Porque o Alisson não estava jogando bem. O Luiz Gustavo e o Alisson, a bola não estava passando por eles, então ele foi atrás da bola. Ele foi para frente e conseguiu achar um espaço e bateu no gol. O goleiro Herrera colaborou um pouquinho. Gol do São Paulo. Melhor jogada da partida do São Paulo. E o São Paulo consegue um resultado que não mostrava, por exemplo, o que era o jogo. Mas a qualidade do Alisson bater na bola, vencendo o goleiro do Tadieres. Ótimo resultado no momento. 1-0 São Paulo vencendo o jogo na Argentina. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque a Nakata. Na bola, ataque do Tadieres, Rafael saiu para evitar o escanteio. Estava ligado o Rafael, agora a Nina Gagliotti. O Arboleda foi tentar isolar essa bola, pegou toda esquisita na canela. Quase que ele coloca essa bola para escanteio. O Rafael rapidinho conseguiu defender e já sai jogando bola com o Caleri no campo de ataque. Pretzel, São Paulo 1-0. E agora qual será a postura do time do Zubeldia, Pretzel? Ele vai botar o Juan, zagueiro, né? O que vai fazer o Zubeldia? Vamos ver aí, vai tirar o Arboleda que já tem amarelo? Talvez. Eu vi o Juan ali, zagueiro número 22, chamado pelo Zubeldia para entrar. E tem mais um jogador, acho que é o Ferreira, né? Acho que é o Ferreira também, né? Cartão amarelo agora. Cartão amarelo para quem do São Paulo, Nina? Para o Alisson, ele que acaba de fazer o gol, é amarelado, fica pendurado para o restante da partida. O outro Ferreira, né? O que está no banco é o menino, é Lucas Ferreira, né? Também. Acho que vem ele, hein? Juan e Lucas Ferreira, pelo que eu vi. E agora tem mais um pendurado, né? O Alisson. Claro, pendurado. Vamos para as mexidas? Não, o Wendel, né? Só para ajudar. Ferreira Saindo vai embora. O Ferreirinha, camisa número 11, para a entrada do camisa número 18, o Wendel. E vai saindo também o Ferrarese, número 32, para a entrada do 22, Juan. Então ele tira um zagueiro pelo outro, mantém o sistema de 3 zagueiros. O Ferrarese cansou. E ele tira o Ferreira para colocar o Wendel. O que ele vai fazer agora? Ele vai ficar com o Wendel avançado com o Enzo Dias atrás. Ele vai ficar com 2 laterais do lado esquerdo, né? Vencendo por 1-0. Tadieres cobra falta para a grande área. Reynoso tenta, a defesa corta, vem a sobra, batida para o gol, vai desviar, escanteio. Toca na marcação, bateu no pé do Luciano, ia passando para o Girotti. Escanteio, Tadieres na direita, também pressando o time argentino, Nina. É a 8ª vez que o time argentino faz essa jogada, dessa vez ela saiu rasteira, mascada, escanteio para o Tadieres bater. Escanteio, 1-0 São Paulo, fechadinha para o desvio contra do Alan Franco, bateu no travessão, volta a bola para a ponta para o Cédric jogar. Alan Franco ia fazer um golaço contra. Riveiros tomou na esquerda para cruzar para o gol, levantou a cabeça, cortou, defesa Alan Franco, acertou o lado, rebote, volta na sobra aqui atrás, ajeitou, bateu para o gol, Portilho, ela vai para fora. Por muito pouco, São Paulo não leva o empate. Que cabeçada do Alan Franco. Pro lado errado, Nina. Mas quase, Canhão. Um lindíssimo gol de cabeça, só que contra
Os jogadores do Tadieres, inclusive, se lamentam demais, ficam com a mão na cabeça. Um lance de fato impressionante na sequência. A bola vai para fora mais uma vez, um chute mascado de fora da área. Segue não, agora 1-0 para o São Paulo contra o Tadieres em Córdoba. Bretzel, que sorte a do São Paulo, que a bola que vai no travessão seria contra, podia bater em alguém, qualquer um, de azul, de branco e entrar. Que sorte, 1-0 São Paulo. Que sorte, isso está ajudando também o Zubeldia. A vitória hoje, nesse momento, ela é espetacular, pelo que o São Paulo não fez no jogo. Então esse resultado é magnífico para a abertura de uma Libertadores da América, num grupo ainda que tem Libertad e Aliança de Lima. O Libertad ganhou do Aliança lá no Peru, então largou com 3 pontos. Né? Fernandes disputa a bola com o pezão no alto. Opa, pega o Luciano. E sobe amarelo. Ele levantou demais o Fernando quando tentava chutar a bola, chutou a cabeça do Luciano. Tá vivo o Luciano, hein? Não é, Nina? Tá vivo, mas a jogada foi perigosa de fato. Ele acaba levantando o pé, rela no queixo do jogador do São Paulo. Por isso o cartão amarelo. Se tivesse pegado em cheio, canhão, era vestiário para ele. Olha, fez o cavanhaque do Luciano aí o Fernandes, hein? Sora da chuteira, o bico da chanca dele. Enzo para fazer a cobrança. É de arremesso lateral, porque a bola já havia saído aqui com arremesso lateral. 37. Será que o VAR está vendo um possível cartão vermelho? Ele está mostrando que é lateral. Agora mandou jogar. Agora que é jogo. Agora tudo bem, o VAR já disse que não foi nada não. Nada para vermelho. Enzo Dias na cobrança de arremesso lateral. 37 do segundo tempo, São Paulo 1-0. Cabeceou para trás aqui na ponta, tenta o meio da defesa, tira no rebote, ainda voltou na franco de bico. Alisson toca a bola para fora. São Paulo 1-0, Alexandre Pretzel, 38 agora segundo tempo. Tricolor 1-0 no segundo tempo, Pretzel. E o gol do Alisson, claro que muda o jogo, deixou o São Paulo mais solto, o Tadieres acelerando demais agora e evidentemente que tende a errar mais. Vai mudar de novo o Tadieres. Número 34 é o Palácios, né? Palácios. O Galarza saiu? Foi? Foi. Saiu o Galarza, que não jogou absolutamente nada. Saindo o 19, Galarza para a entrada então do camisa 34, Palácios. Curitiba, Vasco, né? O Galarza, né? Exatamente. Jogador comum também, né? Muito. E praticamente não funcionou, né? Então entrou mais o jogador de frente, ele tira um meia e coloca o jogador de frente, né? Alisson para o São Paulo, autor do gol, domina pela meia direita, lance para chutar para o gol, tenta a jogada pela direita, abre passada e toca a bola para o outro lado ainda. O São Paulo ganha o jogo na Argentina, rebote meio campo com o Luiz Gustavo, de primeira vira a jogada para a linha direita, Abertão na ponta, Cédric, devolveu o Luiz Gustavo de primeira, Cédric na grande área, vai no fundo, para ganhar, caiu pedindo o pênalti, nada, foi na bola, toca a bola, voltou na sobra com o próprio Alisson, dominou, enfiou no gol, bate na marcação, toca em Luciano, volta na ponta para tentar Enzo Dias, perdeu, marcação na meia direita, e no Tadieres vem tomá-la. Girou pela ponta direita essa bola. Bola por dentro. Opa! Tomou porrada no meio Reynoso. Quem sabe já um cartão. Jogada seguiu vantagem. Tentou inversão. Benavides toca na canhota. A bola feita para o outro lado. No fundo. Para tentar tomar. Ganhou dividida. Bateu na grande área. Passa por todo mundo e saiu. Passou na pequena área para tentar jogar do Tadieres. Mas empata Nina. E não tinha ninguém para colocar essa bola para o fundo da rede da equipe do Tadieres. Ela passou na pequena área. A defesa do São Paulo ficou ali, paradona, esperando para ver o que ia acontecer. De fato, não aconteceu nada. Tiro de meta para o São Paulo bater. Um zagueiro como o Juan não pode perder uma dividida dessa. Tudo bem que ele entrou há pouco, mas perdeu no pé de ferro para o De Pietra. Foi muito mal o zagueiro São Paulino que entrou. 39 minutos e meio, segundo tempo, 1-0, São Paulo ganhando o jogo no Mário Kempes, em Córdoba. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta. Tentou de cabeça, toma no meio o Portilho, leva o tranco do Caleri e a falta marcada para cobrar agora o Tadieres. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Mário Kempes, Argentina, em Córdoba. A bola rola, o relógio não para. Libertadores na primeira rodada, fase de grupos, 35, segundo tempo. São Paulo começa bem a Copa Libertadores 25. Tadieres 0, 1 pro tricolor, Bruno Biliozzi.
Canhão, Vitória empata contra a Universidade Católica do Equador em Salvador. Mateuzinho foi pra rede, agora tá 1-1. Copa Sul-Americana, o Grêmio também vence o Esportivo Luquenho por 2-1 fora de casa. Na direita, a jogada na marcação, Alan Franco pro São Paulo para tomar. Saiu com a bola pela linha lateral, Alan Franco. Arremesso, ataque do time do Tadieres, já cobrou Benavides. Recebendo marcação lateral, toca para trás, mais atrás ainda. Para Sal, Fernandes com ele. Dominou Santiago Fernandes. Prefere fazer intervenção. Toca a abertura feita para Riveiros. Vai no fundo Riveiros. Dá na ponta esquerda esse passe. De Pietri, limpou para Reynoso para tentar bater pro gol. Dominou, arrumou para tentar com 40-40, segundo tempo, tocou na direita essa bola para tentar tomar na frente, Reynoso, pancada por baixo, vem Enzo Dias, opa, na vantagem ganha, costura bem Luiz Gustavo, perdeu, Reynoso insistiu na grande área, a bola curtinha de bico, toca para fora aqui o Wendel, para salvar a pátria Nina. Chegou ali para colocar essa bola para lateral, que foi cobrada rapidinho a bola no campo de ataque do Tadieres. Girotti na ponta, tentou, levantou na marcação, volta Enzo Dias. Escanteio, agora vem todo mundo no Tadieres. Só falta o goleiro para a área do São Paulo, Nina. Na voadora, o Enzo Dias conseguiu tirar essa bola. Mais um escanteio para a equipe argentina cobrar. Próximos dos 42. Escanteio para cobrar o Tadieres. São Paulo volta todo. Reynoso na bola, autorizado, levantou pro gol, Rafael de Soco, rebote voltou fora da grande área, de frente para bater pro gol Riveiros, tocou de volta a bola para a ponta esquerda ainda, Reynoso, levantou, ela vai direto, Rafael saltou, a bola vai para fora, passa perto demais, Rafael chocou-se com o jogador do Tadieres. Pedem pênalti, jogadores do Tadieres. Caiu Benavides pedindo pênalti, ele caiu dentro do gol, Nina. Exatamente, o jogador gira no chão e parece estar com muitas dores. O Benavides, jogador do Tadieres, de fato pegou. Agora precisamos ver se é pênalti. Para mim, Canhão, não foi nada, um choque acidental. A bola já tinha inclusive passado, mas nada. Daqui a pouco a equipe médica também deve entrar em campo para o atendimento do jogador. A Nina tem razão, foi nada, né? O Rafael acho que nem toca nele. Ele que pula o Benavides e cai dentro do gol. Na verdade, os dois disputam a bola, mas ela havia até passado a linha de fundo também, já, né? Também, mas não houve nada. Benavides vai lá, reclama da arbitragem, está querendo cartão amarelo. São Paulo vai trocar 3 agora, hein? Logo 3 para mexer. Não, aliás, 2, perdão. O Wendel que estava ali já entrou, né? Igor Vinícius no Cédric. Essa é uma, né, Nina? Exatamente. Saindo 6, Cédric Soares para entrada do 2, Igor Vinícius. E vem o Bobadilha também, né? O Alisson saindo com a camisa pendurado. 25 para entrada do Bobadilha 21. E tem mais uma alteração que eu já confirmo. É que tá pintando um clima ali, porque o jogador do Tadieres vai subir cartão aí, hein? O Cédric Soares amarelado na saída de campo e também um jogador do Tadieres que eu já confirmo quem é. Benavides e Cédric, os dois. Benavides tomou, Cédric também. Igor Vinícius vem na vaga do Cédric. Vem o Bobadilha. Saiu o Alisson. Saiu o Alisson que estava pendurado com o cartão a essa altura do jogo. Com tudo isso de jogo, o Pretzel quase acabando, quase 45 para ganhar o jogo. Para ganhar, viu? Para deixar o time com jogadores mais descansados para segurar esse resultado de 1-0. Um grande resultado do São Paulo pelo jogo fraquíssimo das duas equipes. Então, eu estou vendo muitos torcedores comemorando. Tem que Libertadores, eles têm que ganhar, não tem que jogar bem. Perfeito. Então, se ficar nesse resumo aí, é um grande resultado do São Paulo. Mas dependendo do adversário, tem que ganhar jogando bem, né? Pois é. Mas o grupo tem Libertad e Aliança. Quinta que vem tem São Paulo e Aliança no Morumbi. São Paulo é favorito para ganhar esse jogo. O Aliança veio da pré-Libertadores, eliminou o Boca, eliminou o Deportes Iquique, né? E está no grupo de São Paulo. Tem o Barcos, tem o Guerreiro, os dois centroavantes, Barcos e Guerreiro, no time do Aliança de Lima. Luciano vai na famosa cama de gato, atingindo o Portilha. E deu para ver o árbitro Felipe Gonzalez mandando 4 minutos de acréscimos. O que convenhamos é pouco diante de tantas paralisações, né? Bom para o São Paulo. Eles estão economizando, hein? Acho que isso aí é uma espécie de regra da arbitragem e não dá tanto acréscimo assim. Tá caído o Portilha. Teve um anterior do Portilho. Esse é do Portilha, que está no chão. Quando ele cai, ele bate a cacunda com tudo aos 45 do segundo tempo. 25 no time. Centroavante, né? É ele, Nina? Ele mesmo.
Vem aí na equipe do Tajeres. Já confirmo quem sai, a placa ainda não subiu. Imagino que seja o Portilho. Não, o Portilho zagueiro está recuperado aqui, o tornozelo esquerdo. Pode ser o Portilha, mas ele só vai trocar porque o cara se machucou. Sem dúvida, sem dúvida. E a essa altura, time perdendo em casa, colocar um centroavante agora com 46? Sem dúvida. E a Conmebol escolhe o Alisson como melhor em campo pelo gol, né? E aí coloca o gol, que foi a melhor coisa que aconteceu no jogo. Ou seja, escolheu o menos ruim. Né? Exatamente, né? Então o mérito do Alisson ter feito o gol da vitória. E acho que o Tajeres está sem força para empatar o jogo. São Paulo agora se defendendo bem para garantir esse resultado. 46 minutos do segundo tempo. Acho que ele mandou mais um ali. Fez o sinal de arbitragem para tocar, quem sabe, mais um. Saindo 28, Portilho para a entrada do 25, Tarragona. Tarragona que é centroavante. Vai entrar lá para a grande área. 1-0 São Paulo. Para a área, a bola para Tarragona, quicou, chute no meio, bateu no peito aqui do zagueiro Juan. Apareceu no peito, pediram um pênalti. Ficou na grande área, a bola nesse Pebolim. Arrumou, ajeitou, virou o Tarragona pro gol. Fora! Inacreditável, quase na primeira dele. Tarragona empata para a sorte do São Paulo, Nina. No lance impressionante, essa bola, se tivesse um pouquinho mais de angulação, estaria na bochecha da rede do goleiro Rafael, para sorte do goleiro tricolor. Foi pra fora, segue 1-0 São Paulo em Córdoba. Naquele primeiro chute, barriga do Juan, barriga do Juan, e o Tarragona quase faz o gol, quase empata, mas o São Paulo com muita gente dentro da área, né? Tem que sair um pouco mais ali do buraco, e o Rafael com muita gente na frente dele. Se no primeiro tempo nenhum brasileiro estava ganhando, o São Paulo está ganhando e o Grêmio ganhando na Sul-Americana. 47 minutos do segundo tempo. 47, tiro de meta, Rafael para cobrar, o goleiro do São Paulo diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Rafael levanta essa bola, pé esquerdo para o comando, muito alta, sobre cabeça para tentar Caleri, desvia a defesa, toca na ponta. Tarragona busca, no que busca, já toca a bola para a meia direita, fazendo inversão, tentou ganhar na ponta o Wendel, dominou o zagueiro para tomar a bola Reynoso nas costas da marcação, Tarragona tira, Alan Franco. São Paulo segura um resultado importantíssimo. Vai tentar evitar que a bola saia. Evita aqui na ponta. Enzo Dias chutou. Luciano para tomar. Tomou. Já dá no meio. Luiz Gustavo prende a jogada para tomar a falta e tomou. Tudo que ele queria na base da experiência, Nina. E aí, com muita experiência, você usou a palavra perfeita. Ele consegue chamar a falta e ela veio. Meio de campo. O São Paulo tem essa faltinha para bater aos 48 minutos da segunda etapa. O Palácios foi lá, ficou chutando o traseiro do Luiz Gustavo depois de cair. Do Alan Franco foi lá e comprou a briga. São Paulo não pode entrar na pilha, porque quanto mais o São Paulo enrola o jogo, mais ele vai dar crescimento. Claro, sem dúvida. Tem que deixar o tempo passar, porque tá bem posicionado defensivamente para ganhar o jogo. 30 segundos para acabar. São Paulo bate a falta, a Caleri não pega. Na marcação, toca atrás da defesa aqui na meia direita. Portilha devolve a bola, tira para Santiago Fernandes. De bico, toca na ponta, vem na jogada pela direita ainda para tomar o Tarragona. Trava a defesa, Enzo Dias recupera. Dá Luiz Gustavo de primeira. Luciano para Caleri, que recebe o segundo gol. Primeiro zagueiro. Domina aqui atrás, sai jogando na marcação com Fernandes. Tentou, limpou para bater de bico, toca no ataque. O olhou para o relógio. Vai acabar, levanta Ortigosa no ataque. 49, vem Tajeres, sinalzinho do jogo. Tarragona, bola aberta, De Pietri, de longe, bate na bola, tira, bate no Juan, insistiu, tocou na grande da bola, tira Alan Franco, devolveu no meio, olhou pro relógio de novo, Felipe Gonzalez vai acabar o jogo, voltou para Riveiros, na meia direita, e prefere inversão na direita, dominou bem abertão, Benavides, levantou pro gol, Berboleda sobe de cabeça, tira, tentou de cabeça na ponta, Tarragona, voltou para Wendel tirou, vem Enzo Dias para tomar, ganhou com o Luciano, dá no meio para Caleri, 2 da bola, agarrado por cima, opa, depois ele faz a falta. Ele comete a falta, Nina. Ele comete a falta no campo de ataque com a tentativa, talvez, de diminuir a ofensiva do Tajeres, que não dá muito certo. Cobrada bem rapidinho, já está no campo de ataque. Quase 5 minutos além do tempo. Tarragona para trás, a bola com o zagueiro Fernandes. Levantou para a direita, muito alta essa bola de cabeça. Tarragona, dá no meio. São Paulo 1-0, 2 em cima, girou. Rebote voltou, fica na grande área. Alan Franco põe o pé, tira, voltou na ponta para bater Enzo Dias. Girou, tomou o tranco, não levou a falta, não. Perdeu, tomou no meio para trás. Palácios cruzou pro gol. Tira o Wendel, escanteio. Chance final pro time da casa, Nina. Mais uma, hein? Mais um escanteio pro Tajeres bater.
Aos 95 minutos de jogo, o árbitro vai deixar cobrar o escanteio. Deu 4 de acréscimo. Reynoso vem aí. Último lance do jogo na Argentina. Torcedor do São Paulo secando. Reynoso na bola. Levantou de cabeça. De Pietri tenta. A bola sai da grande área. Sobra voltou para o São Paulo. Luciano tentou arrancar. Não há tempo. Terminou. Acaba o jogo no Mário Kempes em Córdoba. O São Paulo faz 1-0. Começa bem o tricolor. Com vitória na Libertadores 2025. 1-0 São Paulo na Bandeirantes. Agora com você, Ricardo Capriotti. Boa, Canhão! Tá aí o Rogério Assis. A estreia do São Paulo na Libertadores com vitória. Na marra, não é mais sair. O que importa é a vitória. 3 pontos, não importa, é na marra, não sei o que, mas saiu a vitória. Tá aí, o São Paulo vence, volta de Córdoba com 3 pontos, larga com o pé direito nessa Libertadores da América, mas sim, né? Para ganhar a Libertadores precisa melhorar o nível do futebol. Com esse nível de bola, não dá para sonhar com o título, mas o importante é a vitória. 3 pontos, porque daqui para frente pode qualificar o time. Vamos lá, Nina Gagliotti, antes de escolhermos o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes, me conta aí da festa São Paulina no gramado do Mário Kempes, Nina. Jogadores se abraçam, comemoram bastante ainda dentro de campo, Capri, afinal de contas, um tabu foi quebrado. O São Paulo nunca havia vencido o Tajeres em Córdoba pela primeira vez, isso acontece, e consegue também espantar uma sina ruim que ficava ali perto do São Paulo em estreias de Libertadores, geralmente com empate e derrota. Na história, 6 vitórias, 9 empates, 7 derrotas. Agora sim empatado o número, 7 vitórias em estreias. O São Paulo que conseguiu então esses 3 pontos importantíssimos no grupo D, que tem junto com ele Libertad na liderança. E aí as 2 últimas posições do grupo, Tajeres e Aliança Lima, Capri. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir o técnico Luiz Ubeldia no apito final da Bandeirantes explicando essa vitória do São Paulo, a estreia com 3 pontos para o tricolor. Vamos escolher o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes. O São Paulo venceu, Michel Lopes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Me conta aí, Alexandre Pretzel, quem foi o melhor em campo? Craque Estrela Bet Bandeirantes. Fala aí, Pretzel. Eu acho que o resumo é quem fez o gol. E foi exatamente isso, porque o São Paulo não fez um bom jogo. A defesa foi bem, com o Arboleda, com o Alan Franco e até com o Ferrarese. O Juan entrou mal. Então fica pro Alisson, que decidiu o jogo. Alisson o melhor em campo, mas porque ele fez o gol. Muito bom, Alisson, melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes, fez o gol importante. A gente vai falar daqui a pouquinho, já tem o gabarito do Pretzel, as notas da partida pro Tajeres e pro São Paulo também, e aí a gente explica com mais detalhes o desempenho dos jogadores. São 11h27, 11h27. No apito final que chega na sequência, você vai ter todos esses detalhes. Lembrando que amanhã tem mais Libertadores, amanhã a estreia do Verdão, amanhã também a estreia do Flamengo, transmissões Bandeirantes para você e o apito final chega na sequência. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN é no Disney Plus. CIO, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra na pressão, dá certo. E Estrela Bet, ative o efeito estrela, vem pra Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo.
Cédric pro São Paulo na direita, comeu a primeira marcação, volta pro Alisson, marcado, olhou, tem 2 em cima, devolve atrás ainda Ferrarese, toca na direita, Cédric, olha pra área, pra cruzar, levantou pro gol, tira a marcação, Alisson na sobra, pé esquerdo, bateu no canto, gol! Gol! Entrada na grande área do rebote da marcação. Ele traz a bola pro pé esquerdo e manda no canto. Herrera chega a tocar, não o suficiente para defender. Gol do tricolor. Gol do São Paulo em Córdoba. Alisson 1 pro tricolor. Tadieres 0. Herrera não tem jeito, tá feito. Alisson dá entrada na grande área. Gol do São Paulo, Nina Gagliotti. Tá aí o gol do Alisson. O único gol do jogo, mais importantíssimo, porque garantiu os 3 pontos para o time do São Paulo, não é? Garantiu uma vitória. O tricolor começa com a vitória, começa muito bem essa caminhada na Libertadores da América. E agora, no apito final da Bandeirantes, a gente vai contar toda a história desse jogo para você. Daqui a pouquinho tem também o trabalho da derrota do Corinthians na estreia da Sul-Americana para o Huracan. Mas agora, atenção, antes de ouvirmos aqui o Alexandre Pretzel, que vai explicar como foi essa vitória do São Paulo, eu quero que o Bruno Migliozzi conte pra gente como foram os outros brasileiros nesta noite de Libertadores e de Sul-Americana. Os jogos, né, os resultados, os placares desta noite de competições continentais. Vamos lá, conta tudo pra gente aí. Vai, Bruno Migliozzi. Capri, nem todo mundo começou com o pé direito nas competições continentais nessa quarta-feira. Vou começar pela Copa Sul-Americana, porque o Corinthians saiu derrotado em casa, 2-1 para a equipe do Huracan. Perdeu então no começo da sua trajetória na competição continental. O Vasco, Capri, chegou a abrir 3-1 contra o Melgar no Peru e saiu com um empate amargo 3-3, técnico Fábio Carille, que é bem contestado no Vasco da Gama. Já o Grêmio saiu vencedor no Paraguai, bateu o Sportivo Luquenho, placar de 2-1, e o Vitória, no início da sua trajetória continental, pela primeira vez jogando uma partida sul-americana, empatou com a Universidade Católica do Equador, placar de 1-1 em Salvador. Capri, vai agora para a Copa Libertadores, porque o São Paulo vence sua partida contra o Tajeres 1-0 no placar, já o Botafogo sai derrotado, começa perdendo na Liberta 1-0 para a Laú, Universidade do Chile. O Diório, ex-jogador do Atlético Paranaense, fez o gol da vitória da equipe chilena. O River Plate, vale pontuar, venceu a Universitária do Peru fora de casa. No momento tem bola rolando no grupo do Internacional. Nacional da Colômbia e Nacional do Uruguai estão se enfrentando. Outro jogo de placar zerado. Só um ponto, Capri, alerta de pênaltis na final do Campeonato Pernambucano. Retrô tá vencendo o Sport, placar de 2-1 na ida 3-2 Sport. A decisão vai ser nas penalidades, Capri. Ainda tem campeão estadual sendo conhecido pelo Brasil, impressionante, né? O calendário do futebol brasileiro é uma maravilha. Tá aí o Bruno Migliozzi de olho em tudo, hein? Tudo que rola e tudo que acontece, ele conta aqui pra gente. Nina Gagliotti, atenção, assim que o Zubeldia começar a falar aí, prioridade pra você, hein, Nina? Então chama aí, dá um grito quando começar a entrevista coletiva do treinador São Paulino, porque agora eu quero ouvir Alexandre Pretzel, que vai explicar pra gente aqui como é que foi essa vitória do São Paulo. Foi na marra, foi a fórceps, não é, Pretzel? Mas saiu 3 pontos pro tricolor. Conta tudo pra gente aí, pro torcedor do São Paulo que tá querendo entender essa vitória são paulina. Vai lá, Pretzel. É bom ressaltar que a primeira fase, né, Capriotti, tem 6 jogos e o São Paulo ano passado contra esse mesmo Tajeres estreou perdendo para o Tajeres em Córdoba. O São Paulo que já tinha sido eliminado pelo Tajeres quando o André Jardine foi técnico numa pré-Libertadores. Quer dizer, nunca tinha ganho lá em Córdoba, ganhou hoje. E é isso que fica, o resumo é esse, a vitória foi gigantesca perto da ausência de futebol. Ah, mas Libertadores tem que ganhar, não interessa jogar bem. Ok, mas tem que melhorar, né? Porque o São Paulo contra o Sport foi sofrível e hoje o primeiro tempo foi tenebroso, né? Tanto é que eu, o Rogério e a Nina aqui, a gente trabalhando no jogo, o jogo parecia que não passava o tempo, né? E até o árbitro estava meio confuso, que o jogo não andava. Só jogadores caindo, muitas divididas. Então o primeiro tempo foi fraquíssimo, foi sofrível e nós falamos sobre isso. Não teve nenhuma chance de gol. No segundo tempo, o Medina, técnico do Tajeres, fez 2 mudanças e colocou o time para frente, pressionando a equipe do São Paulo. O São Paulo demorou para mexer. Tirou o Oscar com 10 minutos
e aí colocou o Luciano, mas só tirou o Oscar por lesão. Se ele não tivesse sentido, ele ficaria no jogo. E não fez nada, Oscar. Então o Zubeldia foi um treinador realmente muito pragmático e previsível, praticamente repetindo a mesma configuração tática do jogo contra o Sport, com nomes diferentes, mas praticamente a mesma configuração tática. E não funcionou muito. O Ferreira, do ponto de vista individual, foi o melhor jogador da primeira etapa, depois ele tirou, mas tirou aos 34 do segundo tempo, porque no segundo tempo nem o Ferreira e nem o Caleri, que tentaram alguma coisa na primeira etapa, renderam no segundo tempo. Por quê? Porque o São Paulo praticamente não atacava. O São Paulo realmente foi empurrado para trás pelo time do Tadieres. E aí, numa escapada, numa jogada de meio, uma só, a bola fica para o Alisson na entrada da área e ele bate, o goleirão Herrera aceita. Então o Alisson não tem nada a ver com isso, ele chutou e acabou fazendo o gol. 31 minutos do segundo tempo. Foi o melhor lance da partida do São Paulo. Foi o gol e os 3 pontos na conta. O São Paulo empolga? Não. O São Paulo tem um bom time completo? Tem. Tem elenco? Razoável. O treinador, ele, não sei se ele está inseguro ou ele quer fazer um rodízio, que para mim é um rodízio inexplicável nesse momento, ao invés de definir um time titular, né, uma forma de jogar. Então assim, com 3 zagueiros, o Cédric de ala pela direita, o Enzo Dias de ala pela esquerda. O Enzo Dias praticamente não apoia. O Cédric virou atacante muitas vezes porque o Ferrarese fazia a função de lateral direito quando o São Paulo tinha a bola. É bom o Cédric de atacante? Não fez nada. Fez uma jogada no segundo tempo só, que ele fez um cruzamento forte para trás e estava todo mundo distante da bola e ele ficou reclamando dos companheiros. E ainda foi substituído e tomou um cartão amarelo porque demorou. Então, o que ele quer? Depois ele colocou o Wendel e tirou o Ferreira. Aí ele ficou com 2 laterais. O Enzo Dias recuado e o Wendel saindo mais para o jogo. Uma espécie de ponta também, o Wendel, que é um apoiador na seleção brasileira e no próprio Porto ele também jogava assim. Então é o seguinte, ó. O que o Zubeldia pensa de jogo, né? Não quis aproveitar mais uma vez a molecada, tirou um pouco da velocidade de ataque do São Paulo. Então o São Paulo foi bem pragmático, foi bem previsível e conseguiu achar um gol na qualidade do Alisson, que bateu na bola sem muita força e venceu o goleiro Herrera. Então não é implicância, não é antipatia, não é nada. Para quem gostou do São Paulo, parabéns. Eu não gostei, mas o resultado a gente tem que registrar e tem que dizer. Foi fundamental e foi excelente para uma estreia nota 5 do time do São Paulo e também do seu treinador. O que vale é ganhar? Sim, mas é melhor ganhando com bom desempenho também para projetar novos jogos. Com o que o São Paulo jogou hoje, o São Paulo ganha do Atlético Mineiro no domingo, acho muito difícil. Muito difícil que consiga vencer. Então, tem que pensar campeonato a campeonato. Hoje não jogou bem e ganhou. Talvez seja um recado para o Zubeldia. Quando você jogar melhor, talvez você ganhe com mais tranquilidade. Talvez seja isso, se ele buscar novas ideias e também variações de jogo, algo que ele não fez nesses 2 jogos, tanto contra o Sport quanto hoje contra o Tadieres. Capri. Mas dá um alívio aí pro Zubeldia, né, Pretzel? Porque é o seguinte, né? Você imagina o São Paulo estreando eventualmente com uma derrota e depois encarando o Galo em Belo Horizonte, um jogo muito duro, um jogo perdível, né? Porque contra o Atlético Mineiro é um daqueles jogos na conta aí de uma eventual derrota, né? Porque é um adversário duro. Aí ia ficar difícil pro Zubeldia. Agora uma eventual derrota pro Atlético Mineiro, coisa que pode até não acontecer, mas o Zubeldia dá uma respirada. Mas o fato é que o Zubeldia dificilmente vai ter vida fácil no São Paulo se não ganhar um título, não é? Porque toda derrota vai sempre voltar a pressão no argentino, não, Pretzel? O trabalho dele, muita gente gosta, né? Eu acho um trabalho comum. Acho que o São Paulo poderia estar jogando bem mais. Ah, mas tá sem o Lucas, sim. Mas então é só o Lucas que joga futebol no São Paulo. A atuação do Oscar hoje foi sofrível. Eu tô vendo de novo o gol do Alisson, né? O goleiro Herrera aceitou. O chute nem foi forte. O goleiro do Tadieres aceitou, mas o Alisson não tem nada a ver com isso. E ele comemorou dizendo pro Zubeldia, pra você, né? Valorizando o trabalho do treinador. Por que será que ele fez isso, né? Porque a diretoria não se posiciona também. Também tem isso, né? Então, assim, o Zubeldia vai ficar vivendo jogo a jogo. Eu vou repetir, o São Paulo pode ganhar do Galo no domingo? Pode. O São Paulo é um gigante do futebol sul-americano e mundial. Pode chegar em BH e ganhar, como já ganhou outras vezes. Aliás, é a inauguração do gramado sintético, né? Da nova arena do Galo, que custou 15 milhões de reais e que o Rubens Menin, dando entrevista aqui pro Guilherme Agrela, disse que é o gramado sintético mais moderno da América do Sul.
É o que a gente vai ver de última geração, né? Ultíssima geração. Ele chegou a falar. Isso a gente vai ver no domingo. São Paulo tem condição de ganhar do Galo? Historicamente ganha. Já ganhou lá, já eliminou o Atlético, já foi campeão brasileiro em cima do Atlético. Agora, com esse futebol de hoje e jogando dessa maneira, né, por uma bola, se defendendo só, eu acho que não aguenta o Galo. Então tem que melhorar. Tem jogadores que podem deixar o time mais ofensivo. Tem jogadores que podem fazer com que o time jogue mais pelo meio, com mais criatividade, né? Então o que realmente eu estou surpreendido é com a falta de ideias do Zubeldia, né? Um time muito pragmático jogando por uma bola. Deu certo, mas eu não sei se isso será suficiente em outros torneios, Capri. Qual é o considerado melhor gramado artificial hoje do Brasil, Pretzel? O melhor eu não sei. O Rubens Menin disse que o do Galo será. De o última do Galo geração, custou 15 milhões de reais. O Atlético investiu esse valor. É aquele... nível 6, né? Não sei. Sexta geração, né? Sexta geração. Exatamente. O do Allianz Parque acho que é quinta geração, se eu não me engano, assim como o do Atlético Paranaense, né? E agora vem aí a sexta geração do gramado artificial, o do Atlético Mineiro, o da Arena MRV. E a gente vai conferir isso, então, no próximo domingo. Claro, transmissão Bandeirantes do jogo do São Paulo no próximo domingo, às 4 da tarde. Faltam 20 minutos para meia-noite. Ô, Pretzel, tá pronto o gabarito aí, Pretzel? Tô achando você aí hoje muito crítico, não sei, viu? Acho que hoje as notas, eu tô preocupado com as notas de hoje. Eu não sei não, viu? Não adianta, viu? Não adianta. Eu acompanho futebol desde que eu fui alfabetizado aos 5 anos, 5 para 6, né? Sempre fui um fanático por leitura esportiva e tudo, né? Por revistas, por publicações e tal. E o futebol que eu vivi, que eu aprendi a gostar, hoje os times são muito iguais, né? Não tem uma jogada individual, não tem nada. E isso me preocupa. Porque o futebol... isso acabou faz tempo, né, Pretzel? Não, mas eu ainda tenho esperança. Por exemplo, eu tô vendo um jogo agora, Atlético Nacional de Medellín e Nacional do Uruguai, aqui no outro monitor. Pô, o time do Nacional do Medellín joga pra frente, cara. Joga tocando bola, chega na área tocando bola e trabalhando. É esse tipo de jogo que eu gosto. Defensivamente não tá, sabe, é um time que deixa muito espaço. Mas é isso que eu quero dizer. Será que a gente... Pô, tu vê o Barcelona jogar atualmente, né? O Barcelona é um time que... É um time... mas tem grandes jogadores, ok. Mas é um time que em 3, 4 toques tá na área adversária, tocando bola. Já fez 140 gols esse ano. 140 gols o Barcelona já fez na temporada. Certo? Então, pô, cadê o resgate do nosso futebol, né? O jogo hoje foi sofrível tecnicamente, pessoal. E não é crítico e não é má vontade. É que sabe, com que se gasta hoje, o que se investe. As receitas que o futebol brasileiro tem. Pô, nós estávamos vendo aqui agora o Botafogo também, o Milhões me chamou a atenção também. Mal, né? O Botafogo se recompondo com o novo treinador, muito mal contra a Laú. A Laú que tem Maurício Dias e Arangues. Os caras estão, né, já são avós, certo? Já são avós, perdão. É uma brincadeira que eu estou fazendo, porque eles já são veteraníssimos, né? E aí é o seguinte, a gente vê o futebol brasileiro, só o Grêmio ganhou, um jogo sofrível também contra o Esportivo Luquenho na Sul-Americana. O Corinthians perdeu pro Huracan, bem organizado o Huracan. Né? O São Paulo sofre para ganhar do Tajeres, que está muito mal no Campeonato Argentino. Quer dizer, mas competição sul-americana é assim. Eu acho que deveria ser diferente, mas talvez eu seja ainda um romântico no futebol, né, Capri? Ô, Pretzel, você se lembra o primeiro jogo que você foi a um estádio de futebol? Primeiro jogo que você foi a um estádio, você se lembra qual foi esse jogo? Pô, foi em 1976. É mesmo? Eu tinha 6 anos, com meu pai. Qual foi o jogo? O jogo agora foi um jogo do Campeonato Brasileiro. Eu não me lembro qual. Nos grandes jogos ele não me levava porque lotava muito rápido. Perfeito? Eu era muito criança ainda. Naquela época, né, Capri? As nossas infâncias, a criança não tinha direito a muita coisa, né? Lembra disso? Os pais, vai ficar em casa e pronto. E não reclama, né? Era assim que funcionava. Eu também queria ir ao estádio, mas meu pai também tinha esse receio, né, da quantidade de gente. Os estádios estavam sempre lotados em grandes jogos, né? Sempre lotados. Eu me lembro do primeiro jogo que eu fui, né? Eu tinha 7 para 8 anos. Estádio do Pacaembu, sábado à tarde, Campeonato Paulista.
Corinthians e Guarani, empate por 1-1. O Pacaembu já tinha... Eu não lembro se já tinha o tobogã, mas eu estava ali naquela arquibancada que fica embaixo ali das cabines do interior, não é? Aquela arquibancada bem de frente para as cabines de rádio ali, onde tem as cabines de interior ali. É uma grande lembrança, né? Todo mundo que vai pela primeira vez no estádio de futebol sempre tem uma marca importante ali. E hoje é mais difícil ainda. Se naquela época era difícil levar uma criança ao estádio por causa da lotação, muita gente, hoje é a violência, né? É muita violência. Levar uma criança a um estádio hoje é uma operação de guerra. E tem que ser sempre num jogo do seu time, do time de coração, contra um time pequeno, time de menor expressão. Levar num clássico... Bom, hoje é até mais fácil, porque no clássico hoje não tem mais duas torcidas, né? Torcida única. É verdade. Acaba sendo até uma situação... Mas sabe o que me chamou a atenção uma vez? Que eu levantei da cadeira para ver o jogo, e aí o adulto de trás... Senta aí, guri! Porque eu tinha que sentar. Porque estava atrapalhando a visão. E meu pai disse, senta aí, só levanta se sair o gol. Quer dizer, hoje tu compra uma cadeira... Pé, né? Não, e tu compra uma cadeira, os caras da frente levantam, e se tu vai pedir, por favor, tu pode sentar, vai assistir o jogo em outro lugar. É verdade ou não é? Então, assim, as coisas mudaram muito, cara. Mudaram pra pior. Muito, pra pior. Pra pior. Hoje, eu vejo os estádios lotados hoje, certo? Pagando pra ver esse futebol mequetrefe aí, onde é tudo contra pra ir no estádio, né? É tudo contra. O ingresso é caro, tu paga plano de sócio, daqui a pouco pra tu conseguir o ingresso é um parto. Mesmo tu pagando o maior plano possível. Tem os flanelinhas. Estacionamento é uma fortuna. A violência, quer dizer, certo? Pô, Prédio, se eu tá jogando contra, não, eu amo futebol, eu amo o que eu faço, vivo o rádio, adoro, sou apaixonado pelo que eu faço, mas as coisas mudaram muito pra pior. A tecnologia aumentou, mas as coisas mudaram pra pior. Esse negócio de ver jogo. Outro dia nós tivemos esse debate no Esporte em Debate, né? Eu não gosto de ver jogo em pé. Eu também não. Eu gosto de conforto. Eu compro um ingresso, eu quero assistir sentado, confortável. Tudo bem, respeito quem gosta de assistir em pé. Eu acho que deve ter ali as áreas no estádio para quem quer assistir o jogo em pé. E vai lá e assiste o jogo em pé, tá tudo certo. E eu gosto de conforto, Eu vou fazer o quê se eu gosto de conforto? Eu gosto de estádio, sentar, e a hora que sai o gol, você pula para comemorar, né? Como acontecia antigamente. Falei, outro dia eu fui assistir o jogo do São Paulo no Morumbi, não é? Com meu amigo Mário Melo, São Paulo e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Estávamos lá no camarote, todo mundo em pé. No camarote, né? No camarote. Não, e aí o seguinte, tudo bem, quer ver o jogo em pé, mas não atrapalha quem quer ver o jogo sentado. Não sei se tu concorda, fica num outro lugar ali, pô. Tudo bem, são os tempos modernos, né? E aí a gente tem que acabar se adaptando, porque eu gosto de assistir futebol, Pretzel. Eu sempre fui a estádio com os meus amigos, né? Quando eu era criança, fui, né, primeira vez com meu pai me levou para assistir Corinthians e Guarani, esse jogo que eu falei aí no Pacaembu, mas depois eu cresci um pouquinho, eu tinha ali meus 15, 16, 14, 15, 16 anos, já moleque. Aí eu ia pro estádio com os meus amigos. Aí tinha palmeirense, tinha São Paulino, tinha Santista, tinha clássico, tinha Palmeiras e São Paulo. Ia ver jogo com os meus amigos, eles iam comigo assistir Corinthians e Palmeiras. Eu ia assistir Santos e São Paulo com eles. Eu gostava de ir no estádio assistir jogo de futebol, como eu gosto até hoje. É jogo bom de preferência, né? Porque tem jogo que, olha, tá louco, viu? Dá sono. Não é fácil. Hoje tem muito jogo ruim. Mas a gente ama futebol e assiste tudo de qualquer jeito mesmo. Atenção, 11h48, Nina Gagliotti, já temos aí movimentação para o Zubeldia aparecer, para o Zubeldia começar a se manifestar, começar a falar daqui a pouquinho, Nina? Ainda não, Capri, daqui a pouquinho ele deve chegar na sala de coletiva de imprensa, mas por enquanto nada. Nada ainda. O São Paulo vai direto para Belo Horizonte ou volta para São Paulo, faz aquela parada em São Paulo e vai no fim de semana para a capital de Minas Gerais, Nina?
Olha, Capri, eu vou até confirmar essa informação com a assessoria, mas seguindo o padrão de todas as viagens do São Paulo, deve voltar, sim, à capital paulista. E aí, um dia antes da partida contra o Galo, vai para Minas Gerais. Vai comer um tutuzinho lá no sábado, o time do São Paulo. Um carreteiro, um pãozinho de queijo, mas retorna para a capital paulista muito provavelmente. Atenção, 11h49, eu vou então para um intervalo rápido aqui. Na volta, se nós não tivermos o Zubeldia, o gabarito do Pretzel, a gente vai para as notas do jogo, né? Então eu tô ansioso aqui hoje com essas notas do Pretzel, porque ele cornetou tanto o São Paulo, tanto os jogadores do São Paulo, que eu quero ver o que é que vai acontecer hoje com as notas do Tricolor. Eu comentei sobre o São Paulo, né? Aí é injusto tu dizer que eu corneto alguém, né, cara? Pô. Não, é uma cornetadinha pro teu time, jogadores e tal. Uma cornetadinha de leve, vai, Prédio. Não, o senhor deu uma cornetadinha de leve hoje, vai. O grande Torvano, meu ídolo, certo? Que é setorista do São Paulo, Márcio Torvano, ele me manda aqui, ó, a programação para ajudar a Nina. Retorno para São Paulo em voo fretado da Sideral logo após a partida. Eles têm feito isso, né? Voo fretado logo após o jogo. Já chega aqui, já descansa pela manhã, treina à tarde, aquela recuperação à tarde, né? Um regenerativo para treinar na sexta-feira. Um abraço grande, Márcio Torvano, meu ídolo, grande figura. Valeu, Torvano, muito obrigado. Córdoba, São Paulo, umas 2h30 de voo, né? Tá em São Paulo, 2h30. Chega em São Paulo tranquilamente. Ô, Pretzel, quem nasce em Não Me Toque, o que é, hein? Chato. Para, Pretzel, deixa o cara que nasceu em Não Me Toque lá, imagina tranquilo. Não poder tocar em ti, né, cara? Não me toquense, né? Não me toquense. É isso. Você já foi a Não Me Toque, Pretzel? Já fui. Quantos mil habitantes tem em Não Me Toque? Eu não me lembro, uma cidade pequena, perto de Marau, perto de Perto de onde? Marau. Não sei onde é também. Perto de Carazinho. Também não sei onde é. Em direção a Passo Fundo, é isso. É mais sul do Rio Grande do Sul, assim. Mais ou menos umas 3 horas de viagem, 3h30 de viagem. Entendi. Não Me Toque. Tem time de futebol em Não Me Toque? Tinha o Russo Preto, viu? Time de futsal. Quem? Russo Preto, time de futsal. Russo Preto. Eu fui lá fazer um jogo de futsal. Eu fui lá fazer o Russo Preto e Enxuta. Enxuta, que era o time da empresa, lembra? Time fortíssimo. Aquela máquina de lavar. Isso, lavar roupa, né? Enxuta. Isso, secador. Era lá no Rio Grande do Sul, a Enxuta? Sim, de Caxias. Uma potência. Tinha o time da Enxuta, que era uma espécie de seleção brasileira. Então, qual que é a cor do Russo Preto, da cor da camisa do Russo branco Preto? Branco e preto. Não seria amarelo com esse nome, né, Capri? Não seria amarelo com esse nome também, né? O Russo Preto. Belo nome, o Russo Preto. Deixa eu ver aqui agora tu me provocou. Não me toque aqui, vamos ver. Não me toque. Sei. Não me toque. Cidade do Rio Grande do Sul, quantos habitantes, né? Deixa eu ver aqui, ó. Então uns 20 mil. No momento tá 20 graus no momento com chuva. Chuva fraca, 20 graus com chuva fraca. Uns 20 mil habitantes, Preto. Não deve ter mais do que 20 mil lá em Não Me Toque, não. Vamos ver aqui rapidinho, aqui, ó. São 18 mil habitantes. É isso aí. Aí, falei. Quase que eu acertei. Cidade pequena, exatamente. E a região é isso mesmo. Perto de Passo Fundo, Marau e por aí vai. Tá bom. Não Me Toque, é isso aí. Atenção, são 11h52, 11h52 no apito final da Bandeirantes. Já vamos ouvir Zubeldia. Daqui a pouquinho, o gabarito do jogo, as notas de Alexandre Pretzel. O apito final volta em instantes. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 21889000 ou pelo site braspress.com. Porque é o que é. É líder em suspensão porque tem segurança e qualidade. Porque é o que é.
é para carro, moto ou caminhão, porque vai bem na estrada e na cidade. Por que é o que é? É porque é Nakata. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente, porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Fio, eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Vem aí a segunda edição da exposição de carros clássicos do Lar Sírio Pro Infância, em parceria com a Federação Brasileira de Veículos Antigos. O evento reúne veículos que fizeram a história do automóvel no Brasil. Terá praça de alimentação, shows musicais e muita diversão para a família toda. Venha participar e traga 1 quilo de alimento. A exposição será no dia 5 de abril, das 10 às 18 horas, no Lar Sírio Pro Infância, na rua Serra de Bragança, 1086. Mais informações no site larsirio.org.br. Apoio Instituto Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Eu tô com calor aqui, viu, Pretzel? Aí eu tô dando uma olhada na temperatura, tá quente mesmo, 24 graus, rapaz. Que negócio é esse? Tá abafado mesmo. Tá abafado, tô suando aqui, mano. Tá 24 graus. Por isso eu tô achando estranho. Falou, que coisa, mas que tá... Estou suando aqui. Eu fui olhar a temperatura, 24 graus. Por isso que eu tô suando aqui, gente. Quase meia-noite em São Paulo. E a temperatura tá lá em cima. Opa! Vamos ouvir o Zubeldia aí. Vamos lá, Nina. Aciona aí o Zubeldia, vai lá. Luiz Zubeldia falando. Un proyecto, un modelo de juego más que claro ya hace años. La mayoría de los entrenadores que han pasado por aquí siempre han andado bien y tiene buenos jugadores, buenos entrenadores, buen proyecto, entonces no es fácil jugar aquí, mucho menos ganar. Pero bueno, esto recién empieza y hay que seguir en esta zona que va a ser dura porque los 4 equipos somos buenos equipos y nos hemos preparado para los 4 equipos para poder competir y hacer una muy buena Copa Libertadores, así que es solo el comienzo. Está bueno arrancar ganando de visitante. Por momentos controlamos el juego, creo que la dificultad más grande estuvo en los últimos 10-15 minutos donde el rival empuja cada vez más y uno quiere retener lo cosechado hasta ese momento que era el triunfo, así que un partido correcto, por supuesto tuvimos contundencia y bueno, simplemente es un triunfo. Luis, ¿cómo te va? Acá a tu izquierda, Simón Guzmán, estamos en vivo para la cadena del Gol por Cadena 3. Consultarte qué análisis hiciste de Talleres en la previa, qué debilidades también entendían que tenía el equipo de Alexander Medina y cómo fue la planificación del partido desde lo táctico. Talleres hace tiempo, si uno mira los últimos del 2018 para acá, estamos hablando de 7 años. Hace tiempo que juega más o menos parecido, algunos entrenadores un poquito con la línea más adelantada, otros con la línea un poquito más replegada.
en un sistema de 4-2-3-1, por lo general, en algunos momentos con triángulo invertido, en algunos momentos con línea de 3, pero no se ha alejado mucho de su modelo de juego, porque repito que el rival hoy, conociéndolo, tiene un modelo de juego, tiene un perfil de jugadores que elige, entonces no había mucha sorpresa de lo que podían hacer ellos, porque ya vienen con continuidad y le viene dando resultado. Entonces sabíamos que iba a ser muy difícil, ¿no? Y tratamos de hacer lo que más se podía en nuestro juego, un poco de control de balón, un poco de manejar ciertas situaciones, y por supuesto que cuando tuviéramos la posibilidad de golpear. Y bueno, fuimos contundentes también, y eso en Copa es importante. Luis, buenas noches. Acá estamos en vivo para Radio Impacto. Te consulto, ¿cuánto sirve esta victoria para vos, para el equipo en lo personal, teniendo en cuenta que el equipo había sido eliminado del estadual? ¿Y en qué aspecto sentís que le costó más al equipo superar a Talleres? Muchas gracias. Sí, en el estadual llegamos a semifinal, ya terminó. Hicimos un campeonato no tan bueno en el rendimiento futbolístico, pero del resultado llegamos a semifinal y nos dejó un buen rival afuera, que fue Palmeira. Me parece que lo que hicimos en el primer tiempo estuvo bien, porque controlamos el balón en una cancha difícil contra un equipo que presiona bien, que tiene jugadores jóvenes, intensos. Hicimos un golazo que lamentablemente estuvo en offside. Creo que la jugada fue muy bien trabajada. Y después el segundo tiempo arrancó algo parecido. Después Talleres empezó a empujar un poquito más, empezó a rematar un poquito más, empezó a llegar un poquito más por los costados, hasta que llegó el gol nuestro. Y al final el empuje que tienen todos los locales, con tiros desde afuera, con centros, con pelota parada. El partido fue dentro del contexto que tenía que ser. Duro, y seguirán siendo duros todos los partidos de nuestra zona, ¿no? Zubeldia, boa noite, tudo bem? Você falou que talvez no Campeonato Paulista não tenha tido futebolisticamente o melhor desempenho. Hoje, você já saiu mais feliz daqui? Qual a sua impressão? En Copa Libertadores es un poco de rendimiento y un poco de contundencia. No tenés muchas oportunidades para sumar. Ganar de visitantes, saben todos que es muy difícil, y más últimamente para los equipos de Brasil en Argentina no es tan sencillo. Así que me parece que nos llevamos un buen triunfo, pero no deja de ser un triunfo, y faltan 5 partidos para seguir imponiéndonos en la zona. Luis, acá, buenas noches, estamos en vivo para Radio Sucesos, la cadena del gol. Consultarte, ¿qué tan válido es este triunfo, sabiendo, como menciona? Que passa, Nina Gagliotti? A gente ouviu o técnico Luiz Zubeldia após a vitória do São Paulo em Córdoba, quebrando esse tabu, nunca havia vencido no estádio Mário Kempis. Foi a fala do técnico do São Paulo após essa vitória com gol de Alisson. Mas cortaram a transmissão na pergunta do rapaz lá, que falta de respeito. Aí não pode, né? Bom, Pretz, ouvimos aí um pouquinho do Zubeldia, vai? Tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Aliviado o Zubeldia, né? E o que ele valoriza é o resultado, né? Ganhar fora de casa é muito difícil na Libertadores. Pode ser. Então é isso. Agora, eu acho que a gente não pode ficar nessa análise simplista, né, Capri? Ganhou, tá tudo certo. Não é bem assim. Ganhou é importante, ganhar é importante. Mas, por exemplo, o Libertad ganhou do Aliança de Lima. Então o Libertad já passa a ser o adversário do São Paulo. Agora tem terça-feira Libertad e Talleres, e o São Paulo recebe o Aliança na quinta-feira. O Aliança eliminou o Boca na primeira fase, depois eliminou o Deportes Iquique, foi mais fácil do que eliminar o Boca.
na segunda fase e o Aliança entrou no grupo de São Paulo. É um time comum. O técnico é o Néstor Gorosito, jogador que foi meio argentino, jogava bem o Gorosito, jogador histórico do News Old Boys. E ele é um bom treinador, né? Agora, o Aliança tem um time velho, né? Tem um time com um outro jogador mais jovem no meio, mas tem o Barcos como centroavante, tem o Guerreiro como reserva, então tem um bom goleiro, mas é um time que o São Paulo é favorito para ganhar na próxima quinta-feira. Então, hoje o mais importante era vencer. O futebol foi fraco, o jogo não foi bom, mas fica o resultado e isso tem que ser valorizado. Até como tu disseste na abertura do apito final, foi também uma certa folga para o Zubeldia, para a torcida deixar de pegar um pouco no pé. Mas que o São Paulo pode e deve jogar mais, eu acho que isso é fundamental. Muito bom. Atenção, Nina Gagliotti. Vamos lá, Nino, destaque final do São Paulo aí. Os próximos passos do Tricolor. Vai, Nina. Tricolor paulista volta a campo no próximo domingo às 4 horas da tarde, fora de casa, partida contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. E depois, na quinta-feira, 9h30, tem mais São Paulo na Libertadores, dessa vez jogando para o seu torcedor no estádio do Morumbi, São Paulo e Aliança Lima. Capri. Valeu, Nina. Bom descanso e até logo mais aqui na programação da Bandeirantes. Tchau, Nina. Valeu, Capri. Sempre um prazer. Muito obrigado. Tá aí a Nina Gagliotti, o destaque final do São Paulo Futebol Clube, depois dessa vitória sobre o Tajeres por 1-0. Ah, que maravilha ouvir aqui o gabarito do jogo, hein? As notas do Alexandre Pretzel. Ah, deixa eu dar uma saudação aqui para os nossos ouvintes que estão conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ô Pretzel, um abraço ao Pedro, ao Vladimir Souza, ao Marlon Aparecido Muniz, Luiz Alessandro, Maria Fátima, Donizete Alves, Nélio da Silva, conosco também o Pedro Urso, olha aí que beleza, né? Tassiane, Matos Filho, Vladimir Souza, tá com a gente também o Joaquim Dias, bom, muita gente na nossa live do YouTube, já mais de meia-noite, já estamos na madrugada da quinta-feira. Então a todos vocês, muito obrigado aqui pela audiência, seguimos juntos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, nos nossos canais digitais, no aplicativo Bandplay e pelas ondas do rádio. Não, vou pro gabarito. Eu quero as notas, eu tô meio ansioso com as notas do São Paulo hoje, não sei porquê, viu, Pretzel? Eu tô achando que você hoje tá muito crítico, então vamos pro gabarito. Vamos lá, Michel, solta o gabarito aí, vamos lá que eu quero ouvir as notas de Alexandre Pretzel. Gabarito do jogo. E pode subir o hino do Tajeres, viu, Michel? Ya están firmes 11 leones, de Tajeres son las fieras sin domar. Ô Pretzel, diferentemente do que acontece com a gigantesca maioria dos hinos, o do Tajeres é entoado por um coro feminino. Não é normal, né, Pretzel? Normalmente aquelas vozes másculas, né? Vozes masculinas. O Tajeres vem aí com as mulheres cantando. Eu gostei, viu? Legal. Muito isso, bom. Valorizando as mulheres, né? Isso é interessante. Muito legal. Eu não me lembro de um outro Também hino aí não. que tem as mulheres cantando. Também não. Oh, que legal. Gostei. Bacana. Diferente e muito legal. Atenção. Vamos então começar pela nota do goleiro Herrera. Herrera falhou no gol pra mim. O Alisson chutou, não foi muito forte, ele falhou no gol. 4. Concordo com você. Defensável a bola do Alisson. Defensável. Ele falhou. Foi quase em cima dele a bola. Também Herrera podia ter feito coisa melhor. Benavides. 5,5. Portilho, 5. Ele saiu para a entrada do Tarragona. O Tarragona perdeu um gol, cara. Entrou numa confusão, ele entrou no final do jogo, entrou aos 46 do segundo tempo e ainda perdeu um gol. 5 para ele. Quase que ele empata o jogo no finalzinho da partida. Santiago Fernandes. 4.
E fechando a defesa do Tajeres, o Riveiros. 5. Meio de campo do time argentino teve o Portilha. Portilha. 6. Bom jogador. Ortegoza. 5. Galarça. 3. Saiu para a entrada do Palácios. Palácio não muito melhor. 4. Ô, Michel, põe as menininhas cantando no fundo aí, Michel. Gostei das menininhas aí, das moças cantando aí. Vamos lá pra gente ouvir também o hino do Tajeres. Aí, boa, Michel. Rubem Bota. Nossa, Bota veteranice, hein? Mas não tocou na bola. 3. Saiu pra entrada do Reynoso. Bem melhor, 5,5. Rick. O Rick tava bem no jogo, mas aí tomou 2 pancadas e acabou saindo. 5. Ele saiu para a entrada do De Pietri. De Pietri, fraco, hein? 5. Mais um veterano aqui, o Bustos. Nossa senhora. 2. Como é que é, Pretzel? 2. Não. O senhor não vai fazer isso com o rapaz, né? Espera aí. O Bustos é um veterano, um cara não, que... até que não é tão veterano. Não, Bustos já tá com uns 30 e 30, poucos, né? Tem 30, não é o Bustos, tem 30. Pô, mas o Pretzel, o rapaz treinou a semana inteira, concentrou, foi pro estádio. Passou pelo São Paulo, não viu a bola. É um horror, né? Pô, o cara foi pro estádio, concentrou, aqueceu, trocou de roupa, aqueceu. Entrou em campo, correu, deu pique. O senhor me dá nota 2 pra ele. Que isso, Pretzel? Que desrespeito com o Bustos. Fala alguma coisa aí, Pretzel. 2 pra ele, né? Porque ele não jogou absolutamente nada, né, cara? E chegou aqui no São Paulo, lembra? Não, porque ele teve no Manchester City, né? Passou na base do City e tal. Mas não, o Rogério botou ele pra jogar uma partida, eu acho. Teve 9 participações em jogos e 1 gol marcado. Eu nem me lembro o gol que ele fez, melhores. Nem me lembro. Pô, vocês lembraram hoje na transmissão. Eu nem lembrava que o Bustos tinha passado pelo São Paulo, pra falar a verdade. E chegou, né, como grande nome. Passou, mas como se não tivesse passado. É, né? que nem o Galarça. O Galarça passou pelo Vasco, ninguém lembra. Né? Ninguém lembra. Bom, ele foi embora, o Bustos, né, que o senhor deu nota 2 para ele. Ele não vai dormir essa noite. Ele tá ouvindo agora, através do aplicativo Band Play, lá em Córdoba, o apito final. Ele tá ouvindo a sua nota 2, ele não vai dormir, chateado com o senhor. Mas ganhou nota 2 e foi embora para a entrada do Girotti. Girotti 4, não muito melhor. E a nota do técnico Alexander Medina. Olha, ele é fraco, né? Ele é fraco, nada contra, né? No Internacional ele foi pavoroso, mas no Tajeres também não tá indo muito bem. Caiu com Granada na Espanha. E só tem 46 anos o Medina, hein? Mas ele botou o time pra frente no segundo tempo, melhorou, mas o time é bem comum. Nota 4 pro Alexander Medina. Agora olha só que coisa, né, Pretzel? Assistindo hoje os 2 jogos, o Huracan, que foi o adversário do Corinthians e que está na Copa Sul-Americana, é melhor que o Tajeres. Claro que é, mas bem mais organizado. Bem mais, bem mais. E tá na Sul-Americana, né? O Corinthians escapou de ter tomado mais, hein, ô Capri? Escapou, né? Podia ser uns 3-1 hoje, né? O Corinthians não estava numa noite inspirada. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso aí com o Quesada, com o Fabiani, mas o Huracan mostrou muita organização. E você largar na Sul-Americana com derrota é ruim, né, Pretzel? Porque só se classificam os primeiros na Sul-Americana. Os segundos colocados disputam a repescagem contra os terceiros da Libertadores. Então, vamos ver. Vamos ver se o Corinthians consegue ainda dar uma virada aí. Daqui a pouquinho a gente fala do Corinthians. Então a nota do Alexander Medina, só pra gente recapitular aqui. 4. Então tá bom, agora atenção, vamos lá para o hino do São Paulo Futebol Clube. A tricolor
Aê, maravilha. O hino do São Paulo, o tricolor está no ar e a gente começa com a nota do goleiro Rafael. 6. Arboleda. Arboleda, 6,5. Ferrarese. Ferrarese, 5,5. Saiu para a entrada do Juan. Juan, nossa, entrou mal o Juan, hein? Eu vou dar 100 nota para ele, viu? 100 nota. Alan Franco. Alan Franco, 6. Será que o Zubeldia vai abraçar de vez aí o 3-5-2 do São Paulo? Bem provável, bem provável. Ele fez isso contra o Sport, repetiu hoje. Bem provável que faça contra o Galo também. Bem provável. Eu tô achando que ele tá gostando aí desse 3-5-2 do São Paulo aí. Mas no fim de semana contra o Sport, não foi uma maravilha, né? Hoje melhorou um pouquinho, né? Eu acho que nos dois jogos houve... É que o Sport estava melhor do que o Tadieres esteve hoje. Então, eu acho que os dois jogos foram assim, ó, foram com cuidados defensivos, né? Aqui o São Paulo foi mal escalado contra o Sport, perdeu um pênalti aos 4 minutos, isso contou bastante. E hoje contra o Tadieres, ele repetiu a mesma configuração, mas aí tu tem o adversário, que é mais fraco que o Sport. O Tadieres é mais fraco que o Sport. Então hoje colaborou também a fragilidade do adversário. A nota do Cedric. 5. Saiu para a entrada do Igor Vinícius. E ele saiu brigando ainda, hein? Isso, ainda tomou amarelo. Saiu discutindo lá, tomou amarelo, brigando com a boleirada do Tadieres. Na realidade, o Cedric hoje era um ponta-direita. Foi assim que funcionou. Quando o São Paulo tinha bola, eu falei várias vezes e vou repetir, o Ferrarese abria como lateral, abria aqui na ponta, e o Cedric ia lá pro fundo. Ele tentou surpreender o Tadieres com esse tipo de posicionamento, mas não conseguiu. Então, nota 5 pro Cedric, um jogo bem comum. Ele saiu para a entrada do Igor Vinícius. Sem nota, entrou aos 43 do segundo tempo. Alisson, 7. Melhor em campo, pelo gol também. Não vinha fazendo um grande jogo, mas fez o gol. Saiu para a entrada do Bobadilha. Sem nota, entrou aos 32 do segundo tempo e não fez praticamente nada, né? O Tadieres estava atacando e ele foi envolvido. Luiz Gustavo, 4,5. Nota do Luiz Gustavo, ator. Lembra dele, Pretzel? Lembro, 10. Ele fez dois personagens históricos, né? O Beto Rockefeller na TV Tupi, 1969, né? 8 ou 9. Que foi uma primeira novela do cotidiano, né? Na TV brasileira. E depois ele fez um personagem histórico, que foi o Mário Fofoca, né? Na novela Elas por Elas. E fez também, ele fez 3 personagens. Ele fez também o Vitor Valentim na novela Tititi, não sei se tu lembra também. Então foram 3 personagens espetaculares do Luiz Gustavo. Além da participação dele no Sai de Baixo, né? Eu não sou muito de novela, viu, Pretzel? Pra falar a verdade, assisti pouquíssimas novelas na minha vida. Mas das poucas que eu assisti, algumas que eu lembro que me marcaram, né? Aqui na Band, nós tivemos uma que, olha, foi espetacular. Uma das grandes novelas, Meu Pé de Laranja Lima. Era sensacional. Sei lá, eu devia ter uns 10, 12 anos quando passou Meu Pé de Laranja Lima. Foi histórico. Na tela da Band. Eu acho que foi em 1981, histórico. Não foi? Acho que passou em 81. Por aí, tinha aí uns 14 anos, 14, 15. Acho um pouquinho menos talvez, viu, Pretzel? Sei lá eu. Mas foi por ali, Meu Pé de Laranja Lima. Depois, a primeira novela que eu me lembro que eu assisti. O senhor lembra qual foi a primeira novela que o senhor assistiu, Pretzel? Eu assisti várias, viu? Mas... A primeira. Dancing Days. A primeira que eu assisti foi Estúpido Cupido. Eu lembro, eu não assisti, eu era muito criança ainda, mas eu lembro que era preto e branco, né? Foi preto e branco. Tinha Mederix, Neila Torraca era o Mederix. E tinha a Tinha o Carneirinho, se eu não me engano, tinha o Ricardo Blatt, também. E a Françoise Furton. Françoise Furton, era atriz, né? Tinha um grande elenco, Estúpido Cupido. Depois, teve uma novela que eu assisti também na Globo chamada Paraíso. Não sei se você se lembra de Paraíso, uma novela da Seis. Novela de agro, né? Agronegócio, né? Fazenda. Exatamente. Paraíso. Eu me lembro dessa novela também.
Eu achei isso que eu assisti. Eu não assisti mais novela. Eu não curto novela. Esse negócio de ter que ficar todo dia lá, a obrigação de você ter que ir lá e assistir, é um problema, né? Você fica dependente. Eu não gosto disso. Eu gosto de resolver logo o negócio. Sento lá, vamos ver um filme aí. Quando demora 2, 3 horas, vamos embora, vamos assistir. Teve uma que eu assisti também, eu não me lembro o nome. Era o Antônio Fagundes, o ator principal, que ele era um médico. Aí ele ia se casar e ele ia se casar não. Ele era casado e a atriz lá que ia casar, ele cismou com a atriz, ele queria casar com a atriz antes dela se casar. Que era... Qual que é o nome daquela novela? Você assistiu essa novela? Você assistiu O Dono do Mundo? O Dono do Mundo. O Dono do Mundo, que a abertura do Charlie Chaplin, né? Isso, exatamente. O Dono do Mundo. Quem que era a atriz lá? Era o Antônio Fagundes. Malu Mader, eu acho, não era? Era Malu Mader? Acho que não era Malu Mader. Será que era Malu Mader? Deixa eu ver aqui. Eu acho que era. Devia ser, assim. Porque ela toda recatada, né? Então ela ia se casar. Malu Mader, né? Ela mesmo. Ela toda recatada, ia se casar, né? Primeiro casamento. E o cara era um médico bandido, né? O cara foi pra cima dela e acabou com o casamento dela lá, né? Sei lá, acho que foi isso aí que eu assisti. Não assisti mais novela, não. Então, você assistiu um monte, né, Pretzel? Um monte. Eu assisti a novela antes de Dancing Days, que foi um clássico. Novela da época das discotecas, né? Quando explodiu as discotecas, com a Sônia Braga e o Antônio Fagundes. Eu vi também o Astro, né? Com Francisco Coco, né? Tereza Raquel. O Astro, que o Brasil parou para descobrir quem matou Salomão Ayala. Que era interpretado pelo falecido Dionísio Azevedo. Eu me lembro. E que tinha o Dinheiro no Mundo é Vendaval, né? Não, esse é o Pecado Capital. Pecado Capital. Essa é a novela de 75. Francisco Coco. Isso. Pecado Capital substituiu o Roque Santeiro. O Roque Santeiro foi proibido pela censura. Isso. E aí na pressa surgiu o Pecado Capital. E aí com Francisco Coco e a trilha sonora de Paulinho da Viola. Que fez a música em um dia. Foi um negócio espetacular, né? Francisco Coco, Pecado Capital, ele e Bete Faria. Bete Faria. Eles pegaram o elenco. Carlão era o Francisco Coco e a Bete Faria era casada com o Lima Duarte, né? Mas então, a Bete Faria, eu não lembro o nome da acho que era personagem. Ritinha, eu acho. Ritinha, né? Acho. Mas o Francisco Coco era o Carlão, motorista de praça. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Pegaram o elenco da novela Roque Santeiro, vetada pela censura, e fizeram uma novela às pressas com a Janete Claire, né? E aí apareceu o Pecado Capital, que acabou sendo um clássico, né? Um clássico. Com a cena final, Francisco Coco morrendo, envolto em dinheiro. E essa música do Paulinho da Viola, né? Dinheiro na mão é vendaval. E aí vai embora, né? A última cena, né? O Francisco Coco com uma mala 007. Exatamente. Ele é baleado e o dinheiro... A mala 007 se abre e o dinheiro sai voando, assim, pra todo lado, né? Uma cena clássica das novelas brasileiras. O José Vicente Camilo, de Curitiba, está dizendo: novela da Bandeirantes excelente foi O Ninho da Serpente. Teve o Ninho da Serpente, é verdade. É verdade. O José, e ele tá teve dizendo cara que a primeira... a cara também. Cara a cara com a Débora Duarte, eu acho que Fulvio Stefanini, eu acho. Acho que sim, Acho que sim. Ele tá dizendo aqui que a primeira novela que ele assistiu foi Selva de Pedra, em 1972. Essa foi a primeira versão, que era com a Regina Duarte e com Francisco Coco. Depois teve a segunda versão, que aí era a Fernanda Torres, certo? E quem era e Tony Ramos e Fernanda Torres. Selva de Pedra, de 72, foi a primeira novela da Regina Duarte. E foi ali que ela ficou conhecida como a namoradinha do Brasil. Exatamente. E tinha a Diniz Fati, né? Que fazia a antagonista. Isso na primeira versão. Na segunda versão era Cristiano Torlone. Aí era Fernanda Torres, Tony Ramos e Cristiano Torlone. É muita cultura, né? É um conteúdo inesgotável, né? 6 anos de idade, eu era apaixonado por ela, Preto. Até agora não dá. Pela Regina Duarte? Água Viva. A Regina Duarte. Eu era apaixonado pela Regina Duarte. Manda uma mensagem no Instagram dela.
A Regina Duarte agora nem é atriz mais, né? Ela agora virou política, né? Tá fazendo outras coisas. O Walter Oliveira tá dizendo que a novela Água Viva, de 1981... Boa. Foi a que ele assistiu a primeira, né? Água Viva foi com o Raul Cortez, Reginaldo Faria, Bete Faria. É verdade. O José Vicente Camilo, ele é de Pouso Alegre, Curitiba é o sobrenome dele, eu tô achando que ele é de Curitiba. José Vicente Camilo Curitiba é o nome dele. E ele é de Pouso Alegre, Pretzel. Valeu, obrigado pela mensagem aí, Zé Vicente. Ele que assistiu essas novelas todas aí. Nós estamos falando de novela aqui, por quê, hein, Pretzel? O senhor começou a falar de novela... Não, é que tu me provoca, viu? Tu acha que eu sou conteúdo de uma nota só? Aí tu me provocou e eu te dei uma lista de novelas aqui. É uma surra de conteúdo, é só isso que eu quero dizer, viu? Agora, Beleza Fatal é que é boa barbaridade, viu? Muito boa. Essa é novelaça na tela da Band. Muito boa. Ô, novela boa, hein? E 40 capítulos só com grandes atrizes, atrizes espetaculares, né? Beleza Fatal. Essa novela na tela da Band é fantástica. Bom, nós paramos aqui porque eu vi a nota do Luiz Gustavo aqui e lembrei e aí do ator Luiz Gustavo, com um grande ator inesquecível, exatamente. Exatamente. Nota do Oscar. 3. Pô, Pretzel, o rapaz voltou aí, fez um esforço danado pra voltar a jogar bola hoje, depois de ficar um tempo afastado. O senhor dá nota 3 pra ele. Não dá, isso? Não dá, tem que jogar mais, tem que correr, sabe? Tem que aparecer mais pro jogo, tem que chamar o jogo. Pelo amor de Deus, Pretzel, tá de brincadeira. Não, tu me critica, mas eu tenho certeza que tu pensa parecido comigo. Eu ia dar 2 pra ele, você deu 3 ainda, tá bom. O Oscar saiu pra entrada do Luciano. Luciano, 5. Enzo Dias. Enzo Dias, 6. Melhor segundo tempo, melhor do que o primeiro. Pô, e depois o Rock Santeiro, que entrou nos anos 80, né, Pretzel? Essa novela aí, foi espetacular. Depois liberaram. Eu não assisti o Rock Santeiro, eu assisti porque na época eu tava na faculdade, né? 1985. 1985, assisti inteiro. Foi o ano que eu entrei na faculdade, né? 85. Então eu não assistia, mas era uma comoção essa novela. O mundo assistia. E eu lembro lá que tinha, né, os atores, atrizes. Um elenco espetacular, né? Lima Duarte, Regina Duarte como a viúva porcina, o grande papel da carreira dela, sem dúvida. E aquela novela que teve Fernanda Montenegro e Paulo Otran, que é outra cena clássica, eles estão tomando café da manhã, tomando café da manhã e um começa a jogar coisa no outro, comida no outro, né? Exatamente. É outra cena clássica das novelas brasileiras, a Guerra dos Sexos. O Silvio de Abreu... Fernanda Montenegro e Paulo Otran. O Silvio de Abreu duraria 8 minutos debatendo novela conosco no Esporte Debate. 8. Ô Silvio de Abreu, nós temos grandes autores de novela no Brasil, hein? Grandes. Olha, Brasil... Um abraço ao Flávio Rico, que ouve o Esporte Debate, viu? E o Flávio Rico, que é um grande especialista em novelas, em televisão, rádio e novelas também. Bom, então tá lá. Nota do Enzo Dias, qual foi, Pretzel? 6. Ferreira, bom primeiro tempo, sumiu no segundo. 5. Nota do Flávio Rico. 10. Repita a nota do Flávio Rico. 10. Tá ouvindo a gente agora de madrugada, o Flávio Rico, viu? Ele vai dormir tarde. Então essa é na coluna dele, né? Um tópico importante sobre rádio. Estava indo dormir, mas acompanhando o final da jornada. E Ricardo Capriotti e Alexandre Pretzel deram um show sobre novelas. Certo. Então o Ferreira foi embora para a entrada do Wendel. O Wendel, entrou aos 34 segundos. Entrou para fechar o lado esquerdo, né? Sem nota. Nota do Caleri. 5. Pô, o gol que anularam dele foi uma pena, porque a perna do Oscar estava impedida, né? Exatamente. A perna dele estava impedida. O Caleri fez um gol de oportunismo, porque ele vem lá de trás e ele, dentro da pequena área, o goleirão falhou, né? Mas foi mérito do Caleri chegar na bola, né? A pena, porque uma perna à frente tirou o gol do Caleri. E a nota do Luiz Zubeldia? 6. Você viu que lá na Argentina não chamam o Luiz Zubeldia de Zubeldia, chamam ele de Luiz, né? Sim, chama pelo primeiro nome. Luiz, Luiz. Pelo primeiro nome, isso aí. É Luiz, né?
E, finalmente, a nota da arbitragem aqui. Vamos lá, apitou o jogo o senhor Felipe Gonçalves. Apitou bem, nota 7 para ele. Não teve interferência no jogo. 7. Candidato a apitar a final da Libertadores? É cedo ainda, né? Cedo ainda. A final da Libertadores é com o Facundo Tella, se não chegar nenhum argentino. Né? Nota de Val Kilmer. Cara, o filme que ele despontou foi Top Gun, Ases Indomáveis, a primeira versão, né? O primeiro filme. Onde o Tom Cruise ele era coadjuvante. Ele era, mas ele despontou como Jim Morrison mesmo, né? Sim, Jim Morrison naquele filme do The Doors, né? Que é um belo filme, por sinal. Sim, e aí eu vi esse filme, né? Mas ele também, no filme, ele apareceu mesmo como coadjuvante, mas o Tom Cruise era o astro, mas ele fez um papel muito importante naquele filme, né? Ele era do time lá do Tom Cruise, né? Exatamente. Ele era um dos pilotos lá, né? O Val Kilmer chegou a ser o Batman, né? Em uma outra versão. Foi? Batman, aquela versão eternamente, né? O Batman Eternamente. Mas o melhor filme que eu achei, que o grande papel dele foi quando ele fez um deficiente visual. Acho que foi um filme chamado, me ajuda aí, À Primeira Vista, eu acho. Me ajuda aí, Milhose. À Primeira Vista. Eu acho que a atriz era a Mira Sorvino, eu acho. E ele era um deficiente visual. É esse? Acertei. Quando? 99. Esse filme de 99, À Primeira Vista, onde ele faz um deficiente visual e quem se apaixona por ele é quem trata ele. A atriz era a Mira Sorvino. Um belo filme e foi aí que ele despontou realmente. Mira Sorvino, que fez outros grandes sucessos também. Uma atriz de oscarizada. Ela já ganhou o Oscar, já. Melhor atriz coadjuvante, eu acho. É, verdade. Muito bem, atenção, olha só, Pretzel, infelizmente perdemos Val Kilmer, né? Mais 65 anos, jovem ainda, mas eu não... É triste, né? Muito triste. O Walter Oliveira, Walter, vai dormir, Walter, por favor, olha o que ele escreve aqui, Pretzel. Capriotti, eu quero xingar o Pretzel no celular, mas me bloquearam. Vai continuar bloqueado, Walter Oliveira, vai continuar. Ah, tá de brincadeira, meu. A gente aguenta isso aí, né? Fazer o quê, né? As pessoas não imaginam que a gente aguenta no dia a dia, cara. Que a gente é xingado, né? Olha, sabe quem é que fez um gol agora? Sabe quem é que fez um gol agora? O Morelos, que está emprestado pelo Santos ao Nacional de Medellín. O Nacional de Medellín faz 3-0 no Nacional do Uruguai. Esse é o grupo do Inter. Amanhã tem Bahia e Inter, grupo dificílimo. E o Medellín amassa o Nacional do Uruguai. 3-0, segundo tempo. O Giovanni de França disse que o Val Kilmer era o Chris no filme Fogo contra Fogo, filmaço. Em 1995. Filmaço. Esse filme é com Robert De Niro e com o Al Pacino, eu acho. Ou é a segunda versão? Fogo contra Fogo. Ou então é a segunda... Não, eu acho que é esse filme, né? O Val Kilmer trabalha nesse filme com Robert De Niro e com o Al Pacino. Esse eu não me lembro, não. Fogo contra Fogo, do Val Kilmer. Com o Val Kilmer eu não me lembro. Muito bom, Pretzel, é o seguinte... logo mais tem a estreia do Palmeiras na Libertadores da América. O que é que você está esperando da estreia do Verdão? E vamos transmitir o Flamengo hoje também, hein? Sim. Hoje tem o Palmeiras às 7 da noite e Flamengo às 9h30, porque o Flamengo é candidataço também a título na Libertadores. Fala, Pretzel. Eu estou esperando um jogo equilibrado. Hoje a gente estava chamando a atenção no intervalo, nenhum brasileiro estava vencendo. Eu e o Milhose, a gente conversava sobre isso, nem na Libertadores e nem na Sul-Americana. Aí, no fim da noite, o São Paulo ganhou e o Grêmio ganhou também. Mas o Vasco estava ganhando de 3-1, empatou com o Melgar, permitiu o empate. Me ajuda aí, Milhose. O Botafogo perdeu para a Laú. Pode falar, irmão. Vai falando aí. O Botafogo perdeu para a Laú, né? O Corinthians perdeu para o Huracan e o Vitória empatou com a Católica, né? 1-1. Então, olha só, foram 6 jogos. 6 jogos, isso. 2 vitórias brasileiras e outros tropeços, né? Então, assim, não é essa barbada toda não pro futebol brasileiro, hein? Acho que o Flamengo ganha do Táchira amanhã, ganha bem do Táchira. Mas Sporting Cristal e Palmeiras, por causa do Palmeiras, eu não sei se vai ser um jogo fácil. Lá nunca é fácil, né? Lá nunca é fácil. Sim. Atenção, Pretzel, nota de Tarcísio Meira. 10. Grande ator. Cláudio Março. 10. Nossa Senhora. Eva Vilma. 10. Beth Faria. Eu não sou muito fã da Beth Faria, mas a atuação dela em Tieta, né, foi realmente espetacular. Então ali ela confirmou
que ela foi uma grande atriz. 10. Fernanda Montenegro. A Fernanda Montenegro, acho que ela é a maior atriz brasileira, né? Espetacular, né? Nota da Fernanda Montenegro. Eu acho que ela é inotável, me permita usar esse adjetivo, que é nota 1000 para ela. Paulo Otran. Paulo Otran, grande ator, né? Mais de teatro, né? Mas na TV marcou também. Ele trabalhou em Pai Herói, o Paulo Otran, e trabalhou depois em Guerra do Sexo, né? Então, fez poucas novelas. Então, nota 10 para ele. Antônio Fagundes. Antônio Fagundes, 10. Lima Duarte. Porra, Lima Duarte fez 95 anos essa semana. São Paulino fanático. Como é que eu não vou lembrar do Zeca Diabo, do Lima Duarte, no Bem Amado, né? Aí ele fez o Senhorzinho Malta. Ele fez o Sassá Mutema, novela Salvador da Pátria, o Senhorzinho Malta e Roque Santeiro. Lima Duarte, um gênio. Nota de Malu Mader. 8. Fernanda Torres. 8. 8? Sim. Pô, ela foi candidata ao Oscar, o Pretzel. Sim, é pela atuação dela no filme, mas ela cresceu muito como atriz, né? Mas sempre ficou à sombra da mãe, né? É. Sim. Tá bom. Eu gosto da Fernanda Torres. E para fechar aqui, a nota... Estão me perguntando do Tony Ramos. Tony Ramos é um dos maiores atores da história. Espetacular, Tony Ramos. São Paulino e nosso ouvinte, viu? Um abração para ele, nota 10. Grande Tony Ramos. Grande, já teve com a gente recentemente aí, Tony Ramos, monstro. Então tá bom. Estão pedindo a nota aqui de Clint Eastwood. Nota 10. Grandes filmes, né? 3 Homens em Conflito. Dirty Harry, que ele foi um personagem, ele era um detetive, né? Isso foi uma franquia com 4 ou 5 filmes. Aí teve também Linha de Fogo. Teve Os Imperdoáveis. Os Imperdoáveis, que foi o Oscar de melhor filme em 92. Aí teve o filme, os recentes que eu vi, teve... Como é que é o sobre beisebol, que ele era olheiro agora? Me ajuda aí, tem tanto filme. Curvas da Vida, espetacular esse filme. Que ele era olheiro Aí teve Gran Torino também, recentemente. O último que ele fez foi A Mula, que ele é um personagem que ele é contratado pelo cartel para transportar drogas em via rodoviária, porque ele era um grande motorista, um belo filme também. Esse foi fantástico também. Então é o seguinte, tem filmes simplesmente espetaculares. Clint Eastwood, um gênio. Um gênio. Tá bom, Pretzel. Vambora que daqui a pouco tem mais. Vamos fazer um programa sobre cultura, viu? Quanto tempo o Danilo Gobato aguenta conosco, ô Capri? Danilo Gobato? 10, né? Uns 3 minutos. 3 minutos, mas nota 10 pra ele, né? Agora, eu fiquei fora do Oscar, né? 10. Eu fiquei fora do Oscar, cara. Pô, cara. Nós vamos protestar aí. O ano que vem o senhor vai participar da cobertura do Oscar. Brincadeira. E o Péricles ontem aguentou 4 minutos, né? Foi bastante. Grande Pericão, hein? Pericão. Aliás, a frase dele ontem no programa, né? O Brasil precisa de um Grammy brasileiro. Essa é a frase que ele deixou ontem aqui, né? É isso aí. Valeu, Pretzel. Nota de Bruno Migliozzi. Bruno Migliozzi. Nota de Bruno Migliozzi. 10. Nota de Adriano Oliveira na mesa de som Bandeirantes. Tá crescendo, viu? 8,5. Nota de Beto Rebeck na Central Técnica. 10. E Alexandre Marques no Switcher. 10. Nota do ouvinte Bandeirantes. O Walter Oliveira, 4. Os demais 10. Não, o Walter Oliveira é 1, vai 0 não, porque ele tá acordado até agora. Só porque tá acordado até agora, nota 1 pro Walter Oliveira. 1 pra você, Walter Oliveira. O resto vai ganhar nota 10. Tchau, Pretzel. Até daqui a pouco, hein? Até daqui a pouco. Um abração pra Vivo Rádio. Um abraço a todos. Vivo Rádio. Aliás, logo vem aí, hein? 88 anos da Rádio Bandeirantes. Já vou adiantar aqui, vou dar um spoilerzinho, porque hoje tivemos reunião para falar dos 88 anos da Rádio Bandeirantes. Os ouvintes vão gostar. Só vou dar um spoilerzinho só assim, só um spoiler de leve. Os ouvintes vão participar e vão gostar.
mas não vou contar nada mais. Só de leve. Só para dizer que teremos a participação dos ouvintes na comemoração dos 88 anos da Rádio Bandeirantes no próximo dia 6 de maio. E eles vão gostar. Vão gostar. Esperem. Tchau, Pretzel. Um abraço, bom descanso. 38 minutos da quinta-feira, 22 minutos para 1. Me deem aí, por favor, ó, só 3 minutinhos. 3 minutinhos, marca aí no relógio, 3 minutinhos, porque na volta vem ele, Luiz Fabiani, vem ele, Leandro Quesada, com o trabalho nos vestiários da Neoquímica Arena para a derrota do Corinthians na estreia da Sul-Americana 2-1 contra o Huracan. O time argentino venceu e a gente fala disso na sequência. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Tá ligado em motopeças? É na Cata, meu irmão. É pastilha, suspensão e kit relação. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é segurança, é porque é. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é confiança, meu irmão, é porque é. Mais qualidade e resistência em 2 rodas é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é na Cata. Paz no trânsito começa por você. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. – 42 minutos da quinta-feira, estamos de volta com o apito final e agora para acionar Luiz Fabiani e Leandro Quesada, que vão falar tudo dessa estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana e a derrota, não é? O Huracan venceu 2-1. E agora o Fabiani com trabalho nos vestiários e o Quesada analisando como foi o jogo. A gente vai trazer aí o trabalho da reportagem Bandeirantes aqui no apito final. Fala aí, Fabiani! Fala, Capri, isso mesmo, Corinthians com resultado negativo, estreando com o pé esquerdo na Copa Sul-Americana, derrota por 2-1 para o Huracan. Uma derrota que na Neoquímica Arena não ocorria desde agosto de 2024.
Há 7 meses, o Corinthians estava invicto em seus domínios e acabou sendo superado pelo Huracan na Neoquímica Arena. Vamos ouvir o que tem a dizer a Opinião Bandeirantes com Leandro Quesada. Olá, Fabiane, Ricardo Capriotti, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Libertadores e Sul-Americana não combinam com o Corinthians. Essa é a minha frase da noite, depois de Corinthians 1, o Furacão argentino Huracan 2 em Itaquera. Um furacão que destruiu o sonho corintiano de iniciar a trajetória na Sul-Americana com um resultado positivo. Essa noite a gente tem que colocar essa derrota na conta do Ramon Dias, que escalou bem, mas mexeu mal, do Gustavo Henrique, que fez 2 partidaças na decisão do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, mas hoje falhou de uma forma grotesca, e o Bidu, que desgraçadamente para o Corinthians substituiu Anrileri, que não pôde atuar no jogo contra o Huracan. Também não jogaram o Hugo Souza, o Donelli não teve culpa nenhuma nos 2 gols do Sequeira, e o Garro, que está afastado para tratar o joelho. O Ramon escalou muito bem o time do Corinthians, do meio para frente, com Martínez, Carrillo, Ranieri, Yuri, Memphis e Romero, fez um bom primeiro tempo. O Corinthians fez o gol com Ranieri de cabeça no cruzamento do Carrillo, empatando o jogo, já estava 1-0 por Huracan, e depois tomaria o segundo também do mesmo Sequeira. Mas teve 2 chances incríveis com o Yuri. Se o Yuri tivesse feito, né, a história poderia ter sido diferente. E o Gustavo Henrique e o Bidu falharam. O Bidu, no primeiro gol, não saltou com o Sequeira, e o Gustavo Henrique, em vez de chutar a bola para longe, dentro da área, ele simplesmente deu um passe, quase uma assistência, para o segundo gol do Huracan. O Ramon deveria ter tirado o Gustavo e ter colocado o Ramalho já na volta do segundo tempo, mas não. Ele tirou Martinez e Romero, mexendo nesse sexteto. Giovani entrou mal, Thales também, e os outros pouco puderam fazer. Bidon, Ramalho e Coronado, que entraram também já na etapa final. Ramon hoje escalou bem, repito, mas mexeu muito mal. Viu o jogo de uma forma que não era a forma como aquela que a Fiel, inclusive, encarou, estando no estádio de Itaquera, na Neoquímica Arena, para tentar empurrar o Corinthians nesse primeiro duelo da Copa Sul-Americana. Matematicamente ainda tem chance, mas o Corinthians desperdiça uma grande oportunidade de colocar 3 pontos na carteira jogando em casa. Agora vai ter que correr atrás para reconquistar esses pontos perdidos, atuando longe da capital paulista. Vou fechar o meu comentário da mesma forma que iniciei. Parece que Libertadores e Sul-Americana não combinam com o Corinthians, Fabiane e Ricardo Capriotti. O técnico Ramon Dias também deu suas explicações a respeito do resultado negativo do Corinthians. A quebra desse pilar, a invencibilidade jogando em casa, é algo muito significativo ao treinador argentino, muito contestado outrora e que agora se sustenta pela boa campanha, o título do Corinthians no Campeonato Paulista, conquistado na última quinta-feira. Desta vez, só Ramon, sem Emiliano, seguindo o protocolo da Conmebol. Vamos ouvir o que tem a dizer o treinador do Corinthians. No, entiendo a la gente, entiendo a ustedes, de que por ahí el resultado no era lo que esperábamos. Y principalmente nosotros, porque creo que el equipo venía disputando uno de los mejores momentos y creo que lo que planificamos, que también puede pasar, puede suceder, puede acontecer, que el equipo no genere lo que venía haciendo. Pero sí que me voy preocupado porque en un arranque tan importante que necesitábamos hacer un partido, ya sea en lo táctico, en lo dinámico, en la presión, no pudimos, el equipo y todos juntos, el entrenador, los jugadores, creo que todos no pudimos contrarrestar lo que pasó. Y eso significa que el trabajo que habíamos planificado, ya desde el inicio en el Bahía, cuando fuimos, los jugadores no habían jugado y estaban realmente en condiciones, estaban frescos para jugar este partido. Y me preocupa que el equipo no pudo generar fútbol. Más allá de lo táctico, de que también puede ser que hayamos errado nosotros, que hayamos
equivocado en algunas cosas, pero sí tengo que decir algo del arquero que mucha gente lo está cuestionando en las redes sociales. Vieron que en las redes sociales se cuestionan muchísimas cosas que por ahí no tienen nada que ver ni con realmente lo que pasó, porque me parece que el partido pasado hizo un gran partido, una gran atajada, y ahora no tiene nada que ver en las jugadas que pasó en la situación. Creo que sí que no para cuestionar, sino para ver el fútbol que generó Corinthians, que no pudo generar fútbol, salvo Carri en algunas situaciones por derecha que pudo generar un poco de fútbol, hizo un gran pase a Yuri y por ahí no concretó. Pero me parece que la primera, no tiene excusa, no hay excusa para nada, no estoy poniendo excusa ni nada por el estilo, pero nuestro equipo es otro, la actitud, el juego, la dinámica. Sí, preocupado porque en el arranque de una competición tenés que generar fútbol, demostrar lo que veníamos haciendo, y el equipo no pudo. Muy bien el adversario, que se defendió muy bien, estuvo muy correcto. Ellos son intensos, el fútbol argentino es muy intenso, con mucha presión. Nos ganaron bien porque no pudimos nosotros, Corinthians no pudo generar el fútbol que venía haciendo. Así que, pero como hablamos y Emiliano habló con los jugadores, que tenemos que también aprender, nosotros, el entrenador, los jugadores y la gente, tiene que aprender también a perder, porque es el primer partido después de 30 partidos que perdemos. 30 partidos de local. Entonces, sí que vamos a analizar todo lo que pasó, todo lo que el equipo no pudo generar. Seguramente hemos fallado nosotros tácticamente porque siempre nos hacemos responsables de lo que pasa. Pero sí, es un resultado que nos duele porque Corinthians venía en una dimensión muy alta y no poder generar ese fútbol que a la gente le gusta. Esto puede pasar, nos tocó un fútbol argentino diferente, donde son agresivos, lo vieron cómo juegan, cómo son tácticamente, cómo son agresivos, pero bueno, es el momento y tenemos que tener mucha paciencia. Opa, Ramon, boa noite. Yuri Medeiros da Rádio Itatiaia. Eu queria entender qual que foi o objetivo de vocês, o que vocês quiseram com as substituições no segundo tempo. Esvaziou um pouco mais no meio campo, tiraram o Carrilho ali pela direita, colocaram 4 atacantes. O que vocês queriam com isso e se você acha que essa dificuldade do Corinthians em gerar jogo se intensificou depois do intervalo, né, com a utilização dos 4 atacantes e um jogador a menos ali no meio campo? Obrigado. Cuando estás en desventaja, creo que lo que intentamos casi siempre nosotros es proponer, y con respecto, tengo que decir unas grandes palabras por Giovanni, a pesar que tiene unos problemas contractuales. Él los entrenamientos realmente responde de una manera increíble, y nos pareció, debido a que no estaba Garro, no teníamos ni gente para ir al banco de suplente. Entonces Rian se había lastimado, tuvimos el lateral que tampoco estaba en condiciones, prácticamente no nos daba el número para poder, entonces lo llevamos y él demuestra en los entrenamientos que tiene capacidad, tiene ritmo, nos dio un poquito de ritmo, no tan claro, muy apresurado en las decisiones, pero bueno, eso debido también a la situación que está viviendo. Pero yo le tengo que agradecer a él porque intentó, trató en una situación difícil porque el equipo estaba en desventaja y por ahí no pudimos generar el fútbol. Eso es lo que más me preocupa del equipo.
Aqui Ramon, Rafael Esgrilles, Energia 97. Quando você não tem o Rodrigo Garro na temporada por diversas vezes, principalmente por conta dessa lesão no joelho, você utilizou na primeira parte do Campeonato Paulista o Igor Coronado, e quando não tinha o Coronado, como no jogo de hoje, por exemplo, você utilizava ora o Memphis recuando um pouco e ora o Romero recuando um pouco também, fazendo essa articulação. Mas hoje essas peças não funcionaram. O Igor Coronado está tão abaixo fisicamente que ele não possa entrar mais que 15 minutos? Está com um déficit físico tão grande assim o Coronado? No, pero si hoy si tenía que haber sacado a Memphis para poner a Coronado. Y en esa posición, en esa situación, sabemos que son jugadores que están compitiendo en esa situación y se hacía, también es una decisión difícil sacar a Memphis para poner a Coronado. No era el momento, sí que está mejorando porque él viene de una lesión y estuvo casi un mes, casi 45 días de no poder. Ahora está mejorando cada vez más y a medida que vaya pasando el tiempo le vamos a ir dando la oportunidad. Ramon, aqui, por favor, 2 perguntas. A primeira, ainda sobre o Giovani, sentado nessa cadeira, você anunciou Caetano, Matheus e Giovani não jogam mais no Corinthians porque não querem renovar os seus contratos. E hoje ele entra no intervalo antes de outros jogadores, inclusive o Coronado, mesmo sem um meia armador. Você está indo contra a sua própria palavra? A diretoria também aceitou que colocasse ele em campo, porque ele não era relacionado há mais de 2 meses e agora apareceu quase que do nada aí no intervalo. Eu queria que você falasse um pouco melhor, porque você tinha anunciado que os 3 estariam fora do Corinthians. Sí, yo creo que la explicación por Giovani ya la di y tengo que decir que la editoría, ya sea el presidente y Fabiño y todo, realmente nos dan plena libertad para todas las decisiones que estamos tomando. Ellos no tienen nada que ver. Sí que tratamos de hacer siempre lo mejor para Corinthians. Ya sea en lo táctico, en el trabajo, en la organización. Y por ahí hoy no salió nada de lo que habíamos planificado. Encontrando un equipo intenso, duro, que conozco las características porque Huracán es un equipo que tiene historia, no es cualquier equipo, en la Argentina tiene mucha historia. Y por supuesto todo eso hay que corregirlo, hay que... nos duele porque veníamos con un invicto que nos sacaron y le pasó también a todos los equipos brasileños que jugaron contra los argentinos. No hay uno que no haya tenido dificultad. Están en un buen momento, nosotros tenemos el fútbol brasileño a nivel internacional, tiene que recuperar y seguramente se trabajará para mejorar. E a segunda questão é, vocês analisam depois o trabalho de vocês? Eu pergunto isso, amanhã você vai fazer essa análise, porque o time termina com um zagueiro, 5 na frente, sem ninguém no meio de campo. Me pareceu um time muito bagunçado, nós brasileiros chamamos de bagunçado, sendo que o time, todos esses outros jogos, Mirassol, Santos, Palmeiras, sempre muito organizado, 3 volantes, um enganche, 2 na frente. Acontecesse o que acontecesse nos jogos, a organização estava prevalecendo. E hoje o time termina, eu sinceramente eu não entendi muito nem como terminou taticamente. Sí, por ahí tenés razón de lo que pasó, que habíamos cambiado con los 3 volantes, jugando Carri a la derecha un poco para que seamos profundos. Lo fue muy profundo él porque realmente lo hizo bastante bien. Me parece que de la mitad de cancha para adelante Carri nos dio esa tranquilidad, ese juego. No fuimos tan profundos, pero bueno, son situaciones tácticas que uno piensa que va a salir bien y por ahí no sale. Es parte del juego también. Ramon, boa noite. Vinícius Lúcio, central do Timão. Foram 23 jogos de invencibilidade dentro da Neoquímica Arena diante do torcedor corintiano, sendo que quando perdeu, acabou classificando diante do Bragantino. A última derrota mesmo no tempo normal foi diante do Botafogo, campeão brasileiro, no mês de junho do ano passado. Na derrota, qual o tipo de lição que o senhor e o pessoal da comissão técnica consegue tirar e projetar nos próximos jogos? No, es volver a nuestros orígenes, a lo que hicimos, ya sea en la parte táctica y también
en la parte de la actitud, que es fundamental para estos tipos de partidos. Nosotros hablamos con los jugadores que era fundamental tener un buen arranque para poder pelear. Vamos a seguir peleando porque esto recién comienza. Pero me parece que acá jugamos de otra manera nosotros. Jugamos de otra manera, de otra forma. Al adversario le provocamos situaciones. Hoy fue muy difícil, fue completamente distinto a lo que veníamos haciendo. Pero también el adversario juega e hay que felicitarlo porque estuvieron muy bien ellos también. Ramon, boa noite. Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Era sabido que o Huracan iria tentar insistir nas jogadas pelo alto, porque tem sido assim no Campeonato Argentino, muitos gols saem de cruzamentos. E o Corinthians tomou 2 gols dessa forma e vem acontecendo durante o ano. Defensivamente, qual o tamanho da tua preocupação e o que você tem tentado fazer para evitar tomar gols dessa forma? Mira, ayer en este último periodo hemos trabajado, me parece que increíble lo que hemos hecho para tratar de mejorar. Pero es la virtud del adversario que te gana, porque me parece que el primer gol anticipó de adelante, le ganó y hizo un gran gol. No es que fue casualidad, pero nosotros, está Fabiño que siempre nos acompaña, puede decir lo que hemos trabajado ahora en la pelota parada, pero el adversario también juega. Yo me recuerdo en el último partido que son virtudes también de los equipos argentinos. Ayer con Fortaleza hubo 5 córneres, hicieron 3 goles y en pelota parada los complicaron a todos. Así que eso hay que tratar de cambiar, hay que tratar me parece, de tener mucha más atención, mucho más trabajo, pero vamos a mejorar en eso para no cometer tantos errores. Boa noite, Ramon. Henrique Filhote, da Rádio Craque Neto. Ramon, até perguntando um pouco, porque a gente não tem acesso ali aos treinamentos, ao departamento médico nesse sentido, sobre a lesão do Rodrigo Garro, sobre esse tratamento que ele vai fazer, se você pode trazer para o torcedor corintiano um pouco do tempo que o Rodrigo Garro pode ficar afastado dos gramados aí com a camisa do Corinthians. Y hasta que se recupere, porque me parece que no es justo ni para los hinchas, ni para el entrenador, ni para el jugador que tenga que jugar un partido y pararse. Así que le vamos a dar el tiempo necesario, me parece que eso hemos combinado con el club, darle el tiempo necesario para que se pueda recuperar y esté al 100%. Aparte es un jugador que lo necesitamos por la característica que tiene, cómo juega, y tuvimos que cambiar tácticamente también. Pero bueno, eso es parte del fútbol y de la característica de los jugadores. Buenas noches, Ramon. João Felipe, de Radio Exclusiva. ¿Cree que la ausencia de Rodrigo Garro y Hugo Souza afectaron el desempeño del equipo, especialmente de Rodrigo en el mediocampo, que estuvo muy falto de creatividad? Nosotros queremos mucho a Hugo y a Garro, pero también el equipo tiene que funcionar sin ellos, o cualquier jugador que no pueda recuperarse, y tenés que gestionar, y los jugadores que están tenemos que trabajar para que tengan un funcionamiento y un rendimiento. Yo creo que el arquero está en muy buenas condiciones, el partido pasado nos salvó ahí de algunas situaciones, está creciendo, está muy bien. Me parece que son jugadores que los queremos mucho y tienen que estar, pero bueno, son seres humanos y las lesiones existen a nivel futbolístico y hay que tratar de recuperarlo lo más rápido posible, que no son fáciles, a veces las lesiones te complican a llevar un poco de tiempo, pero preparamos el equipo que está para reemplazar, estar em boas condições. Por aí, hoje, não hicimos um grande partido. Quem também atendeu a imprensa foi o atacante Ángel Romero, que respondeu sobre uma diferença na forma de jogar do Corinthians nos campeonatos estaduais e nacionais aos internacionais. Até porque o retrospecto do Corinthians em 2025 pela Libertadores e pela Sul-Americana é extremamente negativo. O Romero, que é um cara que já jogou no Paraguai, na Argentina, além de quase uma década no futebol brasileiro, deu suas explicações a respeito na forma diferente do Corinthians atuar neste tipo de partida. Bom, hoje especialmente foi uma noite muito ruim, né, do nosso time.
Claramente não saiu nada do que a gente planejou. A gente sai derrotado com nossos próprios erros, sem desmerecer o rival, né? Mas a gente cometeu nossos próprios erros para sair derrotado. E acho que a gente tem que mudar de postura. Saber jogar os campeonatos internacionais será importante. Aconteceu isso ano passado contra Racing, aconteceu esse ano na Libertadores também contra Barcelona, contra o time da Venezuela também. Então hoje também, mudar de postura será importante, né? Saber jogar os campeonatos internacionais não é a mesma coisa jogar o Campeonato Brasileiro, o Paulista, que jogou internacionais. Quando você comete erro aqui já não recupera normalmente, e mais ainda contra times argentinos que também catimbar, sabe jogar os campeonatos internacionais, e a gente tem que aprender dos nossos erros e melhorar. Eu sei que o elenco já sabe desse erro que está cometendo. Isso já é importante, né? Saber os erros que a gente cometeu e a gente vai em busca de melhoras. Romero, você é um cara... Com certeza a gente vai ver outro tipo de postura nos jogos internacionais. Romero, perdão a interrupção na última pergunta. Você é um cara que já jogou no Paraguai, na Argentina e principalmente no Brasil. Então você conhece muito os outros países no que diz respeito a como eles jogam futebol. Nesses jogos internacionais, a gente sabe que falta muita coisa para o Corinthians, mas exatamente o que falta, Romero? O que o Corinthians tem que apresentar nesses jogos contra os sul-americanos e que não apresenta? Então, são jogos bem diferentes do Campeonato Brasileiro. Primeiro o juiz, né? O juiz que deixa jogar mais. Os rivais normalmente buscam os nossos erros para fazer os gols. Aí quando a gente comete o erro já é difícil de poder reagir, porque os caras ficam bem fechadinhos, já fica mais difícil. Então é isso que eu falo de saber jogar os campeonatos internacionais contra o juiz, campos adversários, ser mais malandro nesse sentido, no bom sentido. Então será importante isso, de poder aprender isso, jogar como seria, como a gente tem que jogar campeonatos internacionais, e através disso a gente vai melhorar com certeza os resultados. Esses erros, essa postura, tem um pouco a ver ainda com uma ressaca do título da semana passada? Não, cara, porque a gente fez um jogo muito desgastante na Bahia, né? Até um jogo bem jogado no primeiro tempo, eu acho. No meu ponto de ver, a gente não jogou mal na Bahia, mas a gente se desgastou bastante lá. Foi a viagem, né, que a gente fez no Salvador, depois de uma final desgastante. Mas hoje a gente, não é desculpa, né, mas a gente hoje tinha que sair com a vitória hoje, jogando em casa, o primeiro jogo da Sul-Americana. Mas sim, a gente tem que melhorar isso, de saber jogar campeonatos internacionais, de poder saber diferenciar cada campeonato. Isso seria importante para o resto do campeonato sul-americano e também do Brasileirão. Romero, você atuando pela esquerda ali, hoje não conseguiu contribuir tanto com o Corinthians, foi substituído já no intervalo. Você atribui somente ao desgaste físico? Foi ao estilo de jogo que o Corinthians quis adotar hoje, que prejudicou também? O que você atribui, além disso, ao seu desempenho individual? Não, acho que o desempenho individual quer dizer muito também com o coletivo, né? A gente estava não tinha um time curto, né? A gente não estava compacto, a gente sofria muito contra-ataques, então tudo isso dificulta um pouco também o nosso trabalho no ataque. Não só eu, acho também a maioria dos jogadores sofrendo isso, mas é mais erros coletivos que individual. A gente sabe que tem 11 jogadores que jogam, não sou eu, não é só o Yuri, Memphis. O coletivo tem que funcionar e hoje, infelizmente, a gente não conseguiu jogar como a gente quer, como a gente normalmente acostuma, e sair derrotado cometendo nossos próprios erros. Como falei, a gente tem que aprender a não cometer esse tipo de erro nos campeonatos internacionais. E agora o Timão se prepara para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Timão volta a campo neste sábado, às 18h30, quando encara o Vasco na Neoquímica Arena.
O Corinthians busca sua primeira vitória nesta edição do Campeonato Brasileiro. Na estreia, ficou no empate com o Bahia em 1-1, gol do espanhol Héctor Hernández. Serão 2 dias de treinamento com a equipe completa. Na quinta e na sexta-feira, 3 desfalques já confirmados: o goleiro Hugo Souza, o meio-campista Rodrigo Garro e o lateral esquerdo Fabrício Angeleri. Valeu. Tá aí Luiz Fabiano e Leandro Quesada explicando tudo desta derrota do Corinthians por 2-1. O Corinthians vai ter que remar agora para buscar resultados fora de casa, não é? Para conseguir a classificação à próxima fase da Copa Sul-Americana. E é claro que a gente vai contar essa história toda aqui para você na Rádio Bandeirantes. Lembrando que tem mais futebol na Bandeirantes nesta quinta-feira. E como tem, hein? E como tem mais futebol na Bandeirantes, vem muita coisa aí pela frente. Grandes jogos, grandes transmissões, começando pela estreia do Palmeiras, né? Vem aí o Verdão, Palmeiras, logo mais tem o Palmeiras, 7 da noite, a estreia do Verdão na Libertadores da América, e o jogo é contra o Sporting Cristal, no Estádio Nacional lá de Lima. A transmissão é do Ulisses Costa, com os comentários do Alexandre Pretzel e as reportagens do Gustavo Soleri. Logo depois desse jogo, é a vez do Flamengo estrear na Libertadores contra o Deportivo Táchira, lá na Venezuela. E aí a gente vai transmitir com o Rogério Assis, o Leandro Quesada e o Bruno Milioso. João Paulo Capelanes é quem vai estar nessa quinta-feira com vocês aqui no pré, durante e no pós-jogo ou no pós-jogos desta quinta-feira. Quero agradecer a companhia, a audiência de todos vocês, a produção do Bruno Miliosi no apito final, com Adriano Oliveira na mesa de som, Beto Rebeck na central técnica, Alexandre Marques no switcher e todos vocês que sempre ajudam a fazer o apito final da Bandeirantes. Tenham todos uma ótima quinta-feira. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu apito final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.